do Mariolani, meu particular amigo, que me passou os dados aqui desse nosso convidado aqui. Em 94, seu Pitarelli, a Copa São Paulo tinha 32 equipes, hoje tem 128. Mas que alegria receber o nosso Concentração. Um grande abraço, muito obrigado. Como que você vai, Pitarelli? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Edu. Boa noite. Você merece. Eu vou colocar um pouquinho do hino do Guarani. Você vai falar boa noite. Hino do Guarani. Bandeira buglina hasteada. O herói de 94 do Pacaembu, grande Pitarelli. Ouça um pouquinho só, Pitarelli. Afinal de contas, meu amigo, pegar 3 pênaltis numa decisão, uma coisa fabulosa, Pitarelli. Antes de mais nada, muito obrigado mesmo. Você fala de que cidade, Pitarelli? Muito boa noite, Edu. Boa noite a toda a equipe aí da Rádio Bandeirantes, todos os ouvintes. É um prazer enorme aí falar com vocês, relembrar um pouco da história bonita aí que a gente teve no Guarani, né? Hoje eu moro em São José do Rio Preto, né? Já há algum tempo. Eu moro aqui desde 2002. Eu fui criado aqui na cidade do lado, né, em Votuporanga. E desde 2002 eu fixei residência aqui em São José do Rio Preto. E vamos fazer 50 anos em março, é isso, Pitarelli? Isso, dia 9 de março eu completo 50 anos de idade. Copa 94, isso foi há 31 anos atrás. Afinal, você passou pela base do São Paulo antes de chegar no Guarani ou não? Eu tô enganado. Não passei pela base. Quem passou pela base do Guarani na época foi o Carlos, que era um goleiro também da mesma idade que a gente, né? Era eu, o Edervan e o Carlos. O Carlos que passou pelo São Paulo na base. E como é que você chegou no Guarani? Eu cheguei no Guarani em 1990. Fiz um teste, né? E aí fui aprovado. E eu comecei mesmo a treinar efetivamente no Guarani em novembro de 1990. Naquele ano lá já fomos campeões paulista infantil. Naquele ano já tinha Luizão, já tinha um pessoal aí, Adriano Fernandes, Marquinhos, André Ceará. Tinha uma base forte já também. E aí eu ingressei nesse time aí. Mas você cruzou com o Gleger. O Gleger, ele estreou 3 anos depois no profissional. Mas quando você chegou, o Gleger já estava ou não? Sim, o Gleger já estava. Só que o Gleger é um ano mais novo do que eu, né? O Gleger é nascido em 1976. Então, nós só fomos cruzar na mesma categoria em 1992. Antes, o Gleger atuava em categoria diferente, né? Porque ele é um ano menos do que eu. Então, quando era meu primeiro ano de juvenil, o Gleger estava no segundo ano de infantil e assim por diante, né? A gente sempre se cruzava no segundo ano da categoria posterior. Olha, aí depois trabalhamos junto no profissional, né? Nós vamos chegar lá. O Gleger, nosso comentarista hoje aqui, parabéns por ter aguentado. O Gleger não é fácil não, viu, Pitarelli? O homem não é fácil não. A gente tem bastante história juntos, né? Os goleiros ali do Guarani, a gente tem uma boa amizade. Até hoje a gente se fala bastante, né? Então o Gleger também faz parte disso e quanta história engraçada, quanta história vivida com o Gleger. Nossa, demais. É o seguinte, para relembrar 94, tá? Mais uma vez, obrigado ao José Ricardo Mariolani. Olha, hoje a Copa São Paulo tem 128 equipes. Em 94 tinha 32, divididas em 8 grupos de 4, né? Então, eu vou falar aqui o texto do Mariolani, o Pitarelli. Aí você vai, conforme você vai lembrando, você vai falando. O São Paulo tinha sido campeão da Copa São Paulo em 93. E tinha alguns jogadores que já tinham estavam passando pelo profissional. Era um time muito experiente, entre eles o Rogério Ceni.
Eu não sei se o Rogério Sim. Ceni já tinha estreado no profissional, mas estava lá, estava na final de 94, né? Já despontando como um grande goleiro. Sim. No time do Guarani, eu me lembro, né, a escalação, tinha o Luizão. O Luizão é o seguinte, o Luizão teve um derby, Pitarelli, em 93, você vai lembrar? Foi no Majestoso. Sim. E o Guarani ganhou de 2-1 da Ponte lá dentro. O Luizão fez o gol da vitória. Né? Eu lembro. Lembra? Então, isso foi em janeiro de 93. Aí, o Betuzini, se não me engano, emprestou o Luizão para o Paraná Clube para dar mais experiência e tal. Ele foi campeão paranaense, ele voltou para o Guarani em 94. Como o Luizão tinha idade, então disputou a Copa São Paulo, correto? Sim, correto. Tá. Exatamente. E você se lembra de algum outro aqui na escalação, daquela época, que já tinha passado pelo profissional, que disputou a Copa São Paulo, além do Luizão? O Mauricinho. Mauricinho. O Mauricinho, né, o atacante. Sim. Ele já integrava o profissional também. Ele já tinha atuado por diversas partidas no time profissional. Uhum. E o próprio Amoroso também. O Amoroso, ele só não foi participar daquela Taça São Paulo porque o presidente, o Betuzini, acertou o empréstimo dele para o Japão. Né? Mas ele foi um pouco antes, mas ele também era para ter participado daquela Copa São Paulo. Isso, eu perguntei para o próprio Amoroso, não, eu não participei, não estava nessa Copa São Paulo, o Luizão estava, né? Então é o seguinte, a primeira fase, o Guarani caiu no grupo B, tá? É Guarani, Flamengo, Corinthians e Prudente e o Nagoya do Japão. Sim, exatamente. Primeiro jogo, Guarani 3, Nagoya do Japão 0. No segundo jogo, o Guarani ganhou de 1-0 do Corinthians e Prudente. Foi 2-0 esse jogo. Foi 2-0? 2-0. E aonde que foi? Foi em Presidente Prudente, não? Não. Foi, se eu não me engano, foi em Guarulhos esse jogo. Guarulhos. E no terceiro jogo, aí no terceiro jogo, o Guarani ganhou do Flamengo. Aliás, o Flamengo ganhou do Guarani de 1-0. Isso, jogo no Canindé. Já era um jogo que os dois times estavam classificados. E aí só era para definir quem era o primeiro e quem era o segundo, né? Uhum. Aí o Flamengo ganhou de 1-0 da gente. Bela memória. O Flamengo ficou em primeiro com saldo de 5, o Guarani em segundo com saldo de 4, né? E ambos... Isso, exatamente. E Flamengo e Guarani com 4 pontos, empataram. Aí na segunda fase, Pitarelli, o Guarani caiu, não é que nem hoje, já mata-mata. Tinha outra fase, que era a fase de grupos também. Aí na segunda fase, o Guarani caiu no grupo J. Guarani, Palmeiras, Sport e Londrina. Sim, só pedreira. E os jogos foram no Parque Antártica, esse que é o detalhe, né? Só te interrompendo um pouquinho, Edu. A Taça São Paulo naquela época era totalmente outro formato, né? Menos clubes. Era tirando o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que tinha mais times participando, os outros estados era só campeão e vice de cada estado, e tinha estado que nem tinha representante, só tinha alguns convidados, inclusive aí veio o convidado do Japão, e se eu não me engano, acho que o Cerro Porteño também do Paraguai participou naquela ocasião, entendeu? Era uma outra qualidade a Taça São Paulo, né? A começar pela idade também. A idade era até 21 anos, né? Que podia participar. Então, assim, eram jogadores mais velhos do que eram hoje, eram jogadores que, vamos dizer assim, alguns já tinham atuado até no profissional dos times, mas eram jogadores bem mais qualificados do que é hoje, na minha opinião, entendeu? Até pelos times também serem mais fortes. Não é hoje que tem, como você falou aí, já teve um jogo que foi 9-0 para o Palmeiras. Naquela época isso aí não existia. A idade era estendida, era mais qualidade, muita gente já estava passando pelo profissional, mais experiência. Isso. Vamos para a segunda fase, então. Vamos para a segunda fase. Você, então, Guarani classificou para a segunda fase, jogos no Parque Antártica. Primeiro jogo, Londrina. Guarani perdeu, 2-1 para Londrina. No segundo... Isso, perdemos 2-1. 2-1. Aí, vocês pegaram o Palmeiras e se perdesse, estaria fora, hein? Exato. Se perdesse, estaria fora. Aí o Guarani ganhou do Palmeiras de 2-1, dentro do Parque Antártica.
Sim, o Palmeiras tinha um timaço naquela época. O Palmeiras tinha muitos jogadores já que atuavam no profissional. Tinha o Magrão, atacante, Flávio Conceição, tinha o Marcelo, goleiro. Tinha vários nomes aí que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas praticamente meio time do Palmeiras já era profissional. Então era um jogo muito difícil e todo mundo colocava o Palmeiras como o favorito, né? E foi um jogaço mesmo. Nós ganhamos muito bem aquele jogo. Não, foi uma vitória sensacional, permitiu, dando chance ao Guarani. E aí, na última rodada, segunda fase, Guarani Sport. E o Guarani goleou 4-0 Sport. E na mesma rodada, o Londrina ganhou do Palmeiras. Isso ajudou mais ainda o Guarani. Isso ajudou mais o Guarani. Aí classificou Londrina em primeiro, o Guarani em segundo. Sim, isso mesmo. E foi uma bela vitória. Guarani 4, Sport 0. Bom, Guarani ficou em segundo e aí foi para as quartas de final. Quartas de final. Até aqui, Pitarelli, né? Firme no serviço. Aí, você pegou no mata-mata o Juventude, tá? Eu não tenho aqui o local desse jogo aqui, quando é que foi? Se foi no Palestra Itália. Foi no Parque Antártica também. Parque Antártica. Tava uma chuva, não sabia se ia ter jogo, se não teria. E por fim acabamos jogando debaixo de uma chuva tremenda, mas houve o jogo. Então, olha, foi 0-0 no tempo normal e 0-0 na prorrogação. Aí foi para pênalti. Foi para pênalti. Isso. Só uma observação. Naquela época, a prorrogação era morte súbita. Então, se fizesse o gol, terminaria o jogo. Você tá brincando? Era morte súbita. Morte súbita? Podia ter o gol. Se tivesse o gol, acabaria o jogo. Mas imagina o desespero que era jogar. Então aumentou a sua qualidade, seu Pitarelli, porque na final contra o São Paulo, na prorrogação, você fez uma defesa sensacional. Se fosse gol, o São Paulo era campeão, não é isso? Sim, era morte súbita naquela época lá. Porque eu vi no YouTube, eu vi os melhores momentos da final contra o São Paulo na prorrogação. Você pegou uma bola lá no gol de fundo do Pacaembu, sensacional. Bom, vamos aqui, para não perder. Então, 0-0 com o Juventude, quartas de final, muita chuva, você falou aí. Prorrogação 0-0 com morte súbita, ninguém fez. Aí nos pênaltis, vamos lá, quanto é que foi? Nos pênaltis ali eu peguei dois pênaltis. Eu não me recordo ao certo quanto foi, mas eu acho que ficou 3-1 ou 4-1 nos pênaltis, alguma coisa assim. Então beleza. 3-2 para o Guarani. E agora você me ajudando aqui, a mim e ao Mariolani. Você pegou 2 pênaltis contra o Londrina, contra o Juventude. Já mata-mata, você pegou 2, porque vai dar um total de 6, a gente vai chegar lá, tá? Então aí o Guarani vai para a semifinal. E na semifinal vocês reencontram quem? Quem? O Londrina. Mas o Londrina estava 100% de aproveitamento, Pitarelli. O Londrina era um time muito forte fisicamente. O pessoal bem grande mesmo, sabe? Tinha o Aguinaldo, inclusive, que foi centroavante do Corinthians depois. Era um time muito qualificado na época. Eles eram campeão paranaense, se eu não me engano, na época. E era um time muito difícil de ser enfrentado, né? A gente já havia perdido no primeiro jogo contra eles, então... Isso. Ali a gente já foi mais cascudo pro segundo. O Guarani já tinha perdido pro Londrina durante a Copa, enquanto o Londrina na semifinal foi no Parque Antártica, Londrina 100% de aproveitamento, esse jogo foi 1-1, Isso. Quem foi que saiu na frente, você lembra ou não? Foi eles que saíram na frente. Tá vendo só? Guarani empatou na prorrogação 0-0. E nos pênaltis? Isso, quem empatou foi o Luizão, inclusive. Luizão fez. Luizão que empatou. Foi. Luizão empatou 1-1, aí foi para prorrogação 0-0. E nos pênaltis, 4-1 pro Guarani. 4-1. Você pegou quantos contra o Londrina? 2 pênaltis. Pegou 2 também. Sim. Até aqui são 4. Né? E o São Paulo eliminou o Internacional, 2-0. Exato. E aí chegou no dia 25 de janeiro, a grande final no Pacaembu, né? Lembrando, o São Paulo tinha sido campeão da Copa São Paulo de 93.
E tava com os medalhões e tal. São Paulo realmente, Petarelli, era super favorito. E vocês, Sim. era ou não era favorito? Com o Muricy Ramalho como técnico, pô? Sim, o São Paulo era muito favorito no jogo, né? Só que, assim, dentro da nossa cabeça, a gente trabalhava que a gente poderia ganhar deles, porque eles foram campeões da Taça São Paulo de 93, do ano anterior. Só que Isso. nós havíamos sido campeões paulista do ano anterior, campeão paulista de 93. E Ah, tínhamos eliminado esse mesmo time na semifinal. Você entendeu? exatamente. Ah, foi também, tem essa também. Tem essa também. Bom, Então, porque a gente foi campeão paulista de júnior em 93, o campeonato terminou lá pelo dia 10 de dezembro, 15 de dezembro. A gente praticamente não teve férias. hum, A gente foi para casa e voltamos já praticamente quando a taça estava começando. E a gente tinha eliminado boa parte daquele mesmo time do São Paulo na semifinal, entendeu? opa. Então, assim, a gente sabia que a gente tinha condição de ganhar deles. Eles eram favoritos, porque estavam jogando em São Paulo, estavam jogando com toda a torcida a favor, e tinha um reforço de alguns nomes também que não estava lá no jogo anterior que nós tínhamos ganho deles, né? Por exemplo, não estava o Rogério Ceni, não estava o KT, aí depois eles se reforçaram, aí ficou um time bem mais forte, né? Mas é aquele negócio, o jogo é jogado, né, Edu? Ah, jogo é jogado. Nesse 25 de janeiro de 94, foi uma terça-feira, claro, é feriado em São Paulo, aqui é dia normal. Tinha torcida bugrina, mas nem tanto como deveria ter, porque era dia normal, era de trabalho. Para resumir aqui é o Sim, seguinte: o Mauricinho foi expulso aos 40 do primeiro tempo. Tá? Eu vi ele dando exato. chute, mas ele eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele que sofreu a falta, ele se revoltou. Eu acho que o cara que fez a falta nele, ele agrediu. Depois ele queria bater no Ulisses Tavares da Silva, ele foi expulso. E na saída do vestiário, o Mauricinho ele chutou lá um tipo de um alambrado. A TV mostrou, sabe? Isso, o Mauricinho ficou louco da É, vida. Olha, deixa eu correr aqui, depois você fala para os demais. Aí, segundo tempo, pênalti para o São Paulo, logo no começo, segundo tempo. Aí o Jameli cobrou, fez 1-0. 15 minutos, segundo sim, tempo, o KT foi expulso. KT expulso, São Paulo também estava com 10, a partir do 15 segundo sim. tempo. Aos 39, o Rubens, é ele que sofre a falta, porque o Rubens, ele foi dispensado do São Paulo, né? Sim, foi. Então, é ele que sofre a falta e é ele que bate. Exato, exatamente. Ele bate a Ele tinha, falta. ele, Ah, ele tinha praticamente acabado de entrar no jogo. Ele sofreu a falta e fez o gol. Parece que foi uma coisa predestinada. mas que coisa. Aí ele entrou no lugar ele entrou no lugar do Elton, que era zagueiro, né? Isso, Elton, exatamente. No Elton, lugar do Elton. o seu Pupo Gimenez estava perdendo o jogo, estava no final, ele tirou o zagueiro e coloca Rubens atacante. O Rubens sofre a falta, ele cobra no ângulo do Rogério Ceni e empata. 1-1. Exato. E empatou 1-1, prorrogação 0-0 e na prorrogação, na morte súbita, você fez uma defesa espetacular no segundo tempo da prorrogação. Segurou 0-0. É, E aí vai para sim, os pênaltis. Nos pênaltis, 3-0 para o Guarani. O Marquinhos, André Luiz e o Alberto Valentim, que recentemente agora contratado pela Ponte como técnico. Vocês converteram, né? Converteram. E você pegou os três do Jameli, do Nem e do Douglas, né? sim. E aí, Dessa a forma. TV vai te entrevistar e você fala assim, ó, sabe o que acontece? Mais ou menos assim. Você falou assim, ô Pitarelli, não, sabe o que é? No fim eu tava até torcendo pra ir pros pênaltis, tava duro, né, 0-0 e tal. Ai, que danado, rapaz. Mas todo goleiro pensa desse jeito, viu? Ah, Depois que chega num determinado ponto do jogo. Já que a gente não vai ganhar no jogo, vou para os pênaltis então. Quem sabe eu me destaque. O pênalti é o gol pro goleiro, né? ah. Se ele pega. Então é essa sensação que a gente tem. É, Mas o time do Guarani era excepcional, o Edu. Se você tirar a escalação aí, tá aqui a escalação, tá aqui, ó. Pitarelli, então, você no gol, Marquinhos, Elton, depois Rubens, Carlinhos e Alberto, que é Alberto Valentim. Da sim, Silva, Andreir, André Luiz e André Goiano, depois Júlio César. sim, Mauricinho e Luizão, depois Luiz Carlos, né? sim. Você quer falar alguma coisa desses aqui? Todos os jogadores aí, nós nos tornamos profissionais desses 11 que você falou aí.
Uns teve mais sucesso na carreira, outros menos, mas todos se tornaram bons jogadores profissionais, pessoas de caráter e trabalhadores. Destaque aí para o Ronaldo, que não participou dessa final, o Ronaldo Guiaro, que ele estava suspenso. Ronaldo Guiaro fazia dupla com o Carlinhos, né? Ronaldo Guiaro foi titular do Guarani, foi titular do Atlético Mineiro, Benfica, Besiktas, Seleção Brasileira, Seleção Olímpica, juntamente com o Carlinhos, né? Que teve um sucesso enorme na carreira. Nós tínhamos aí no grupo o Júlio César, que depois jogou no Guarani, jogou na Ponte Preta, jogou no Cruz Azul do México, o Alberto Valentim, que dispensa comentários também, jogou no Atlético Paranaense, o Dinese, Luizão, pentacampeão mundial, o Mauricinho, que jogou no Flamengo, no Juventude, na época da Parmalat, o Andreiro, o Marquinhos, todos se tornaram bons jogadores também, jogou em bastante time aqui no interior de São Paulo. Então, todos se tornaram bons jogadores, né? Então, o título não foi uma mera coincidência, né? Foi resultado de um trabalho, de uma preparação de todos ali que teve no Amador, a direção do Sarubi, do Roberto Constantino, do Henrique Ismânio. Então, ali foi a ponta, vamos dizer assim, o ápice daquela geração que teve, né? Nós somos campeão infantil, juvenil, júnior, aspirantes, todo com esse mesmo time aí. Pô, parabéns, cara, parabéns. Esses títulos aí do começo de 90, eu me lembro de alguns, mas você me alertou aí, sensacional. Olha, daqui a pouco o Tigrão vai fazer uma pergunta para você, Roger Williams vai fazer uma pergunta, mas agora quem participa para perguntar para você, aquele mala que você aguentou na base do Guarani, desde que você chegou aí, e a gente tá aguentando aqui, que o bicho é forgado, viu? Fala, Gleger Zorzin! Alô, Edu Pinheiro, um abraço para você, pro amigo ligado no Concentração. Deixa eu mandar um abraço especial aqui ao nosso participante hoje aí, o nosso convidado, Adriano Pitarelli, um cara que eu tenho um carinho enorme, um cara que eu tenho uma amizade de longa data, de muitos anos. A gente tem contato até hoje, né, Pitarelli? Um grande abraço para você, um abraço especial aí para toda a sua família também, um feliz ano novo. Ô, Pita, eu gostaria que você contasse aquela história, o Edu Pinheiro conhece ela, viu? O Edu já deu um toque para mim aqui, um spoiler aqui, já sabendo dessa história aí. Conta aquela história, Pita, que nós pegamos o ônibus em Campinas, né? Compramos a passagem até Nova Veneza e a hora que chegou lá, não, vamos até Americana, tá tudo certo. E a hora que chegou lá em Nova Veneza, o motorista do ônibus falou, olha, faltam 2 passagens para descer aqui. E nós tivemos que descer e tivemos que ir a pé de Nova Veneza a Americana. Conta essa história aí, Pitarelli, um grande abraço para você. Né? E que prazer enorme estar falando contigo, meu irmão. Ai, que show de bola, hein, Gleger? Abraço para você também, meu amigo. Edu, tá na escuta? Sim. Tá. Essa eu quero ouvir de novo, hein? Essa eu não acredito. Aí é fantástica. Toda vez que a gente se encontra, não tem uma que a gente não dá muita risada. Pô. Bom, resumindo essa história, Edu, a gente era juvenil na época, né? Isso aí foi, acho que em 1992, e o Gleger, assim, eu tenho um carinho muito grande pela família dele, porque sempre me ajudou muito. Eu, como na época eu morava em Votuporanga, não era todo final de semana que dava para ir para casa, né? Então, praticamente o alojamento ficava vazio no final de semana. E o Gleger, quando não era o Gleger, era o Edervan, eles falavam, né, vamos para minha casa lá, vamos passar o final de semana em casa. E eu ia, né, e nesse final de semana aí, terminou o treino pela manhã, não teve jogo, não teve nada, Pita, vamos para casa lá, tal, né, a gente fica lá, a gente sai à noite, dá uma volta, beleza, vamos, chegamos lá na rodoviária, como a gente era juvenil, né, Edu, não tinha dinheiro para nada, o Gleger, não, ó, vamos comprar a passagem que a gente compra até Nova Veneza, que paga metade, e o motorista, ele não olha não, ele não confere. Quantas vezes já fiz isso? Falei, Gleger, isso aí vai dar rolo, Gleger. Não dá certo não. Não, vai por mim, isso aí eu já fiz um monte de vezes, não vai dar nada. Pra quê? Fui premiado, Edu. Chegou em Nova Veneza, o ônibus parando nos pontos que ele tinha que parar, de repente chegou o último ponto em Nova Veneza. Ninguém pediu para parar nada o ônibus. O motorista brecou e falou, ó,
tem mais 2 pessoas para descer aqui, no meu controle aqui. Eu falei, Gleger do céu, e agora, cara? Fiquei vermelho, fiquei de tudo quanto é cor. Aí eu já me antecipei, né? O Gleger não sabia o que falava, eu já me antecipei ao motorista. Falei, ô motorista, nós vamos descer logo ali na frente. É por isso que nós não paramos ainda. O motorista, não, mas aqui é o último ponto, tem que descer aqui. Nossa. Fazer o quê? Senhora. Descemos 2 com cara de tacho, né, do ônibus. E aquele sol quente, Edu, era um sábado na hora do almoço, um sol quente, cara. Nossa. Eu falei, Gleger do céu, você me apronta uma dessa, olha aqui, ó. Não, mas fica tranquilo, os caras dão carona aqui pra gente e tal. Eu falei, quero ver os outros dar uma carona aqui pra gente. E com mala, tudo nas costas. Falei, você vai levar minha mala aqui até Americana também. Você aprender. Pegou minha mala e foi. Não achamos uma carona até Americana, até a casa do Gleger. Nós andamos umas 3 horas na beira da rodovia até chegar na casa do Gleger. Que o Gleger aprontou, cara do céu. Você ainda chama o cara de amigo, Gleger, cara de pau, Gleger. Brincadeira, o que é isso? Que situação. Olha, aí pergunta se ele fez alguma outra vez isso, que ele comprou pela metade do caminho a passagem. Não, quer dar uma de esperto, né? Naquela época, já, a lei do Gerson. Esse aí, Gleger, falou pra você cada uma, viu? Deixa eu só acionar aqui o Roger Williams, que vai narrar aqui Guarani Atlético Mineiro, para a sua pergunta aí, sua colocação, o Pitarelli. Um abraço aí, Roger Williams. Tudo bem, meu amigo? Edu, um abraço para você, ao torcedor ligado aqui na Bandeirantes, ao Pitarelli. Obrigado aí pelo convite e participar desse primeiro concentração da Bandeirantes Campinas no ano de 2025. Uma satisfação estar aqui de volta no microfone da Bandeirantes. Franca já tem estreia do Guarani na Copinha, diante do Galinho, né? Atlético Mineiro e Guarani, 21 graus em Franca nesse momento. Ô Pitarelli, você sabe quantos jogos você fez na carreira? Você tem esses dados estatísticos? Você conta isso ou não? Que eu tenho aqui. Você sabe ou não? Boa noite, Roger. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Prazer graças falar a Deus. Contigo aí. Cara, ser sincero, eu não tenho esse controle, não. Para mim será uma satisfação aí saber disso. 275 jogos você fez na carreira. Olha, 275. É uma marca boa. É uma marca... eu tenho aqui do Guarani quanto ele fez. Você tem, Roger? 95. É isso? Não. Fez mais. Mariolani passou aqui. O Pitarelli jogou no Guarani. A estreia dele foi no dia 27 de fevereiro de 94. Foi um mês e 2 dias depois da conquista da Copa da Taça São Paulo. Ele fez a estreia dele. Sim. Guarani 3, Mojimirim 1. Último jogo, exato. 28 de abril de 99, Guarani Internacional 1-1 pela Copa do Brasil. 101 jogos. Sabe o que acontece? Se você pegar no site o Gol, o Roger, ele não conta os amistosos. Ah, entendi. O Mário Lani já traz tudo, né? O Mário Lani, ele já computa tudo, exatamente. 101. Eu não sabia que você tinha ficado tanto tempo assim no Guarani, viu, Pitarelli? De então, 94 a 99. Ó, que honra. Pois não, pode falar. Não, uma honra, né? Fazer 101 jogos com a camisa do Guarani, para mim é uma satisfação enorme. Então, na minha matemática aqui, do Pitarelli vai ter aí, arredondando, né? Se contar os amistosos nos demais clubes que ele passou, 300 jogos. É uma marca realmente fantástica aí, Guarani, Portuguesa Santista, Santos, Gama, Mojimirim, o Futebol Clube Marco de Portugal, União Barbarense, Avaí, América de Rio Preto, a tua terra aí, o Sene, depois você pulou o muro, foi pro Rio Preto, Ituano, Francana e Santa Cruzense, que foi seu último clube, né, Pitarelli? Isso, Santa Cruzense, em 2011, a gente foi vice-campeão da Série A3 lá, subimos pra Série A2. E eu parei cedo, viu, Roger? Eu tinha lenha para queimar ainda, mas eu resolvi parar. Já tava meio cansado, assim, da bola. Até porque em 2011 você fez 22 jogos, quer dizer, para alguém que estaria já para pendurar as luvas, né? Seria uma quantia muito grande de jogos, realmente dava para seguir um pouco mais. Mas parabéns aí pela sua trajetória, os números aí no Guarani. Eu não sei dentro de um ranqueamento, mas são poucos jogadores que romperam a barreira dos 3 dígitos no Bugre. Então por isso você, não só pelo título de 94 e ter defendido 6 pênaltis naquela copinha, mas também por ter passado de 100 jogos, tem aí o nome eternizado para a pátria bugrina, viu, Pitarelli?
Muito obrigado aí pela estatística aí, que eu realmente não sabia. Fiquei muito feliz aí pela informação e agradeço. Ô Pitarelli, só para te cumprimentar, para encerrar contigo aí, te agradecendo muito a sua participação, Mestre Tigrão pela ponta esquerda, nosso comentarista, que tá numa fase maravilhosa, rapaz. Entrevistou Jair Pisserni, entrevistou Osvaldo, falou de Robertinho Moreno. Sensacional. Fala, Tigrão, um abraço, boa noite. Um abraço, Edu, boa noite aos amigos do Concentração. Um prazer muito grande a gente falar com o Pitarelli, que é uma grande personalidade do futebol brasileiro. Essa humildade aí que a gente está vendo no microfone, pessoalmente ela é maior ainda. Eu tive com o Pitarelli em 2023, num evento do Amoroso, aquele evento que é feito, promovido pela prefeitura, o Jogo da Família, para arrecadar alimentos para os menos favorecidos. E o Pitarelli estava lá no brinco e depois do jogo nós fomos para uma roda de resenha no Hotel Vitória, né? Tomamos lá uma meia dúzia de água com gás, aquele negócio todo, e eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Pitarelli, e ele realmente é uma figura humana extraordinária. Estava com o filho dele, e eu tive o prazer, né, de ficar ali durante um bom tempo na mesma roda, na mesma mesa, batendo o papo e conversando, e conheci um pouquinho mais do Pitarelli, da sua personalidade e principalmente da sua humildade. Então, prazer muito grande falar novamente com você, Pitarelli. E eu queria te perguntar se você tem uma opinião formada a respeito do seguinte: por que é que nessa época tão maravilhosa em que o Guarani ganhou essa Copa São Paulo, você sendo o grande herói naquele momento, mas revelando grandes jogadores, inclusive que jogaram aí mundo afora, por que nessa época a coisa acontecia, as revelações surgiam e hoje não acontece mais? Hoje raramente surge um jogador. Nós vamos comentar o jogo da Taça São Paulo agora, daqui a pouquinho, Guarani e Atlético Mineiro, lá em Franca, e a expectativa é muito grande para a gente ver se garimpa alguém, se começa a projetar alguém que possa vir a ser profissional de destaque, que possa, quando houver aquela peneirada agora da Taça São Paulo, de 128 clubes, 128 times, alguns nem clubes são, e aí ver se alguém se destaca. Por que é tão diferente as coisas assim hoje, no seu caso, que é um especialista em Guarani, que vivenciou tudo isso? Falando específico, não, só para ele comparar, por que antes acontecia tudo isso de revelar e hoje não? E aí, Pitarelli? Ô Tigrão, satisfação aí falar com você mais uma vez, bem lembrado aí nosso último encontro, né? Sempre é bom a gente estar com o pessoal de Campinas. Você também aí, para mim eu não tinha ocorrido um contato mais próximo com você, naquela época tive, e também gostei muito aí da sua pessoa, viu? Muito obrigado aí pelos elogios. Tigrão, o que eu volto a repetir, na nossa época havia um trabalho, assim, eu não posso deixar aqui de tecer infinitos elogios a Roberto Constantino, Sarubi e Henrique Ismânio. Esses três ali eram eram os pilares do departamento amador e nossa referência ali. Referência de comportamento, de competitividade, de referência de como ser homem mesmo, né? Então já começava por aí, a gente tinha uma referência, né? Na verdade tínhamos três, e a gente já tinha, assim, a gente já era vencedor desde lá de infantil. Então a gente, todo campeonato a gente entrava para ganhar, tinha uma condição, o Guarani nos dava condição, alimentação, moradia, assistência médica, dentária, tudo que a gente necessitava. Muitos jogadores ali tinham uma condição melhor morando no Guarani do que morando em casa, entendeu? E aliado a isso, tinha os profissionais que nos coordenavam também. Nós tínhamos, ao longo da minha carreira ali, eu tive Pupo Gimenez como treinador, eu tive Flamarion, eu tive Capitão, que foi campeão brasileiro aí pelo Guarani, eu tive Edinaldo, eu tive Robertinho Moreno, eu tive Almeida. Então, pessoas de uma competência enorme, pessoas que foram vencedores dentro do futebol. Ô Pitarelli, Carlos Alberto Silva foi seu técnico, né?
Eu tô dizendo assim, no amador ainda, eu tô do dizendo, amador né, ainda. No amador. Eu tive só esses poucos nomes aí que você viu, né? Só pessoal time grande. Então, isso aí fez toda a diferença na nossa formação, né? Eu acredito que hoje em dia, não estou falando do Guarani, até porque eu não posso falar do Guarani, porque eu não acompanho o dia a dia do Guarani. Mas o que eu vejo muito nos times? É treinador do livro, Tigrão. É treinador que nem deu um chute numa bola, não teve uma carreira vencedora, não vivenciou o clube dentro de campo. Ele é um treinador de faculdade, de livro, né? Então, eu sou da opinião que a pessoa, para trabalhar dentro do futebol, ela tem que ter vivido a prática do futebol. E eu acredito que isso faz toda a diferença ali na ponta, entendeu? Eu acho que isso é a principal diferença hoje do futebol. Olha, rapidamente aqui, o Catarino vai fazer uma pergunta para você também. O Edson Souza, nosso amigo aqui da Bandeirantes, jornalismo e tal, um grande amigo nosso do esporte e tal. E o Pitarelli em derbys, você disputou 3. 5 de março de 94, no Majestoso, foi 1-1. O Robert fez o gol do Guarani e o Sueli empatou para a Ponte. Teve uma no Brinco, 2-2, estava 2-0 para o Guarani. Aliás, entre 94 e 95, teve 3 derbys, os 3 foram 2-2. E os 3 estavam 2-0 para o Guarani. Aqui, Pitarelli, estava 2-0, gols de Ronaldo e Fernando, que são 2 zagueiros. Aí o Pedro Luiz, zagueiro da Ponte, fez o primeiro, e o Renato, que foi campeão pelo Guarani em 78, empatou para a Ponte 2-2. E você estava também em 98 no Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do Brasileiro 98, no Brinco, 2-0 o Guarani, o treineiro era o Vadão, né? Gols de Barata e Paulo Isidoro. Foram os 3 derbys que você disputou, com 2 empates e uma vitória. Tá? Deixa eu só acionar o Catarino vai ficar triste comigo. Vladimir Catarino, boa noite, seja bem-vindo. Sua pergunta aí ao Pitarelli. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Melhor agora, com você também, tudo ótimo. Boa noite pra você. Antes do Pitarelli, quero tirar uma dúvida com você, Edu. Agora há pouco eu passei aqui pelo mural do Grupo Bandeirantes e tem a sua foto na relação de aniversariantes. Mas lá está dizendo que seu aniversário foi dia 28 de dezembro, mas você está na relação dos aniversariantes de janeiro. Afinal, qual o dia, Edu? É que o Tigrão fica falando que eu sou velho do Rio e colocaram em dezembro, um mês antes, que é pra ficar mais velho ainda, entendeu? Mas eu faço... então é janeiro. É janeiro. Então, no momento oportuno, eu lhe darei os parabéns, Edu. Muito obrigado, Catarino. Ô Pitarelli, boa noite, prazer falar com você, né? Tenho muita estima, né? Não o conheço pessoalmente, mas acompanhei muito da sua carreira também, uma carreira brilhante, sem dúvida nenhuma, como já foi relatada aqui no Concentração. Mas eu queria perguntar sobre uma tendência que não é tão recente, já vem de alguns anos, mas na sua época era bem menor. A relação dos jogadores, dos goleiros que precisam utilizar bem os pés, né? Hoje, praticamente, todo goleiro tem que ter habilidade com os pés nesse novo futebol, nessa modernidade, onde as jogadas começam exatamente lá com o goleiro e os zagueiros. Como você vê essa questão dessa necessidade, desse aprimoramento técnico para os goleiros que tem agora que ter qualidade também com os pés e não somente com as mãos, hein, Pitarelli? Boa noite. Muito boa noite, Catarino. Prazer falar com você. Eu acho super bacana isso, sabe? O futebol evoluiu muito, né? Em força, em rapidez, na parte tática. E o goleiro hoje, em muitos times aí, o goleiro em certas situações ele passa a ser um jogador a mais, né? Porque ele passa a ser um líbero ali atrás, é onde ele distribui a jogada. Ele seria como um fixo no futebol de salão. Então exige sim a preparação mais intensa. Antes treinava só o movimento de mão, hoje faz parte do treinamento também o movimento com os pés. Então eu vejo de uma forma muito, muito legal isso aí, muito positiva. E é bonito ver um goleiro que sabe jogar com os pés, né, dentro do jogo. Da mesma forma é até feio também aquele que não sabe jogar, né, que dá umas quebradas. Mas é muito bacana, cara. Eu vejo assim que foi uma coisa assim muito importante que aconteceu e os goleiros têm que se aperfeiçoar, né? Porque isso aí, quem não saber jogar com os pés hoje, não tem vaga nos times mais não. E você tinha facilidade com os pés, Pitarelli? Mandava bem com os pés também? Não, eu não, para falar a verdade, nunca fui bom com os pés, não. Eu tenho uma boa batida na bola, né? Sempre tive uma boa batida na bola, mas qualidade, leitura de jogo, eu
nunca foi minha melhor qualidade não, viu, Catarina? Mas essa pergunta foi boa, hein, Catarina? Parabéns, hein? Esqueci desse detalhe. Hoje em dia, seu Pitarelli, se o senhor não tocasse bem aí com o pé, não ia conseguir serviço hoje, hein? Você vê como mudou, hein? Você foi privilegiado, mas em compensação, pênalti que nem eu sei, ninguém pegou também. Então, uma qualidade sensacional. Ô Pitarelli, você faz o que hoje em Rio Preto, meu filho? A gente tem um escritório aqui de assessoria em veículos, documentação, despachante, né? Atendemos aí todo o estado. Não diga. E agora também eu acabei de receber o convite aqui do Branquinho, que já atuou no Atlético Paranaense, Santo André, Bahia, vários times, né? Porque ele tem um projeto grandioso aqui em Rio Preto, né? De base de futebol, né? Então ele me convidou para ser treinador de goleiro deles, da base, né? Então eu vou iniciar aí na semana que vem, juntamente com ele. Qual que é o time? Qual que é a equipe? Não, é para garotos, não pra é garotos. Profissional, não. Sim, perfeito. Para garotos. É um projeto do Branquinho e do Fábio Simplício, assim como do Doni, ex-goleiro do Corinthians. Ô, Catarino, manda um abraço pro Pitarelli, eu tenho que terminar com ele, Catarino. Ô, Pitarelli, forte abraço, obrigado por atender nosso convite, esperamos e com certeza teremos novas oportunidades para bater um papo aqui na Bandeirantes. Ô, Roger Williams, dá um abraço no Pitarelli, Roger Williams. Ô, Pitarelli, um abraço pra você, saudações aí, 2025 de muita bênção pra você, pra sua família, nesse novo projeto aí ao lado do Branquinho, do Simplício também e do Doni, mas eu queria saber, pra encerrar, qual que é a tua expectativa pra Guarani e Atlético Mineiro, cara? Vão jogar em Franca, terra do sapato já, estreia do Bugrinho, dentro da Copinha, sua expectativa, você que foi campeão de Copa São Paulo, tá otimista pra isso, Pitarelli? Então o jogo é daqui a pouco, né? Às 9h30 em Franca, né? Inclusive eu joguei na Francana também, no meu final de carreira. Cidade muito bacana, pessoal muito acolhedor, gosto muito de lá. A expectativa é que o Guarani faça uma boa campanha, né? Que possa, aí dentro do propósito deles, do objetivo que eles tenham, né? Que alcance. Jogar com o Atlético Mineiro já no primeiro jogo não é fácil, né? Atlético Mineiro eu creio que também tem um excelente time. A expectativa aí que o Guarani seja um time forte, que consiga segurar o Atlético e que tenha um bom resultado, né? Eu acredito que desse grupo aí classifique o Atlético e o Guarani, né? E aí depois a coisa vai afunilando. A expectativa é que o Guarani consiga passar da primeira fase e depois se fortaleça ao longo da competição. Ô, Tigrão, dá um abraço no Pitarelli, eu tenho que terminar com ele, Tigrão. Opa, prazer muito grande, viu, Pitarelli? Muito obrigado pela entrevista, você é uma simpatia, você é um ídolo da torcida do Guarani, aliás, por onde passou, você só construiu amizades, porque você é um ser humano excepcional. Parabéns aí pela carreira reta, pela carreira de muita qualidade e que você inspire os jogadores do Guarani que estarão em campo daqui a pouco pela sua história no profissional e na base. Inclusive o goleiro que vai estar defendendo o Guarani, que se inspire em você aí para tentar, quem sabe, né? Sonhar é permitido. Quem sabe repetir em 2025 a memorável campanha com você sendo o grande herói de 94. Um abraço para você. Muito obrigado aí de ter participado com a gente e venha sempre. Você faz muito bem para o futebol e faz muito bem para todos nós. Um abraço. E da minha parte, viu, Pitarelli, um grande abraço, muito obrigado mesmo. Desde ontem conversando contigo, te passei uma mensagem, era 10h30 da noite, cara, você de pronto nos atendendo aí, combinamos a entrevista e tal, até falei, ô senhor Pitarelli, o senhor desculpa do horário e tal, não, aí, dá pra perceber, falei que é amigo do Glegger e tal, muito obrigado mesmo, Deus lhe pague, um grande abraço, sucesso, felicidades, um ótimo 2025, viu, Pitarelli, até a próxima. Obrigado, Edu, obrigado, Tigrão aí, prazer falar com vocês, Tigrão, logo a gente deve estar junto aí também, e vamos nessa. Sei que o tempo de vocês é curto aí, mas sempre estou à disposição, quando quiser ligar pra gente bater uma resenha, dar uma risada, fique à vontade aí, estou à disposição, tá? E sorte aí pra molecada do Guarani, que tem um sucesso aí no campeonato. Muito bem, muito obrigado mesmo, foi sensacional esse bate-papo com o Pitarelli. Vamos dar uma faturada na sequência, o Catarino tem a escalação do Guarani e do Atlético Mineiro, 21h30 começa, hein? 21h30 começa Atlético Mineiro e Guarani lá de Franca, olha, Francana e Nova Iguaçu, tá 1-1, hein? E é bom pro Guarani, porque empata, prende os dois, hein?
prende os dois e tem que terminar o jogo lá nesse mesmo Lancha Filho. Depois vai ter o jogo do Guarani, tá? Está com 78. Cadê o Catarina, hein? Tá a calculadora aí, Catarina? Oi, Edu. Deixa eu pegar aqui, calculadora. Lá tá 78 do 33. segundo tempo. Oi? 33. Tá com, então é 33 do segundo tempo. Isso. Ih, rapaz, tem que esperar terminar o jogo lá, né, Catarina? Não tem que esperar? Não, mas a gente espera, Edu. A gente segura bem. Nós somos bons em segurar. O senhor Roger Williams tem que faturar, mas o senhor que você tem que saber essa informação, você sabe que eu ia perguntar. Ai, meu Deus, vamos lá. Você sabe que eu ia perguntar. Ou você sabe, você lá no Cacuete, você já percebeu. Tá chovendo em Franca, meu amigo Roger Williams? Não, já choveu muito, assim como todo o estado de São Paulo. Hoje a perspectiva era de 11 milímetros para Franca. Podemos ter chuva ainda durante o jogo, vamos aguardar. Não sei se caíram todos os milímetros prometidos para hoje, mas São Paulo debaixo d'água, o estado todo, mas nesse momento não chove em Franca. 21 graus no Lanchão, Edu Pinheiro. Então, era 7 e pouco da noite, cara, tava vendo a Bandeirantes, aquele programa de jornalismo lá, acho que é o filho do Datena, está de férias também, chovendo em São Paulo, aqui não chovia nada, né? Quer dizer, ainda bem, já choveu bastante também. Mas todo mundo tá errando a meteorologia, tá todo mundo errando. A meteorologia tá dando um baile. Narciso Berniz ia morrer agora, hein? Se tivesse... Olha, o Santos tá vencendo 1-0. Terminou o primeiro tempo, Santos 1, Tirol. Tirol é do Ceará, pertence a um laboratório. 1-0 pro Santos. E o Palmeiras meteu 9-0 no Náutico de Roraima, hein? Que é isso, rapaz? Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0. Eu vou morrer, não vou ver tudo. Agora 20h55, já a escalação do Bugre. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Concentração. É a Copa São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes, 21h30. Tem Guarani, Atlético Mineiro. E atenção, hein? Atenção, meu querido maestro Gabriel Ribeiro, Bugre escalado. É o Bugrinho, né? É o Bugrinho. Vamos lá. Na voz de Vladimir Catarina. Primeira de 2025, escalação do Guarani, o Bugrinho pronto para pegar o Galinho. Vem a campo Guarani com 1 para Thiago Lenza, 2 para Cauê Rafael. A dupla de zaga tem 3, Pedro Manuel, 4, Felipe Zamboni. Na esquerda, Nogueira é o meia dúzia. Meio campo tem Beluco, 5, Vinícius Iugi, 15 e Victor Albanês com a 10. E na frente, 7, Léo Porfírio
9 João Marcelo, 11 Marcelinho. É o time do Jairo Blumer Guarani, de Thiago Lenza, Cauê Rafael, Pedro Manuel, Felipe Zamboni e Nogueira Beluco, Vinícius Iuge, Victor Albanês, tá aí na tela quem tá no YouTube, Léo Porfírio, João Marcelo e Marcelinho. No banco, Jairo Blumer terá à disposição o Lucas Rezende com a 12, Lucas Martins com a camisa 8, Nicolas Silva 13, João Pim é o 14, o Victinho tem a 16, Michael 17, Victor Bortolucci com a 27, Mineiro 28 e o William 30 é o time do Guarani que vem a campo daqui a pouco. Lembrando que dessa escalação nós já tivemos o Pedro Manuel, o Léo Porfírio, o João Marcelo e o Vinícius Iuge que disputaram jogos pelo profissional do Guarani. Edu. Muito bem, agora o Atlético Mineiro. Vamos ao Atlético, que virou SAF também, né? E também tá desfazendo alguns atletas. Paulinho, hein? Paulinho foi pro Palmeiras, né, o Vladimir? Uma troca, né? Paulinho foi pro Palmeiras, enquanto o Gabriel Menino foi para a equipe do Atlético, assim como o garoto Patrick. E todo mundo queria saber, vai entrar dinheiro pro Guarani, porque o Gabriel Menino foi pro Atlético Mineiro. É uma situação complicada. Se o dia que for negociado mesmo, com certeza vai entrar um bom dinheiro no cofre do Bugre. Mas o Galo escalado. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos... Clube de muita tradição, né, no futebol brasileiro, também nas categorias de base. O Atlético é comandado pelo Leonardo Silva, aquele ex-zagueiro, né, campeão da Libertadores pelo Atlético, ídolo atleticano. Leonardo Silva é o técnico desse time do Atlético, que tem como goleiro Pedro Cobra, é bom nas bolas rasteiras o Pedro Cobra. 2 para o Lucas Souza, 3 Vitão, 4 Casim, capitão do time, meia dúzia Pedro Oliveira, 5 para Cauã Guilherme, 8 Índio, 10 Gabriel Pfeiffer e no ataque 7 Jonathan, 9 Pedro Ataíde e 11 Alisson Souza. Leonardo Silva, portanto, escala o Galo com Pedro Cobra, Lucas Souza, Vitão, Casim e Pedro Oliveira, Cauã Guilherme, Índio, Gabriel Pfeiffer e Jonathan, Pedro Ataíde, Alisson Souza. No banco tem o Estevam com a 12, Ian Pérez 13, Luiz Peu é o 15, Pacini 16, Ian Neves 17, Cauã Rodrigo 18, Acef com a 21, João Vilela 23 e Pedrinho 25. Edu. O goleiro do Atlético Mineiro é Pedro Cobra. Pedro Cobra. Ó, eu vi na minha época de infância, no futebol amador de Campinas, no rico futebol amador de Campinas, assim, do Gazeta, o meu Flamenguinho do Cambuí, o Gazeta tinha um goleiro chamado Cobra. Era barrigudo, rapaz, gordão, barrigudo, mas é uma coisa hoje, se fosse hoje, é uma coisa incomum, fora dos padrões. Mas como ele pegava, cara? Cobra jogou no Flamenguinho do Cambuí também. Então os saudosos que acompanharam o futebol amador na década de 70, o grande Gazeta Esportiva, o Gazeta aqui de Campinas, ganhou muito título e tal, o Cobra, entre outros, jogando no Gazeta, inclusive o Robertinho Moreno, que eu disse aqui, jogava também, chegou a jogar em 86 no Gazeta. Tem quem que vai apitar aí, Catarino? Tá fácil aí? Sim, Gabriel Henrique Meira Bispo, ele é o árbitro. Não tem nada a ver com o Gabriel Bispo que jogou no Guarani, né? Esse é o árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo. Ele vai ser auxiliado pela Veridiana Contiliane Bisco, pelo Gabriel Rodrigues Santos. Quarto árbitro é o Marcos Saad de Paula. Lembrando que a Copinha, assim como para os jogadores, também é um laboratório aí para arbitragem. A federação escalando jovens árbitros para comandar as partidas sem o artifício do VAR. Não temos VAR na Copinha. Ô, Edu. Oi, sim. Mas esse árbitro aí, ele tem 26 anos, ele apitou um jogo do Paulistão do ano passado, apitou 3 jogos de Série C e apitou um jogo na Série D, o Gabriel Henrique Meira Bispo. E ele foi eleito ano passado, na festa de premiação da Federação Paulista, o árbitro revelação do Paulistão. Quer dizer, como Guarani e Atlético Mineiro é tido como o jogo mais esperado da primeira rodada pela história de Atlético Mineiro e Guarani, a federação pôs o seu queridinho, pôs Gabriel Henrique Meira Bispo, que ela elegeu como o árbitro revelação do Paulistão do ano passado. Ele fez um jogo no Paulistão e alguns jogos de Série C e Série D, e já a chuva volta a cair em Franca nesse momento. Volta a chover em Franca, e tá 1-1 em Francana e Nova Iguaçu, tá 1-1.
Estamos no total de 88 minutos. Ô, Edu. Tá no finalzinho. Sim, Catarino, sim. Posso mandar um abraço aqui, rapidinho? Antes de começar a jornada? Sim. Estão lá em Americana nos assistindo a minha esposa amada, lindíssima Rose. Muito beijão bem. Pra ela. Dona Rose, parabéns pela paciência. É uma heroína, ela vai pro céu diretamente. Não é fácil. Dona Rose, todo dia, não, porque tem que fazer boletim, porque tem jogo, que não sei o que. Dona Rose, segura, Dona Rose. Tem uma paciência de Jó, agradeço a ela. Sim. Ao meu querido filho Samuel que no próximo dia 10 completa 8 anos de idade, meu parceirão, meu grande amigo. Samuel faz 8 anos, e a Sofia, minha filha, que faz aí aniversário em abril, 3 anos de idade. Minha linda família tá nos assistindo lá em Americana, Edu. Samuel, Sofia e Dona Rose, que trio sensacional, parabéns, um beijo pra vocês. Muito obrigado mesmo, viu? O Catarino é ótimo, é sensacional. Só uma informação aqui, gente, até pro Tigrão, porque eu tenho que encerrar. E o Tigrão, ele comenta durante a jornada, o Tigrão tá numa fase sensacional, cada entrevista, detalhe espetacular. Uma memória fantástica. Eu ouvi falar, vocês falaram aqui no programa, acho que foi o Bolis, com esse negócio de calendário, me ajude aqui, por favor. Agora o estadual começando dia 15 para tudo quanto é lado, foi antecipado, e tem equipe que vai entrar com o sub-20. E isso mexe com a Copa São Paulo. Porque tem muitos clubes que, em vez de mandar o sub-20 bom para a Copa São Paulo, vai mandar o sub-17, sub-18, vai fazer um mesclado, porque muitos meninos vão começar a jogar os estaduais, porque os times principais vão se preparando aí para... O calendário é muito grande, né? Então, mas começou muito cedo, mudou. E o caso do Atlético, viu, Edu? Mudou o caso desse também, Atlético, né? Não é o seu time principal sub-20, Flamengo também, à exceção do estado de São Paulo, onde as equipes grandes normalmente começam com sua força máxima. Em outros estados há essa opção das equipes grandes de começar com os seus times sub-20. Então você tá certo, muitas equipes não mandam o principal sub-20 para a disputa da Copinha. Ora, já estamos com 45 segundo tempo, Francano e Nova Iguaçu tá 1-1, é o grupo do Guarani, tá? Se terminar empatado, melhor ainda. Já termina, a gente informa, e vem aí o Roger Williams na transmissão de Guarani e Atlético Mineiro, juntamente com o Catarino, com o Tigrão. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, tem concentração. Vem com a marmita, prometo, hein? Eu venho com a marmita, vamos abrir ao meio-dia. O Jogo da Ponte começa a 1h, castigo, hein? Lá em Santa Fé do Sul, é Ponte Cuiabá, 1h. Quem narra vai ser Leandro Bolis. Copa São Paulo começando com tudo aqui na Bandeirantes. 21h06, ensaiado concentração. Vem aí o Jogo do Bugre com Roger Williams. Até já. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Microfonaço Bandeirantes aberto para sua primeira transmissão no ano de 2025. A Copa São Paulo de Futebol Júnior pede passagem. Ela abre a temporada do futebol na Bandeirantes, a maior competição de base do mundo, em sua 55ª edição. Ao todo serão 128 clubes brasileiros disputando o título. Na primeira fase, as equipes estarão divididas em 32 grupos. Classificam-se os 2 melhores times de cada chave para a fase seguinte, quando os confrontos passam a ser eliminatórios. A decisão será disputada em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, no lendário Pacaembu. O tradicional estádio voltará a ser palco da finalíssima após 5 anos. E a Bandeirantes abre as suas transmissões esportivas no Grupo 5, com sede em Franca. Franca, a 400 quilômetros da capital paulista, a mais de 300 quilômetros aqui da cidade de Campinas. Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho Lanchão vai ser o palco da estreia do Guarani, o campeão da Copinha de 94, que vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro, tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 75, 76 e 82. Busca o teto após uma campanha decepcionante em 24. O Guarani, que no ano passado foi eliminado na segunda fase, depois da fase de grupos ao perder para o Corinthians. E no Campeonato Paulista parou também na segunda fase. Guarani e Atlético Mineiro jogam às 21h30 no Lanchão. E é o jogo que vamos transmitir com toda a equipe de Carlos Batista. Agora 9 da noite, 11 minutos, hora esportiva do Brasil. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação para você. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais
mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 9h13, hora esportiva no Brasil. Franca chovendo nesse momento. No estádio Lancha Filho, os times já começam a entrar no gramado. Guarani e Atlético já fazendo o seu aquecimento no gramado do Lanchão. Esse grande estádio, que tem uma capacidade para 14.686 torcedores, pertence à Prefeitura Municipal e à Casa da Francana, que está também no grupo do Guarani e do Atlético. Além dos três, o Nova Iguaçu também compõe este grupo 5. E a Bandeirantes, em FM 85,7. No YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, girando a equipe de Carlos Batista. Vem aí as manchetes dessa primeira jornada do ano. A manchete do Bugrinho, repórter Bandeirantes. Alô, Vladimir Catarino, boa noite, Vladir. Oi, Roger, boa noite pra você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Feliz ano novo a você, ouvinte Bandeirantes. Que prazer, que privilégio ter você ao nosso lado. O time do Guarani, que vem a campo para essa Copa São Paulo, tentando melhorar ainda mais a campanha do ano passado. No ano passado, o time foi para a segunda fase, eliminado nos pênaltis pelo Corinthians. Confia na experiência de jogadores. Boa parte deles já treinou com os profissionais e alguns até já jogaram no time de cima na temporada que terminou. Jairo Brumer, pela segunda vez consecutiva, comanda o Guarani na Copinha. Roger. Agora a manchete do Galinho, que vem de um vice-campeonato no Mineiro Sub-20, mas que foi 14º no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vem aí, comandado por um ídolo, hein, Vladimir Catarino? Leonardo Silva, zagueiro campeão da Libertadores com a camisa do Atlético, um grande ídolo do torcedor atleticano, e tem a responsabilidade de fazer com esse time renda. A meta nem tanto é o título da Copa São Paulo, mas sim revelar talentos, tanto para o time de cima, como para possíveis negociações da SAF atleticana. Roger. Abraçando aqui o Bruno Pellegrini, o pessoal já com a gente acompanhando pelo YouTube com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Valeu, Brunão, tá aí em São Paulo acompanhando a gente com toda a sua família. Faça como ele, mande aqui a mensagem pra gente através do chat do YouTube da Bandeirantes. Quem vai comentar essa primeira jornada esportiva Bandeirantes, abrindo essa grande temporada esportiva. Tem Copa do Brasil, tem Paulistão, tem Série C do Campeonato Brasileiro e, claro, tem Copinha também. Direto da Toca do Tigre, lá está ele, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Alô, Tigrão, boa noite. Boa noite, Roger. Grande abraço a você, um abraço aos amigos da Jornada Esportiva da Bandeirantes. Feliz ano novo a todos, para você. A gente não tinha falado ainda em 2025. Que corra tudo bem para todos nós, que o Papai do Céu e Nossa Senhora Aparecida nos protejam na nossa longa jornada. É muito jogo, o calendário é apertado. Hoje é 3 de janeiro e já tem jogo no pedaço. A coisa não é brincadeira, não. E a gente precisa contar muito com a nossa fé para pedir lucidez, saúde, inspiração e, acima de tudo, muito respeito aos nossos ouvintes e telespectadores, para que possamos ter pelo menos a pretensão de levar a melhor informação e de levar um trabalho digno da qualidade também dos nossos ouvintes, que é muito alta. Expectativa muito grande, espero poder elogiar pelo menos 3 ou 4 grandes jogadores do Guarani aí, para que, quem sabe, eles possam ainda nesta temporada, que está só começando, terem a possibilidade de subir e de municiar o time de profissionais. Tomara que assim seja. É uma parada indigesta. O Atlético tem uma estrutura de base muito forte, mas o Guarani também tem a sua história, que é belíssima, tem camisa e tem tradição em revelar grandes craques. Tá certo que os tempos mudaram, já foi muito melhor. Hoje a gente vive um período de vacas magérrimas, mas tomara que possamos acompanhar um grande jogo e que o Guarani estreie bem. Só que tem um detalhe: se passar pelo Atlético, para mim, já encaminha a sua classificação para a fase de mata-mata. Tomara que o Guarani estreie bem, que esteja focado, organizado e que proporcione já no primeiro jogo de validade oficial dentro da Copa São Paulo, apesar de ser um sub-20,
que já proporcione uma alegria para o seu torcedor que sofreu e sofreu muito no ano passado, meu queridíssimo Roger Williams. 918, esse é o Tigrão com a sua manchete inicial. E a galera segue mandando mensagem. E todo canto do Brasil tem alguém ouvindo a Bandeirantes. Em BH, a Grace, o André, o Thiago, a Linda e o Luiz Felipe são cruzeirenses. Estão secando o galo e, consequentemente, torcendo pelo Guarani. Pelo Bugrinho nessa estreia na Copa Paulista. Valeu, moçada. Obrigado pelo carinho. Estão acompanhando pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Já em 12 minutos a estreia do Guarani dentro da Copinha. Boa sorte ao Jairo Brumer e seus comandados que vão estar à frente dessa campanha bugrina. O Guarani que foi campeão em 94 enfrentando o Atlético Mineiro, tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele apresentou o Concentração, vai estar no intervalo da Bandeirantes e depois um jogo no principal pós-jogo do Rádio do Brasil, que é o apito final. E comigo na bola rolando vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. E quantos jogos, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Com você, do Pinheiro, boa noite. Muito obrigado, um grande abraço a você também, boa noite. Mas na Copa São Paulo não tem essa não, é muito, hein? É muito de uma vez só. Só para informar que Francana e Nova Iguaçu no grupo do Guarani empataram 1-1, hein? Francana, Nova Iguaçu, esse empate é muito bom desde que o Guarani vença, evidentemente, hein? Na técnica, Gil Kleber no comando, tem o Gabriel Ribeiro, o Anjo Gabriel e o Lucas Pessoa no YouTube. De imediato vamos para o nosso Em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Sendo bem sincero, não dá tempo de falar tudo que terminou. O resumo do resumo, os principais. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou 3-3 com o Azures do Paraná. Tem aqui a Ferroviária de Araraquara. Ferroviária 8, Jaciobá 0. Palmeiras 9 para o Palmeiras, 0 para o Náutico de Roraima. O Fluminense do Rio ganhou da Inter de Limeira. Fluminense 2, Inter de Limeira 1. Repito aqui, grupo do Guarani. Francana 1, Nova Iguaçu também 1, tá? E o Santos, segundo tempo, Santos 1, Tirol 0, Tirol do Ceará, né? Santos 1-0. Lembrando que a Ponte joga amanhã às 13 horas contra o Cuiabá. E o Leandro Borges vai transmitir, hein? Vamos abrir ao meio-dia, mas amanhã às 13 horas a Ponte joga em Santa Fé do Sul, Ponte Cuiabá. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. 9h25, já tocou o hino nacional do Brasil em Franca, no Lancha Filho. A chuva deu uma amenizada, mas ela pode voltar a qualquer momento. O gramado ficou bem molhado. As torcidas se fazem presentes, mas não é grande o público não, até porque chove muito. A gente ainda não teve um take, uma tomada de imagens debaixo das marquises. Deve estar todo mundo por lá para se proteger da chuva que virou e mexeu, tá caindo na cidade de Franca, capital do calçado no Brasil. E vem aí na Bandeirantes, restando 5 minutos para a bola rolar agora, portanto 9h25. A ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco tremula nesta noite em Franca. O time da casa lá também é verde e branco, né? O Guarani vai a campo, escalado com Thiago Lenza, é o goleiro 1. Na lateral direita 2 para Cauê Rafael. Dupla de zaga com Pedro Manuel 3, Felipe Zamboni 4. Na esquerda o capitão do time Nogueira, meia dúzia. Beluco 5, Vinícius Yuji 15, Victor Albanês 10. 7, Léo Porfírio. 9, João Marcelo. 11, Marcelinho, ao time comandado pelo Jairo Blumer. Bugre de Thiago Lenza, Cauê Rafael, Pedro Manuel, Felipe Zamboni Nogueira, Beluco, Vinícius Yuji, Victor Albanês, Léo Porfírio, João Marcelo e Marcelinho. Esse é o Guarani. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. O Galo vem com Pedro Cobra 1, 2 para Lucas Souza, 3 Vitão, 4 Casim, meia dúzia Pedro Oliveira, 5 Cauã Guilherme, 8 Índio, 10 Gabriel Pfeiffer, 7 Jonathan, 9 Pedro Ataíde, 11 Alisson Souza. Leonardo Silva escala o Atlético com Pedro Cobra, Lucas Souza, Vitão, Casim, Pedro Oliveira, Cauã Guilherme, Índio, Gabriel Pfeiffer, Jonathan, Pedro Ataíde e Alisson Souza. É o time do Atlético Mineiro. Arbitragem do jogo. O árbitro é Gabriel Henrique Meira Bispo. Bandeira 1 para a Veridiana com Tiliane Bisco. Bandeira 2, Gabriel Rodrigues Santos. O quarto árbitro é Marcos Saad de Paula. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes.
Bom, meus amigos da Bandeirantes, está tudo pronto, a bola vai rolar, é a estreia do Guarani na Copa São Paulo 2025, aquele momento agora daquele círculo formado de concentração total, de grito de guerra. Eu vejo o Guarani aqui aparentemente, o jogo vai mostrar e a gente vai pontuando num 4-3-3, com o Beluco, Vinícius Iuge e o armador deve ser o Vitor Albanês, Léo Porfírio numa beirada fazendo a diagonal por dentro, Marcelinho do outro lado e o João Marcelo mais centralizado. O Atlético vem aí com uma escola de base muito forte, com uma estrutura extraordinária lá na Cidade do Galo. Vem, logicamente, para tentar fazer prevalecer a sua tradição, a sua grandeza dentro do futebol brasileiro, mas pega também um gigante pela frente, que já tem título na Taça São Paulo, que é muito tradicional na revelação de grandes talentos para o futebol brasileiro. O jogo é muito duro para o Guarani, mas é duro para o Atlético também. Eu acredito que o tom do espetáculo deve ser o equilíbrio, não acredito em placar elástico para nenhum dos dois lados, vai ser no pau, jogo muito justo e quem errar menos, claro que vai levar, e eu espero um Guarani com personalidade, com confiança e não se preocupando apenas em neutralizar o Atlético, mas também se preocupando em jogar futebol, meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Roger Williams! Alô, torcedor, vamos nessa, começamos com a Copinha. Primeira rodada, Grupo 5, bola rolando em Franca. Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. E tentava o primeiro ataque o time do Guarani. João Marcelo derrubado na área, o árbitro manda eu seguir. Já pediu o pênalti o time do Guarani com menos de 30 segundos de bola rolando. O Galo vem para o troco e vem dominando lá pelo setor esquerdo com Pedro Oliveira. Ele retrocede a bola atrás para o Casim. Casim vem, domina, o capitão dos caras empurra a bola para o goleiro Pedro Cobra. Já defendeu a seleção brasileira no Mundial Sub-17 e sai para o jogo. Este é o quinto sinal, marcando 9:30. O árbitro começou um bocadinho antes, quase um minuto antes ele apitou, o árbitro que foi eleito a revelação do Paulistão de 2024. Roger. É árbitro, portanto, de muita expectativa da federação para a estreia do Bugre. Diga, Tigrão. Boa sorte para ele, mas o número do Atlético é invisível, né? Os caras não aprendem, cara. Camisa listrada na vertical, preto e branco, com um número fininho em vermelho, mas um vermelho apagado. Um vermelho queimado. Um absurdo isso daí. Não sei por que é que os caras complicam. Se é tão fácil colocar uma caixa branca e um número em preto ou vice-versa. Uma caixa preta com número branco. Não. Ainda o número é só o contorno. O miolo dele é branco. Então fica uma tirinha vermelha ali. Complica para todo mundo, inclusive para a arbitragem. Complica para quem está transmitindo o jogo. Fica aqui o meu protesto, sim, por essa falta de sensibilidade de quem é o figurino aí, de quem cria o desenho, de quem cria o estilo. Parece que nunca jogou futebol na vida e nunca respeitou quem gosta de detalhes dentro do futebol. É, Tigrão, faço das suas as minhas palavras. E o Vladimir vai nos auxiliando aqui com a numeração quase que invisível da equipe do Atlético, que parte agora para o campo de ataque. Atenção, que esticada bonita pela ponta direita. Lá vem o Galinho, a bola tocada para Jonathan. Lá vem ele faz a proteção. Prendeu, caiu pelo setor direito do campo. Ataca a equipe de Minas Gerais. Retrocedeu pelo meio de campo, bola para Índio. Índio devolve a bola, recomeça aqui atrás com camisa 3, Vitão. Guarani com meias verdes, calções verdes, camisas brancas, detalhes em verde, inclusive a numeração. Atlético Mineiro com calções e meias brancas, camisas listradas na vertical em preto e branco, com a numeração vermelha, o que confunde bastante, não há aquele retângulo que faz com que o número fique visível para nós. Então nós vamos aqui tentando, como diria Galvão Bueno, vamos identificando aos poucos as equipes, e especialmente a equipe do Atlético. Naquele lance... só para não dizer que eu não falei de flores, o Guarani de camisa branca e o número em verde. Pronto, simplificou. Parabéns para quem criou o uniforme. Para o Atlético, quem criou o uniforme, nota 0. Ô Tigrão, com 10 segundos nós tivemos
o João Marcelo sendo derrubado na área, o atacante do Guarani. Você viu o pênalti naquele lance, Vai Tigrão? informar o VAR, Demir Gomes. Hoje o VAR é por aqui mesmo. Não houve nada. João Marcelo se jogou tentando cavar o pênalti e poderia até ter tomado um amarelo por simulação. 3h48 do primeiro tempo, placar de 0-0, começando as emoções da Copinha aqui na Bandeirantes, e vem os caras até que dá atenção. Pedro Andrade recebeu, bateu pro gol, pegou o goleiro, voltou, rebote, soltou, pegou de novo na trave, tentou o Alisson Souza pra fora, quase, o Pedro Ataíde bateu na infiltração, mas não valia nada. Me parece que a Veridiana Pisco já estava marcando impedimento. É isso depois de 2 boas intervenções do Lenza, hein, Vladimir? Ela marcou impedimento, né, na origem da jogada, né, e também depois do cruzamento. Não estava valendo, mas foi uma grande defesa feita pelo goleiro do Guarani. Depois ainda bateu no zagueiro ali, no Nogueira, o lateral esquerdo, né? Depois não conseguiu concluir o ataque do Atlético, mas o jogo já estava parado, impedimento marcado. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Guarani vem no troco, atenção, pisa na área, chuta pro gol. Cruzado com a tentativa do João Marcelo. Vamos ver se teve desvio ou não. Sem desvio, é tiro de meta, a primeira grande pontada do Guarani no jogo. Ele deu o desvio, é escanteio, o primeiro do jogo é para a equipe do Guarani, Vladimir. Tenta responder à altura, né? Depois do susto dado ali pelo time do Atlético, agora é o Guarani que vem pro jogo. Victor Albanesa, nosso conterrâneo, vai pra cobrança, Roger. É o americanense Victor Albanesa, vai pra cobrança, gol da esquerda, é de lá pra cá. 4, tá conversando com a zagueirada lá, com os atacantes também. É escanteio para o Guarani. Primeira bola parada de perigo é para a equipe do Guarani. Levanta a mão esquerda, Vitor Albanês. Vai de perna, canhota, parte, levanta com estilo. Subiu de cabeça para tirar o Vitão. Afastou o zagueiro do Atlético Mineiro. Vai a bola sobrar para o próprio Vitor Albanês pelo setor direito. Deixa a bola sair. O último toque foi atleticano. É bola para a equipe do Bugre. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. 5h50, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Gabriel Ribeiro na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube, com o Giba hoje na técnica externa, o Gilberto Sufi, a direção do Gil Kleber, a direção técnica do Gil Kleber, esse timaço colocando você dentro do lanchão, eu confirmo. 6, primeiro tempo. Guarani, Atlético Mineiro, 0-0, Edu. Olha, o Santos vence, hein? Santos vence, segundo tempo, o Santos 1, Tirol 0 e o Palmeiras deu aquela goleada. Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E olha o Bugrão, atenção, vai pra área, Albanês fintou, levantou na boca do gol, é pra fazer, bateu, sai o goleiro, defende, a bola vai pra escanteio. Quase o Albanês faz o primeiro do Bugre no jogo, Vladimir. Mas é um gol que não pode perder, né? Surgiu ali cara a cara com o goleiro, vem mais Guarani. Cai pela direita, a bola com o Léo Porfírio. Atenção, rolou pra grande área, deixou passar, caiu com o zagueirão Felipe Zamboni, bateu pro gol, tirou dali a defensiva, voltou pra ele de novo, Léo Porfírio levantou na boca do gol, tirou a zaga do Galo, o Guarani aperta demais e não consegue, Catarino. No detalhe, mais uma vez na chegada ali do João Marcelo, do Léo Porfírio, quase que em cima da linha, tirou a defesa do Atlético Mineiro. Guarani pressionando em busca do primeiro gol. Roger. Desktop, o seu final de ano com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br, comece 2025 ainda mais conectado. 7h36, essa é a Bandeirantes, transmitindo a estreia do Bugrinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Guarani, o campeão de 94, enfrentando o Atlético Mineiro, o tricampeão da competição. Chega para afastar, dá tiro, o zagueiro coloca para fora. Sem nenhum tipo de brincadeira, cede arremesso lateral para a equipe do Bugre bater. Lá na ponta direita vai tomando licença o time do Guarani. Vai Léo Porfírio, ele que já jogou pelo profissional é Cauê. Cauê vai fazer a cobrança, cobrou até o Marcelinho, voltou com o Cauê. Ponta direita, levanta a bola na boca do gol, bateu no zagueiro que tira dali de qualquer forma. Um chambão na bola, expulsando o perigo e refrigerando toda a defensiva do Atlético Mineiro. E aí, Tigrão, começa o Guarani em cima, já criou 2 grandes chances para fazer o primeiro, Tiger. E o menino americanense Vitor Albanês não poderia ter perdido o gol, estaria na frente o Guarani.
Uma belíssima enfiada de bola do Léo Porfírio. Guarani empurra, sufoca, amassa e joga o Atlético praticamente para dentro da sua grande área. Guarani estilo cavalo louco. Todo mundo no galope para cima do Galinho. Léo Porfírio com a 7, lado esquerdo. Marcelinho com a 11, lado direito. João Marcelo enfiado. E o Guarani não quer nem saber quem botou o ovo. Ele quer é comer o omelete. Tá indo para cima. Subiu as linhas. O Atlético assustadíssimo, pelo menos nesses primeiros 10 minutos, com o volume ofensivo da equipe do Guarani. Entrou para matar e não para ficar esperando. Sem medo de ser feliz, pelo menos no começo, empolgante a atuação do Guarani. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tenta o Galo, ponta direita, bola com Jonathan. Dá um corpo nele, joga o corpo pra cima dele o Felipe Zamboni, sem falta, a bola sai em linha de fundo, tiro de meta para bater Thiago Lenza, goleiro camisa 1 do Guarani, abraçando nosso companheiro Ariel Ferreira lá em Americana, ele que está confirmando que o Vitor Albanês, além de americanense, é da República do São Luís, grande bairro lá de Americana, revelado pelo camisa 10, e fez toda a base no São Paulo Futebol Clube, hoje defendendo as cores do campeão brasileiro de 78, Guarani Futebol Clube. Ariel que elogiou bastante o time do Guarani, tá gostando do que tá vendo, viu, Roger? E vem o time do Atlético, vem com o Alisson Souza lá pelo setor esquerdo, bola rolada à frente para Pedro Ataíde, atenção, entrou na área, vai para cima, o campo molhado atrapalha, foi pro solo, impedimento, mais um do ataque do Galo, é isso, Vladimir? Isso, né, tá jogando em linha, aparentemente a defesa do Guarani deu certo mais uma vez, tava em situação irregular o ataque atleticano. Gramado já virou uma lama, hein? Buraco e lama, barro para todo quanto é lado. Choveu muito, nesse momento não chove, mas ela pode voltar a qualquer momento. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10h50, primeiro tempo. Estádio Lancha Filho em Franca, 0, Guarani 0, Atlético Mineiro, Edu. Aí é grupo 5, né? Grupo 5 do grupo do Guarani, deixa eu confirmar aqui. É isso, né, Roger? Grupo 5? Sim, grupo 5. Tem muita coisa aqui. Terminou. O jogo de preliminar foi Francana e Nova Iguaçu, foi 1-1. Pênalti para o Galo. Pênalti para o Atlético Mineiro. Pênalti infantil da defensiva do Guarani. Já recebe o cartão amarelo o Beluco. O Galo estava na grande área trocando passes mais pela ponta direita. E aí o jogador Beluco chegou levantando o jogador do Atlético Mineiro. Um pênalti indiscutível que o jovem Gabriel Henrique Meira Bispo não teve dúvidas, hein, Vladimir? E foi pênalti mesmo, né? O Pedro Ataíde acabou chegando na bola primeiro do que o Beluco. E o Beluco acertou somente o jogador do Atlético. O árbitro muito próximo ao lance marcou, deu cartão amarelo ali para o Beluco e confirmou a pênalti para o Atlético. Completando o giro do placar, Edu. Então na preliminar, Francana e Nova Iguaçu foi 1-1 e o Palmeiras goleou 9-0 o Náutico de Roraima. Rádio Bandeirantes. Pênalti para a equipe do Atlético bater. Alguma dúvida, Tigrão, sobre a marcação do pênalti? Não, nenhuma, mas um pecado, né? Guarani fazendo um começo do jogo irrepreensível, agressivo, indo para dentro. O Beluco chegou atrasado, né? Chegou atrasado, um lance que talvez nem tivesse maiores consequências. O Atlético entra muito pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da defesa do Guarani, e ele chegou atrasado. Nenhuma dúvida, uma pena. Agora vamos torcer, né, para que o goleiro do Guarani consiga fazer aí a parte dele. Mas uma pena, um pecado. Pedro Ataíde para cobrança. Gol da direita no Lanchão. 12h45, autoriza Gabriel Meira Bispo. Vai para cobrança Pedro Ataíde, camisa 9 contra o Thiago Lenza, camisa 1, goleirão da equipe do Bugre. Partiu para a bola, atenção, perna esquerda, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Galo! Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Pedro Ataíde, camisa
camisa 9. No pênalti de perna esquerda com extrema categoria, ele manda no canto direito do goleiro que foi pro canto esquerdo, nem sai na foto, ela vai morrer no fundo do gol do Bugre. Pedro Ataíde, ele não perdoa, ele marca, é fatal, é letal, sofre o pênalti, vai para confirmar na conversão, fazendo Galo 1, Guarani 0. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Cobrança de extrema qualidade e tranquilidade também do Pedro Ataíde, né? Mandou a bola no canto direito, o goleirão Thiago Lenza pulou no canto esquerdo, sequer vai aparecer na foto do Jornal de Amanhã. Tá na frente o Atlético Mineiro 1-0. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, quer te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Guarani, que em 24 foi eliminado após a fase de grupos ao perder para o Corinthians. No Paulista Sub-20 parou na segunda fase também. O Galo, que vem de vice no Mineiro Sub-20, 14º no Brasileirão da modalidade da categoria. Vem brigando Vitor Albanesa aqui pela ponta esquerda, melhor para a equipe do Atlético. Ela volta a bola aqui atrás para o Índio. Índio retrocede até a presença do Pedro Cobra. Pedro Cobra, goleiro da equipe do Atlético. Goleiro de seleção de base, ele disputou a Copa do Mundo Sub-17 de 2023. Portanto, olho nele, é um goleiro de muita expectativa que tem o Galo para jogar na equipe principal, que esses dias confirmou o Cuca como treinador para a temporada de 2025. Quase 15 do primeiro tempo, vem Guarani, vamos Bugre, avante Bugre, vem pela ponta esquerda com o Porfírio, atenção, chama para dança, vai pro solo, tomou por trás, falta nele, é falta para o Guarani bater, Vladimir. É liso, né? O Porfírio acabou avançando ali para cima do lateral, o Lucas Souza, que acabou passando-lhe a rapa, né? Deu uma rasteira ali no jogador do Guarani. É falta para o Bugre cobrar. Campo de ataque, setor do lado esquerdo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a Silvia Costa, boa noite. Em Uba-chuva na escuta. Pitarelli pegava muito, é campeão, valeu Silvia, tá lá em Ubatuba, que tá chovendo agora também, um abraço pra você. Emerson Santana, feliz 2025, tá desejando a todos o chat, valeu Emerson. Vamos fazer figa aí, quem sabe é o gol do Guarani, quem sabe o Bugrão empatando o jogo em nome de Pisocol. Argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança pra sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Falta para o Bugrão, abandona Vitor Albanesa, posição da cobrança, vai Cauê, Cauê, perna direita, bateu, levantou, toque de cabeça para fora do gol. Quase o Guarani empatando, Vladimir. Era o zagueirão quem estava subindo por lá, né? O Felipe Zamboni, subiu mais do que a defesa do Atlético, conseguiu o cabeceio, mas mandou a bola por cima. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 16, primeiro tempo. Em Franca, a primeira rodada da Copinha tem Atlético Mineiro 1, Guarani 0, Edu. Segundo tempo de Santos 1, Tirol 0, e o Corinthians joga amanhã, 21h30 em Santo André, Corinthians e Porto Velho de Rondônia. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, anunciando para amanhã a estreia da Ponte Preta. Que horário cruel que a Macaca vai jogar amanhã, aliás, na primeira fase toda, hein, Vladimir? Os três jogos vão ser no mesmo horário, no sol quase nada forte de Santa Fé do Sul. Roger. Santa Fé do Sul, que coisa. Diga, Tigrão. Mandando um abraço aí para Gleger Zorzin e Serjão Zorzin, o pai e o filho. Eles estão em Mato Grosso, lá no rancho, cidade de Paranaíba. Estão muito bem, animados, comportados, estão tomando até a água do aquário com canudinho. Grande Sérgio Zorzin, grande amigo, grande americanense, grande dupla, alô Glegaço. Daqui uns dias volta ao microfone da Bandeirantes, secretário de Esportes de Hortolândia. O homem tá com tudo, não dá prosa. Você vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo da Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta para a equipe do Atlético. O Pedro Ataíde está reclamando um cartão, o Arthur deu só a falta, é aqui no campo defensivo para ser batida pelo Cazim, camisa 4, capitão atleticano. 17h52 de bola rolando, segue caído lá atrás, hein? É o Lucas Souza, camisa 2, agora vai se levantando, o Arthur vai autorizar o recomeço do jogo em Franca. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Para você ter a gourmet, a calabresa, a toscana,
o paio, a cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara e Sorocaba. Além do Bugre do Galo, Francana e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro também compõem o grupo 5. Aliás, jogaram antes, né? E empataram em 1-1, Francana 1, Nova Iguaçu também 1. Vem Galo para o jogo, vem com Casim vira lateralmente a bola para Vitão. Vitão domina aqui na sua zaga central, aciona o goleiro lá atrás, o Pedro Cobra, goleiro de seleção brasileira. Ele joga inteiro de preto, um belo uniforme do Atlético Mineiro. Sai para o jogo, abre a bola com Vitão. Vitão usa a perna direita, soltando a bola pelo meio de campo. Vem para o domínio aqui o camisa número 8, o Índio. Índio vai jogar a bola pelo outro lado para Pedro. Pedro Oliveira vem para o domínio. Ele faz a proteção, Pedro Oliveira, camisa número meia dúzia, faz a proteção, abriu a bola soltando atrás para a presença do Cauã. Cauã para o goleiro Pedro Cobra. Troca passes a equipe comandada pelo técnico Leonardo Silva, o Léo Silva, ex-zagueiro do time do Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu vou explicar por que é o Léo Silva que está treinando e não treinador oficial do Sub-20. Bola lançada à frente, lá vem Alisson Souza, lá vem o Galo, mais um impedimento. Veridiana tá salvando o Bugre hoje, hein, Catarino? Vai sair com cãibra no braço ali a Veridiana, né? De tanto impedimento que ela marca. Esse não sei não se tava, mas ela marcou o impedimento do ataque atleticano. Tava assim, tava à frente. Abraçando aqui o Robson Vitoriano, desejando uma boa transmissão. Ele que tá lá em Leme, nos acompanhando. O Valber Wesley. 2025 é do Cruzeiro, Cruzeirão cabuloso. O Valber, que é torcedor da Raposa. O Alex Fiorillo, 2025 é Galo. Ele tá respondendo. O chat do YouTube da Bandeirantes Campinas virou uma plateia de rivalidade entre atleticanos e cruzeirenses. Aí tem mais um aqui dizendo boa noite a todos. Bora Bugrão, me traz muita emoção para o meu coração. Boa, gostei da rima. O Bruno Pellegrini também, o Vini Lopes, que eu já abracei. E daqui a pouco eu vou abraçar mais ouvintes internautas acompanhando a Bandeirantes. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. E olha o Bugrão lançado à frente, com impedimento ou sem, com o impedimento do João Marcelo. Mas mesmo assim ele errou o gol, hein, Catarino? Talvez até porque percebeu que estava impedido, né? Não foi inteiro pro lance não, mas surgiu cara a cara ali o João Marcelo com o goleirão Pedro Cobra. 20 minutos e 38, primeiro tempo. Lancha Filho em Franca, 1 para o Galo, 0 para o Bugre, Edu. E a Ferroviária goleou, hein? Ferroviária 8, Jaciobá de Alagoas 0 e Mirassol 2, Rio Branco do Espírito Santo 1. Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chamou, falou, Tiger. É o Bandeira que deu esse impedimento aí do ataque do Atlético. Presta atenção pra você ver. Ele é igualzinho o Edson Souza uns 40 anos atrás. É verdade. Parece um sósia. Parece um sósia do Edson Souza. É, do Edson Souza, bom de bola, hein? Bom de bola, bom de bola. Cheio de estilo, de marra. Agora, eu tô preocupado com uma coisa. O Guarani continua bem no jogo, mas a linha de impedimento do Guarani, os jogadores estão toda hora eles dando o impedimento. A bola é lançada, eles fazem a linha e aí ergue o braço marcando impedimento. Quem marca impedimento não é zagueiro. Quem marca impedimento é Bandeira. E eu acho que nesse último o cara que recebeu a bola estava legal. O outro que não participou estava adiantado. Tem que tomar cuidado com isso daí. Falta Bugrão, Cauê levanta lá da intermediária, a zaga tira, vai voltar o rebote, pegou o capitão Nogueira, tentou virar, tira a zaga do Galo, afasta o perigo dali. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Acesse aromadeservas.com.br. Quase a metade do primeiro tempo, tá 1-0 para o Atlético. Tá vencendo na estreia do grupo 5 da Copinha. Mais uma edição da Copa São Paulo e vem Galo. Atenção, escapuliu, entrou na área sozinho, vai fazer o gol. Tocou, defendeu, Thiago Lenza. A defesa do jogo. Sai dessa vez sem impedimento, ataque do Galo e o Tigrão chamava a atenção. E aí eu não consigo, eu não tenho visão de raio-x, não sou Superman para identificar qual jogador que era esse. É o 7, né? 9 ou 7? É o Jonathan 7? É o 7, Tigrão. É, vai ser assim, é essa desgrama mesmo, da gente não ver esse desrespeito que não dá para entender qual é o jogador. Então vamos lá, reconstruir o lance.
Jonathan chutou para uma defesaça do Lenza, hein, Catarino? Não foi defesa, não. Foi direto para fora. Foi para fora? Foi tiro de meta. Saiu bem ali o Lenza na cobertura, mas não tocou na bola, não. Foi tiro de meta pro Guarani. Perdeu uma chance incrível o Atlético. A gente se preocupa tanto em identificar quem é o jogador, que fica já querendo olhar para a camisa do jogador e não presta atenção no lance. Uma porcaria, realmente. Desculpe aí, pessoal de casa. Pois não, mas ele errou o gol, hein, Tigrão? Mas o Lenza saiu bem, né? Saiu bem, fechou o ângulo, diminuiu a opção e aí faltou categoria, né? Ele tentou tirar do goleiro, mas ele tirou bastante. Ele tirou além de tirar do goleiro, ele tirou mais ou menos uns 2 metros do poste direito do goleiro do Guarani, mas era cara a cara. Era ele e o goleiro, mas teve linha de impedimento de novo. Olha lá. Só que nessa, todo mundo tentando jogar em linha e o jogador do Atlético se meteu entre os zagueiros do Guarani. Eu acho que não precisa, eu não gosto de zaga jogando em linha. Não gosto. Por quê? Numa dessa acontece isso daí, ó. O atacante se mete entre eles e até que eles viram, o atacante já tá lá cara a cara com o goleiro. Não gosto. Eu acho que o Jairo tem que corrigir o posicionamento dessa zaga. Um pouquinho mais adiantado, o outro fazendo uma espécie de sobra, né? Para não dar essa opção de uma bola metida entre os dois, já é envolvida a zaga por atacado. Não pode ser assim. Se atrapalha todo o Nogueira, capitão do Guarani, para pegar a bola. Deixa a bola sair, arremesso lateral. Já batido, vem Guarani de novo, vem Marcelinho. Marcelinho vira a bola do outro lado para Cauê. Vamos Guarani, vamos empatar esse jogo. Levantou na boca do gol. O zagueiro tirou, voltou, rebote, bateu colocando por baixo. Léo Porfírio, parado o jogo. Mais um impedimento, é o jogo dos impedimentos, Catarina. Mais uma vez, agora o ataque do Guarani. Quando do cruzamento do Cauã, mas na verdade o Cauê, né, lá para dentro da área, o impedimento foi marcado do Pedro, aliás, do João Marcelo. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25,5, primeiro tempo. 1 para o Atlético, 0 para o Guarani, Edu. Olha, Fluminense ganhou da Inter de Limeira, hein? Fluminense 2, Inter de Limeira 1 e Azures 3, Botafogo de Ribeirão Preto também 3. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade, de segunda a sexta, 11h30 da manhã tem nossa área. E todos os dias você tem às 5 da tarde Esporte em Debate. Aqui na Bandeirantes, o esporte em dose dupla. E segundo o Ibope Cantar, só da Bandeirantes na programação esportiva somos líderes de maneira isolada. Tenta aqui Marcelinho pelo lado esquerdo do campo, bate a bola, o 11 em cima do 11, em cima do Alisson Souza, ganha novo arremesso lateral para bater pelo lado esquerdo do campo, vai para a cobrança Nogueira, o capitão Bugrino, até a presença do 5 Beluco, ele tem a opção do Vinícius Yuji, prefere tocar lateralmente para o Pedro Manuel, zagueirão já está no campo de ataque, passadas largas, curtindo uma de lateral direito, rolou a bola, tocou para Vitor Albanês, chutou pro gol, defendeu Pedro Cobra! Que bomba! Que bomba e que defesaça, Catarino! Bela defesa do Pedro Cobra, hein? Foi astuto ali o Pedro Cobra para fazer defesa. No chute do Victor Albanês, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani. O Pedro Cobra deu bote na hora certa para fazer a defesa. Perfeito, Roger. Tirou a piada da minha boca. É que é meio previsível, né? Eu achei que ia sair. Eu ia demorar um pouquinho para fazer, para manter o clima de suspense. Vem, Guarani. Começo do ano, todo mundo mais lento, né? Demora um pouquinho pra sair até a piada do Vladimir, que já é meio manjadona. Vai pra cobrança, o time do Guarani, Cauê levantou na área, tira a zaga do Galo. É novo escanteio, é pressão do Bugre. E você vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 27-20, escanteio, capricha Bugrão para empatar o jogo ainda no primeiro tempo, lá no Lancha Filho em Franca, não chove nesse momento, estreia do grupo 5 da Copinha, partiu Cauê, levantou o desvio do primeiro pau, ela passa perto no cabeceio do Yudi, passa à direita do gol com extremo perigo, quase o Guarani na rede, Catarino. O Guarani tá pressionando, né, Roger? Bola parada, cruzamento do escanteio, quem subiu foi o capitão Nogueira, ele quem foi o último a tocar na bola. Tirou do goleiro, mas também tirou do gol, mandou pra fora. Dois subiram juntos, né? Tiro de meta. O Nogueira, o último toque do Nogueira. Nogueira foi quem tocou por último. E o Guarani não contratou meia ainda, a gente falava sobre isso hoje no Esporte em Debate. Olha o Albanês aí, ó.
Estou gostando muito do Vitor Albanês. É canhoto, é meio campista clássico, né? É meia armador, mas que chega à frente. Se for para ficar trazendo apostinha besta aí só para satisfazer empresário, tá aí o jogador. Tá aí o jogador, muito bom de bola. Aliás, para mim, os dois melhores até agora, próximo dos 30 minutos do primeiro tempo, é muito cedo ainda. Para mim, o Vitor Albanês e o lateral direito, o Cauê Rafael. Muita facilidade para bater na bola nos cruzamentos, bate fácil, bate dando arco, né? Fazendo a bola fazer a curva contrária ao goleiro. Tô gostando desses dois jogadores e do Guarani como um todo, e o placar não reflete o que é o jogo. O Guarani cometeu um pênalti besta, mas manda no jogo, toma a iniciativa, e o Atlético só reativamente no contra-ataque tenta pegar aí o Guarani de bobeira nessa questão, para mim, de um erro de posicionamento da zaga marcando em linha. Alô, Ferdinand, tá aqui, base do Guarani é lendária, vamos se recuperar. O Emerson Santana tá ouvindo a gente com imagens, o som é da Bandeirantes, valeu, Emerson. A Lucila, feliz ano novo, Roger, para você também, Lucila, e toda a família e todo o pessoal ligado na Bandeirantes. 2005 abençoado por Deus. 25, Vini Lopes, né? Pedro Fonseca, só vir da 2025. Pedro Fonseca, só vim dar um feliz ano novo. E bota aquele hang loose assim. É assim, é hang loose, Vladimir? Não é assim não, é assim, ó. É, mas ele coloca esse símbolo aqui. Não. Qual símbolo que é isso aqui? Você conhece esse símbolo aqui? Não conheço não, nem quero conhecer. Pedro Fonseca, um abraço pra você. Valdete Silva Novaes Moetinho. Alô, vamos Bugre, ela escreve aqui a Valdete, desejando a todos um feliz 2025. Tá na hora de eu virar a página de 24 para 25. Pois não? Tem um amigo nosso aí que foi mandar aquele coraçãozinho já meio manguaçado na virada do ano. Aí mandou fotografar e coraçãozinho com as duas mãos assim. Vai lá. Atenção, Guarani na grande área. O toque por trás do 7, Léo Porfírio. É que ele não caiu, o árbitro esperou ele cair. Afasta a zaga do Atlético dali. Mas deram aquela pegadinha, aquela beliscadinha no pé. Atrás no calcanhar do Léo Porfírio, hein, Vladimir? E reclamou bastante o time do Guarani nesse lance, né? Tá passando agora novamente pela imagem da TV. Foi nada, né? Deu uma forçada ali o Porfírio, tanto que ele se levantou rapidinho. Nada a ser marcado. É o erro. Nada a ser marcado. Pois não. É o erro dos jogadores brasileiros, mesmo no começo aí, né? Na mais tenra idade, né? Tinha que continuar no lance. Optou por tentar cavar, estragou o ataque. Mas o negócio do coraçãozinho ficou muito mal, viu? Ficou bem pornográfico, viu, Roger? Que o cara colocou a mão ao contrário e mandou fotografar. Você imagina o que apareceu na foto. Meu Deus, não quero nem acreditar, nem imaginar. Passamos de 31, Sicredi do Seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, que é te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31:20, primeiro tempo. Depois desse ataque do Guarani, João Marcelo domina, coloca na grande área, atenção, ela bateu no zagueiro, vai sobrar para Vitor Albanês, sobrou com o goleiro Pedro Cobra, fica com ela com tranquilidade. 31:37, primeiro tempo, 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Guarani, Edu Pinheiro. Tá terminando nos acréscimos, jogo do Santos, em Santos 1, Tirol do Ceará 0. E domingo estreia o Flamengo em Mogi das Cruzes, 17 horas em Mogi das Cruzes, repito, Flamengo e Cruzeiro, mas é Cruzeiro da Paraíba. Bandeirantes ligado em você ligado na Bandeirantes. Amanhã tem a Ponte Preta estreando na hora do almoço dentro da Copinha. Aqui é Grupo 5 com sede em Franca. Já jogaram Francana, que é a dona da casa, empatando com o Nova Iguaçu pelo placar de 1-1. Desktop, o seu final de ano com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. O Atlético é formado por atletas nascidos em 2005, 2006, 2007 e 2008. Por isso a comissão técnica foi mesclada com profissionais das categorias sub-20 e sub-17. Auxiliar técnico do sub-20, o Leonardo Silva, o Léo Silva, é o responsável por comandar o Galinho na competição. Isso porque o Guilherme Dalladea, que é treinador da categoria, ele está com um grupo que ficou em BH e deve ser utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro de 25.
Então o Leonardo Silva, ele é auxiliar técnico, mas vai comandar o time na Copinha, porque o Galo deve iniciar a competição do Campeonato Mineiro com o time sub-20. E agora o Galo chegou forte com o Jonathan cabeceando livre, ela passou isso aqui, ó, à direita do gol de Thiago Lenza, quase o segundo gol do Galinho, hein, Vladimir? Teve liberdade o Jonathan ali pro cabeceio após o cruzamento feito pelo Lucas Souza, tirou bem do goleiro Thiago Lenza, mas mandou a bola pela linha de fundo apenas em tiro de meta, Roger. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gabriel Pfeiffer rola a bola para Lucas Souza, ele volta com Pfeiffer, o camisa número 10, vem para cima, foi puxado, o Arthurzinho em cima deu a vantagem, volta pela ponta direita, levanta a bola, Alisson Souza para a grande área, rechaça a zaga do Bugre, afasta o perigo dali, tira Felipe Zamboni, mete essa bola para fora, arremesso lateral para o Galo bater, lado direito, campo de ataque, Lucas Souza vai para a cobrança, ele cobra até a presença do Índio, volta com o Lucas Souza, ajeita a bola para o cara das trancinhas, que é o Alisson Souza, voltou pelo meio, soltando para Gabriel Pfeiffer, Pfeiffer tentou evoluir a jogada e não conseguiu, retoma a posse da bola, o time do Guarani vem para o campo de ataque, é derrubado, Marcelinho, é falta nele, caiu ele, caiu o Cauã, o árbitro optou para marcar a falta do Cauã para cima do Marcelinho, bate rapidamente a falta, o time do Guarani, vamos Guarani, acelera Bugre, Cauã, lá vem ele, ponta direita, vai para cima, vai chutar daí, chutou, carimba, a zaga do Atlético, a opção melhor era o passe à frente para o João Marcelo, hein, Catarino? Foi fominha agora o Cauê, né, acabou optando ali pelo arremate, tinha pelo menos 3 opções de chute, a bola bateu na zaga do Atlético Mineiro, perdeu a chance o Guarani. Alô, Eduardo Ribeiro, escrevendo aqui, bora Galo, vamos ganhar o segundo. Muito bem, Eduardo, obrigado pelo carinho aí, diga Tigrão. O 10 do Guarani eu acabei de elogiar, mas o Gabriel Pfeiffer, né? Será que é neto da Silvia Pfeiffer? Bom, não sei, também não me interessa. Também é bolão, hein? Diferença, mais alto, cabeça erguida e destro. O do Guarani, o 10 do Guarani, o Vitor Albanês, não tão alto, mas canhoto nato. Também bate muito fácil na bola. 2 destaques do jogo até agora, jogadores de muita técnica. É uma pena, né? Ver o que é que um gramado nessas condições dificulta para os jogadores que têm mais qualidade. Que a bola para a todo momento, pula, pinga. É um negócio absurdo. Aí aquela infame que você acabou de contar aí, eu vou meter uma outra. Quando chove nesse estádio, tem que se jogar de lancha. Ah, meu Deus do céu, essa daí é padrão Vladimir Catarino. Dia 3 de janeiro e o Tiger, com toda a sua categoria, direto da toca do Tigre, solta essa, que se chove muito tem que jogar de lancha, só porque o estádio chama Lancha Filho. Olha o Léo Porfírio, segura aí, ele vai de lancha e jet ski. Atenção, usou a perna direita, bateu, carimbou a zaga do Atlético, botou o rebote para Yuji, Yuji ajeitou a bola para Nogueira, vamos lá, capitão, levantou na boca do gol para pintar o primeiro gol, tirou a zaga do Galo. Tentando bastante por cima, o time do Guarani vai insistindo na marcação do gol, empate, hein, Catarino? Mas insiste nas bolas aéreas, né? Nessas, a defesa do Atlético Mineiro tem levado vantagem, depois na sequência, a falta que foi cometida pelo Beluco. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 36:40, primeiro tempo. No enlameado, no barrento, Lancha Filho em Franca, 1 para o Galo, 0 para o Bugrinho, Edu. E acabou o Santos, hein? Santos 1, Tirol 0, no mesmo grupo, Ferroviária 8, Jaciobá de Alagoas 0, é lá em Araraquara. Então em primeiro Ferroviária, em segundo Santos, no saldo tá dando Ferroviária. Rádio Bandeirantes. Alô, Samuelzinho, a parte boa da família, filho do Vladimir Catarino, obrigado, ó. Um beijo pra você, obrigado pelo carinho na audiência da paquera da Rádio Bandeirantes. Bom de bola, viu? Bom de bola. Não puxou o pai, não, é bom de bola, Samuel. Alguém tem que salvar na família. Um é bom de latinha, o outro é bom como cartola de futebol, Juraci Catarino. E tá na hora de alguém aparecer pra jogar bola, né, Tigrão? Garantia minha aposentadoria. Fala, o padeiro jogava um bolão, hein? Esse Tigrão tá um veneno hoje, hein? Aí vem Alisson do meio da rua, soltou a bomba. Thiago Lenza, goleiro do Guarani, fez a tranquila defesa. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Hoje aqui com a gente na externa,
o nosso Giba, grande Gilberto Suf, tá fazendo o som chegar até você direto da cabine avançada da transmissão da Bandeirantes. Deixa a pizza pra gente aí, hein, Gilberto. Já chegou aqui a pizza. Pizza geralmente tem 8 pedaços, né? 2 ficaram. Cuidado, hein? Cuidado com o fora. Giba, come até a embalagem. É verdade, eu não tô vendo a embalagem. Eu acho que... Chegou uma informação embalagem é pra mim comestível que na também ceia agora. de Ano Novo, ele comeu uma leitoa inteira. Meu Deus do céu, olha, se bem que tem leitoinha tão gostosinha aí, né? Com aquele limãozinho, meu Deus, vou até parar de falar. E vem os caras aí, olha o Lucas Souza, lá vem o time do Atlético, rolou essa bola pra Alisson, coloca na grande área, buscando o Pedro Ataíde, ele escorou para o Gabriel Pfeiffer, domina a bola, empurra lateralmente, soltando a bola pra Índio, Índio à frente, entregando a bola pra Alisson, vai deitar, girar pro gol, ele sai desvencilhando-se da marcação de 2 contrários, dá o primeiro combate, Vitor Albanês, mas ela volta pelo meio de campo pra Índio, Índio bate pro gol, bateu em cima do zagueiro, voltou o rebate, soltou a bomba, Alisson Souza fora pela linha de fundo, Catarino. Essa foi parada em Ituverava, né? Chute muito mal ali do Alisson Souza. Perigo nenhum, levou pro goleiro do Guarani. Pisocol, argamassas, rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alô Samuel, tá acompanhando a gente, alô Vini Lopes, alô JS, Ribeirão Preto é Guarani, Ribeirão é Guarani, Jussier. A Ponte tem que jogar meia-noite. Não, ela vai jogar amanhã na hora do almoço, transmissão na Bandeirantes, hein, Catarina? 1h da tarde, com Leandro Boles, contigo e com o Tigrão, é isso? Que trio, hein? Maravilhoso amanhã para transmissão da estreia da Macaquinha. 1 da tarde, no grupo... Que grupo que é, hein? Vai saber, hein? Esse trio aí, formado por Leandro Boles, Tigrão e eu, estamos trabalhando juntos há uns 15 dias já. Não aguento mais ver a cara do Tigrão. É verdade, estão comandando aí os programas da Bandeirantes de segunda a sexta, 11h30 da manhã e às 5 da tarde. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 40 minutos, bola do campo defensivo com Vitão. Vitão solta para Casim, a defensiva do Atlético Mineiro comandada pelo Leonardo Silva, que foi jogador campeão de Libertadores América pelo Galo. Bola com Pedro Oliveira lá pela ponta esquerda, vai pra cima, deixa a bola com Jonathan, levanta na grande área, bate em cima do jogador do Bugrão, tirou Pedro Manuel, voltou pros caras ainda, atenção, pegou pelo meio, Gabriel Pfeiffer tenta fazer a inversão, rebote, volta e volta pra equipe do Guarani. Vamos lá, Léo Porfírio, vamos conduzir legal esse contragolpe, ele faz a presença da marcação em cima de 3. Caiu de Maduro, não foi nada, Jonathan pegou, livrou da marcação, puxou na perna canhota, bateu, desviou no zagueiro, vai entrando na rede pelo lado de fora. Escanteio para o Galo, quase é traído o goleiro pela própria cabeça do seu zagueiro que tentou tirar, e foi o Pedro Manuel, hein, Catarino? Pedro Manuel, né, que já esteve no time profissional também, tentou tirar e quase surpreende negativamente ali o goleiro Thiago Lenza. Mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Galo. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 41 minutos. 41, reta final do primeiro tempo. Em escanteio que Gabriel Pfeiffer vai para a cobrança. Thiago Lença, goleirão, abre o guarda-chuva aí, garoto. Gol da direita, lá do Lanchão. Vai para a cobrança, Pfeiffer levantou, bola aberta demais lá do outro lado. Passou por todo mundo e o rebote vai ser do Guarani. Marcelinho apanha um rebote, vamos ver. Engata uma quarta agora para receber o João Marcelo. Já está no campo de ataque, vai para cima, se atrapalha com a bola. Melhor para a defensiva do Galo, que agora tem ele sim o turnover e a opção de atacar. 41 e 43, Tigrão, e o jogo 1-0 vence o Galo. O Galo equilibrou. O Guarani era muito melhor, parece que sentiu o gol. No momento em que estava a pique de abrir o marcador, muito melhor. Aí o Atlético sentiu que tinha uma estratégia a ser empregada. Quer ficar com a bola. Olha aí como toca a bola o Atlético, como que ele valoriza, para não ficar rifando a todo momento e trazendo o Guarani para cima. Subiu as linhas, nesse momento não é melhor o Atlético, mas ele equilibrou depois de momentos muito bons do Guarani, até por volta dos 13 minutos, quando saiu o gol de pênalti bobo cometido pelo Guarani. Nesse momento equilibrada a partida e a zaga do Guarani bate em cabeça toda vez que o Atlético aperta para valer. Não gosto, já falei desde o início, do posicionamento do miolo de zaga da equipe do Guarani. E só uma observação, o Léo Porfírio, que já marcou inclusive gol na despedida do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Brusque lá em Brusque, ele não pode ser tão individualista, né? Nesse último lance,
Ele tentou driblar 3 jogadores do Atlético, estava cercado, e perdeu a bola ali, além da linha intermediária ofensiva do Atlético. E o gol não saiu por sorte. Então tem que soltar a bola, né? Quem corre é a bola, não é o jogador. Não pode ser tão fominha, tão individualista assim, que ele pode se prejudicar e prejudicar também a sua equipe como um todo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Amarelo. Pra quem? O autor do gol, o Pedro Ataíde, né? Deu um carrinho mais forte, cometeu uma falta mais forte ali no campo de ataque do Atlético. E por isso o árbitro lhe deu cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa 9. Abraçando aqui o Davi, Régio, Bora Bugrão, Fábio Luiz Alves. Que zagueiro ruim esse do Guarani. É melhor ir estudar. Será que ele tá falando do Zamboni, do Pedro Manuel? Tá cornetando aqui demais. O Bruno dizendo que o Bugre vai virar o jogo. Alô, Bruno, obrigado. O Matozinho tá aqui, boa noite a todos. Alô, Matozinho, um abraço pra você, meu amigo. Feliz 2025. 44, reta final do jogo. No seu primeiro tempo tá 1-0 para o Galo. Deixa eu só agradecer rapidamente o Matozinho, que me presenteou com uma bandeja de ovos caipiras ainda no final do ano passado. Muito obrigado, viu, Matozinho? Saiu bolo, saiu gemada, saiu omelete, tudo com aquele ovo caipira. Muito obrigado, Deus abençoe. 1-0 para o Galo, reta final do jogo. O Guarani tenta apertar, bola pela direita, tentativa com 9, João Marcelo tira a zaga, rebote e volta para agitar de cabeça o Marcelinho, setor direito do campo, empurra para Pedro Manuel, volta com Marcelinho com Pedro Manuel, todas as bolas que o Guarani sai do campo defensivo passam pelo Pedro Manuel, já vai triangulando a jogada agora o Beluco abre a bola soltando para Zamboni, já está todo o Guarani no campo de ataque com exceção do seu goleiro, todo o Bugrão no campo de ataque para tentar esse que pode ser o último ataque, não viu os acréscimos ainda do quarto árbitro, Marcos Saad de Paula. Se não apontou nada, vai terminar o jogo, que já estamos com 45 e vem Cauê, lá vem um dos melhores do Guarani no primeiro tempo, lateral direito, levanta a bola, bate em cima do zagueiro, volta o rebate para ele, atenção, ele ajeita agora com o Marcelinho, dá o corpo, deixa passar, dá o corta-luz em si próprio, ele deixa a bola depois para Pedro Manuel, o Pedro Manuel para o Beluco, atenção, pode bater daí o volante, soltou a bomba para fora pela linha de fundo, Catarino. Essa foi parada em Brodowski, né, um chute muito mal ali do jogador do Guarani, mais 2, viu, Roger? Vamos até 47 na primeira etapa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse o site aromadazervas.com.br. O Pera tá ouvindo a gente. Grande Pera. Melhor narração é na Bandeirantes com Roger Williams. Bugre vai virar, valeu Adriano Pera. Grande companheiro, obrigado pelo carinho. É São Paulino, mas gosta do futebol. E tá torcendo pelo Bugrão. Tá 1-0 para o Galo nesse primeiro tempo. Ele prometeu o jogo até 47, estamos com 46. 1 por jogar, portanto. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Bola para Pedro, atraíde pela ponta direita, consegue interceptar o passe para ele, o zagueirão do Guarani colocando para fora, arremesso lateral, é lateral para o Galinho, bater, vai Lucas Souza para a posição da cobrança, último lance talvez do jogo, lança a bola pela direita, deixa passar, fura o pé o jogador do Galo, vai direto para fora, o Pedro Ataíde, o lance bizarro, é tiro de meta para o Thiago Lenza em Catarino. Tiro de meta, Roger, e você, claro, conhece figuras ilustres nascidas em Franca, né, Roger? Eu conheço Rio Negro e Solimões. Exatamente, inclusive tem uma dupla, hein? Tem uma estrada, né, vicinal em Franca que tem o nome de Rio Negro e Solimões. Vai ter palhinha hoje ou não? Vai, na sola da bota, é na palma da mão. Não, mas assim falando não, quero tem que interpretar. Segundo tempo. Segundo tempo. Tá bom. Atenção, você que tá no YouTube, você que tá no FM da Bandeirantes. No segundo tempo tem Itamar e Itapior. Com Roger Williams e Vladimir Catarino, nós vamos cantar Sola da Bota e Palma da Mão, homenagem a Rio Negro e Solimões. Filhos ilustres francanos. E lá em Franca, apita Gabriel Henrique Meira Bispo, mostra o meio de campo e bota um ponto ao final do primeiro tempo. Pedro Ataíde de pênalti, um pênalti bobo feito pelo Guarani. E é só, Atlético Mineiro 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, choveu, hein, o Catarino, olha o estado do gramado, olha o uniforme dos caras, hein. Nossa senhora, que é isso? A chuva contribuiu e também tivemos um jogo antes, né, Edu? Tivemos a preliminar, então tudo isso contribui aí para... Deixa eu melhorar aqui que a minha cabeça estava cortada. Agora sim, isso tudo contribui para o estado do gramado muito ruim nessa primeira etapa e ainda teremos todo o segundo tempo.
São 128 equipes divididas em 32 grupos de 4 cada, 2 se classificam, turno único, evidentemente. E na preliminar, Francana e Nova Iguaçu, 1-1. 1-1. E o Guarani perdendo nesse momento. O Atlético tem 3, Francana tem 1, Nova Iguaçu tem 1. Guarani quarto colocado, nenhum ponto ganho. E só a escalação do Bugre aí, como está jogando o Guarani, Catarino? Pois não, Edu, time comandado pelo Jairo Blumer tem Thiago Lenza no gol, Cauê Rafael, Pedro Manuel, Felipe Zamboni, Nogueira, Beluco, Vinícius Yuji, Victor Albanês, Léo Porfírio, João Marcelo e Marcelinho é o time titular do Guarani. Lembrando que Pedro Manuel, Vinícius Yuji, Léo Porfírio e João Marcelo já tiveram oportunidades no time profissional. Porfírio fez o gol lá no Brusque, não é isso, né? Isso, fez o gol no finalzinho lá da partida em Santa Catarina. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu, já volto. Já volta já. Tigrão em 2 tempos, tem que dar uma faturada, você volta para comentar. Repito, 1-0 Atlético Mineiro, gol de pênalti. Eu admiro a pessoa que trabalha e tem paciência para a equipe de base, porque precisa ensinar o menino a conduzir a bola, quando é que ele tem que ficar com ela, quando ele tem que soltar mais rápido, o posicionamento, é uma correria danada. Aqui é sub-20, né? Você vê como essa meninada é forte. Hoje em dia, quem não tem altura, físico, não consegue chegar no mundo profissional da bola. Dá uma olhada, o Atlético Mineiro, o sub-20 parece que vai começar o Campeonato Mineiro, porque o time mesmo do Atlético tem que se preparar e tal, então foi com o sub-17 mais ou menos contra o Guarani aí. Você vê a meninada do Atlético como que é forte, é uma coisa impressionante, você vê cada meninada que eu vou te contar. Eu admiro muito, porque o Lígio de Carvalho, né, o Lígio trabalha há mais de 40 anos, mais de 50 anos com o menino, né? Foi trabalhando tempo na Ponte, no Guarani, trabalha na escolinha do André Cruz, e o filho dele, o Rodrigo, ele foi contratado pelo Vitória. Vai trabalhar com o Thiago Carpini. Vitória que fez um brasileiro de permanência, conseguiu ficar. E o Carpini mais uma vez brilhando. E já está trabalhando em Salvador. Os caras trabalham dia e noite, telefona, vê jogador. Trabalha na comissão técnica, trabalha também na parte de observação técnica, né? Rodrigo, que já trabalhou no Santos. E o filho aí do Lígio de Carvalho. Então tem que ter muita paciência, seu Tigrão. E se você vê o sub-17, é mais correria e perde mais a bola. É impressionante. Que correria. Você vai no sub-15, é lento, perde bastante a bola. Olha, para você ensinar, tem que ter aquela paciência, Tigrão, equipe de base, importantíssimo trabalho. A gente, pelo menos aqui no primeiro tempo, só concordando com tudo que você falou, a gente consegue pensar tecnicamente poucos destaques, né? E a molecada é só correria, né? É correria dividida e rabo de arraia. E às vezes 3 companheiros sobem para cabecear na mesma bola, um atrapalha o outro, um tromba com o outro. Eu acho que isso é orientação, né? Eu acho que isso é um defeito de quem dirige, ou de quem forma os jogadores e de quem tenta corrigir. Então eu disse aqui, claro que é importante ter intensidade, claro que o futebol hoje em dia, ele é muito mais corrido do que há anos atrás, há décadas atrás, mas é muita correria, às vezes os caras correm mais do que a bola, então por isso que existem posições dentro do futebol, posições definidas, você é primeiro volante, você é segundo volante, você é mais lado direito, você é mais lado esquerdo, você é um atacante de beirada, lado direito, você é um atacante de beirada com liberdade para fazer a diagonal do lado esquerdo, você o meia, eu quero você do meio para frente para receber essa bola e construir, a zaga, o central lado direito, o quadro zagueiro lado esquerdo, os laterais, quando um for, o outro fica, mas aqui não, às vezes a gente vê 15 jogadores em volta da bola. Então fica um jogo feio, porque tem uma ansiedade tão grande dos jogadores e eles se entregam fisicamente mais do que o necessário. Então, ao invés de organizar, de buscar um posicionamento racional, fica todo mundo individualmente, ainda mais sabendo que as rádios estão transmitindo, que tem televisão ao vivo. Os caras querem mostrar serviço porque é aquele momento que todos eles sabem, ou explode agora ou não vai acontecer nada na carreira.
ou mostram serviço agora, ou dificilmente vão conseguir um lugar ao sol dentro do futebol, que é um mundo muito ingrato e com um filtro muito rigoroso, né? Muita gente tenta e poucos chegam ao profissionalismo. Então, fica todo mundo querendo ir na bola ao mesmo tempo. Aí vira uma briga de foice no escuro e dentro do elevador. Fica feio o negócio. Fica difícil de ver. Então, isso para mim é orientação. Eu acho que quando você pega uma molecada dessa daí, que às vezes está com 19 anos agora, 18, mas estão no clube desde os 11, você tem que dizer, ó, posição, sem a bola, vamos ajudar a marcar, mas cada um no seu setor. Vamos procurar dar opção e sair no vazio para quem tem a bola. E não ficar todo mundo querendo ter a bola ao mesmo tempo. Às vezes eu fico com a impressão de que seria melhor colocar 22 bolas. Mudar a regra. Bota 22 bolas em campo e dá uma para cada um. Aí, quem sabe, eles sossegam. Porque o que a gente vê em base, especialmente nessa faixa de idade aí da Taça São Paulo, é os caras querendo resolver na base do rabo de arraia. E no futebol não é assim. Futebol é association. É intensidade? Sim. Mas é toque de bola. É movimentação inteligente. É atacar o espaço vazio e sair da marcação para receber a bola e levantar a cabeça e ver o que vai fazer com ela. É todo mundo de cabeça baixa. Então você vê, eu pensei 2 caras aqui no Guarani que estão jogando com técnica. O Vitor Albanês e o lateral direito, o Cauê Rafael. E no Atlético, para mim, só o Gabriel Pfeiffer, que é o meia, que é o cara que tenta pensar o jogo. Mas ele pega a bola, às vezes tem jogador do Atlético marcando ele para tomar a bola dele, para tentar se projetar, para tentar aparecer para a mídia, para tentar ver se valoriza a carreira. E tá errado. Isso aí para mim é orientação e não é específico para o Guarani, para o Atlético, é para todo mundo. Raramente a gente vê um time nessa fase, nessa categoria, que toca a bola e que tem organização e que tem noção de futebol association. O que torna o jogo um esporte desconhecido para mim. Parece com tudo, menos com futebol. É, a gente bate os olhos, vê uma correria danada, muita falta, muitos erros também. 1-0 pro Atlético Mineiro, o Bugre perde, já o Tigrão volta e dá uma pincelada no que foi nesse primeiro tempo. Lembrando que o Santos ganhou, o Santos 1, Tirol do Ceará 0, Ferroviária 8, Jaciobá de Alagoas 0, Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0, Fluminense 2, Inter de Limeira 1, alguns jogos assim, os mais assim, envolvendo as equipes aqui de São Paulo, Azures 3, Botafogo de Ribeirão também 3, Mirassol 2, Rio Branco 1, amanhã tem o jogo da Ponte, é 1h, hein? Ponte Cuiabá, lá em Santa Fé do Sul, Leandro Borges vai narrar. Vamos abrir ao meio-dia. O Corinthians e o São Paulo também estreiam amanhã. 20h30, Santo André, Corinthians e Porto Velho de Rondônia. 19h em Jaú amanhã, São Paulo e Serra Branca da Paraíba. E o Flamengo Mengão estreia domingo, 17h em Mogi das Cruzes, Flamengo e Cruzeiro da Paraíba. Agora 22h25. Futebol é com a Bandeirantes. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Opção do Vinícius e Uji prefere tocar lateralmente para o Pedro Manuel. Zagueirão já está no campo de ataque, passadas largas, curtindo uma de lateral direito, rolou a bola, tocou para Vitor Albanês, chutou pro gol! Defendeu Pedro Cobra! Que bomba! Que bomba e que defesaça, Catarino! Bela defesa! Valdemir Gomes. Bom, Tigrão, foi esse lance há 26 minutos que você falou assim, ó, Vitor Albanês, estou gostando dele, é canhoto nato, é meia, tá aí, se for pro Guarani trazer aí um meia boca, né, tá aí um menino que pode ser testado, mas precisa ver mais um pouquinho e tal. E aí, 1-0 Atlético Mineiro, passando aí o lance aí do pênalti, Tigrão, foi... Quem que fez o pênalti mesmo foi o Beluco, é isso, Tigrão? Beluco, é isso? É Beluco, né? Eu fiquei com essa impressão do Beluco, sim. É, mas ele errou o chute, como é que foi, Tigrão? Eu acho que ele calcula mal, né? Ele tenta avisar a bola e aquele negócio de calcular errado, né? Então vai na bola, mas o jogador já tirou a bola. Ele pegou somente a perna do adversário. E aí o pênalti ficou caracterizado, mas num lance que aparentemente não ia assim criar maiores complicações, ou não era um lance de perigo, não era um lance agudo. Não devia terminar em nada. Então, para mim, um pênalti, volto a afirmar a sensação que a gente teve em tempo real, não só eu, como o Catarino e também o Roger Williams, de que foi um pênalti desnecessário, chamado pênalti bobo. Mas o Guarani, ressaltando-se aí às vezes a ansiedade excessiva, fez um bom primeiro tempo, teve personalidade, encarou, foi agressivo, foi ofensivo, tanto é que o goleiro do Atlético Mineiro, muito bom, trabalhou mais na partida do que o goleiro Bugrino, estamos falando aí do Pedro Cobra, trabalhou mais do que o Thiago Lenza, o goleiro da equipe do Guarani. E não fosse essa questão do pênalti, para mim, por um pouco de falta de planejamento na jogada, falta de entender melhor, de ter uma antevisão do lance, que o Atlético não teria feito gol no Guarani, não.
e o Guarani criou chances reais. O Atlético teve uma cara a cara e acabou perdendo por absoluta falta de categoria. Foi o Jonathan, o número 7, que chegou errado. Saiu muito bem o goleiro Bugrino, fechou o ângulo, diminuiu o ângulo de ação, mas ele tentou tirar e tirou muito, mas tirou demais. Tirou a bola a uns 2 metros de distância do canto direito, baixo, rasteiro, onde ele tentou colocar a bola. Então, eu acho que num conjunto geral de ações do primeiro tempo, extraindo-se uma resultante daquilo que foi o jogo, que o Guarani foi melhor, apesar do placar, por um lance pontual, isolado, de um erro técnico por parte do menino do Guarani. O placar mostra o Atlético na frente, mas o Guarani foi melhor, foi mais intenso, e para mim está tudo em aberto. E não será surpresa nenhuma, absolutamente nenhuma, se o Guarani conseguir empatar e virar esse jogo nessa segunda etapa que vai começar agora sob o seu comando, Roger Williams. Valeu, Tigrão! Intervalo, Bandeirantes acabou, vai começar o segundo tempo, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Roger Williams! Alô, torcedor! Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeira rodada, grupo 5, bola rolando em Franca! Bandeirantes! No rádio, na internet, só da Bandeirantes! 1-0 para o Atlético e mexeu o Jairo Blumer 2 vezes no intervalo, Vladimir. Saiu o Felipe Zamboni com a 4 para a entrada do Vitinho 16. De origem, o Vitinho é lateral. Vamos ver se é ele quem vai ocupar ali a vaga do Felipe Zamboni na zaga. E saiu também o Marcelinho, 11 para a entrada do Mineiro, 28. Então Mineiro 28 no lugar do Marcelinho e Vitinho 16 no lugar do Felipe Zamboni. Primeiras movimentações, 40 segundos de bola rolando. Guarani no segundo tempo ataca a direita do seu rádio, como se atacasse no estádio Brinco de Ouro para o gol do placar eletrônico dos mastros das bandeiras. Na segunda etapa, Guarani com meias e calções verdes, camisas brancas, o Atlético com meias brancas, calções brancos e as camisas listradas em preto e branco com uma numeração impossível de ver. Já era ruim no começo e depois que sujou tudo de lama, ficou praticamente impossível. A gente está deduzindo em alguns lances aqui os atletas do Clube Atlético Mineiro, tricampeão da Copinha, o Guarani campeão em 94, buscando mais um título. Zagueirão Pedro Manuel quebra do campo defensivo direto para o campo de ataque, botou o Vitor Albanês para correr, o garoto de Americana, camisa 10, já vai despertando atenções pelo primeiro tempo que fez, chegou cortando, rasgando o Casim, zagueiro capitão do Atlético colocando para fora, lateral na ponta direita, o time do Guarani vem para bater com Vitor Albanês, levantando até a presença do Vitinho, pega na bola pela primeira vez, ele deixa a bola passar, abre com o Nogueira, lado esquerdo do campo defensivo, Nogueira fecha na zaga, hein? O Vitinho tá mais adiantadinho, Nogueira fecha na zaga e sai pro jogo Peluco, ele que fez o pênalti em cima do Pedro Ataíde, que virou o gol do Galo. Foi só 1-0 aos 13 do primeiro tempo, 1-0 para o Galo. Agora o Peluco fez outra besteira, virou mal, deu a bola de presente para o Pedro Ataíde, foi obrigado a fazer a falta. O Guarani é obrigado a derrubar o Pedro Ataíde, falta, mas que jogo ruim vai fazendo esse Peluco. Fez um pênalti bobo e agora serviu a bola de presente. Obrigado, Vinícius Iuja, a fazer a falta que lhe rendeu um cartão, hein, Vladimir? Até porque estava totalmente desarmada a defesa do Guarani, né? Pedro Ataíde avançando, acabou recebendo a falta, amarelo para o Vinícius Iuji, camisa 15 do Bugre. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e... Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste tem Iga Atacado para você. 2:46 de bola rolando, 1-0, vence a equipe do Atlético. Pedro Manuel limpa bem a zaga, já solta pela ponta direita com Cauê. Cauê faz um passe curtinho para Vinícius Iuji, chega rasgando por baixo o seu marcador. Tenta colocar para fora o Casim, consegue, coloca a bola em arremesso lateral. O campo tá muito ruim porque choveu demais, já teve um jogo antes. Francana 1, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro também 1, eles que também ao lado de Galo e Guarani compõem o grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gramado muito ruim, Guarani não precisa nem se preocupar com isso, tem que ir pro campo de ataque. Nogueira fez um passe em profundidade, chega a zaga do Galo para tirar dali, fica com ela preso o Gabriel Pfeiffer, vai pressionar, pressionou Mineiro, ganhou, depois a sequência é aterrado com falta, a bandeira dedurou, é falta para o Guarani, Vladimir. Ele caiu e pegou a bola com a mão, né?
a falta não aconteceu em cima dele, mas cometida por ele, o mineiro, que se chama Cauã Matheus, é chamado de mineiro, estava no lance e recebeu a falta. É falta para o Guarani cobrar. 20 graus a temperatura em Franca nesse momento. Desktop, o seu final de ano com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Falta para o Guarani, Vitor Albanês vai para a cobrança, capricha garoto, ponta direita 2 na barreira, armada pelo goleiro Pedro Cobra. Se tirar da barreira com carinho, ele mete no ângulo esquerdo do goleiro, hein? Ele tá protegendo o canto direito, vamos ver o que vai fazer, perna canhota, partiu, levantou, fechado lá no segundo pau, subiu a zaga do Galo, meteu para fora, escanteio. Olha o Guarani na bola parada, pressionando no começo do segundo tempo aí, Catarino. Ele buscava o João Marcelo, né? Tava pronto ali pro cabeceio, tirou a defesa do Atlético, o Guarani já cobrou. Guarani já cobra, vem jogar ensaiada pela ponta esquerda, levantada na boca do gol, Pedro Cobra, dá um soco nela, goleiro da seleção sub-17, o rebote volta para Gabriel Pfeiffer, tenta sair pro jogo, Guarani aperta na marcação, Cauê levanta ele mais o pé, o árbitro não marcou nada, ele consegue fazer o passe na ponta esquerda para Porfírio, tirou a zaga, voltou, o rebote, o Nogueira bateu pro gol, no bate-rebate vai sobrar o chute, bateu, defendeu Pedro Cobra, que defesaça, salva o Galo! Salva o Galo no chute do Léo Porfírio na grande área em Vladimir. Uma defesa cheia de guizos ali do Pedro Cobra, né? O Guarani pressionando, Roger. O Guarani na pressão e o goleiro salvou, quase empata a tônica do segundo tempo. Tigrão é a mesma do primeiro. Começa em cima o Bugrão em busca do gol de empate. A foto do jogo revela o seguinte: o Pedro Cobra, goleiro do Atlético, já é o personagem do jogo, já é o craque do jogo até esse momento. Isso mostra o volume de oportunidades que o Guarani está criando e realmente ele fez uma alteração não só nominal como tática. Ele é o Jairo Blumer, ele volta o Nogueira, bota no miolo de zaga e o menino que entrou, o Vitinho, 16, cai na lateral esquerda, né? Então você vê que a gente falava de uma deficiência da zaga e eu gosto de treinador assim, que põe o dedo na ferida. Não estava bem, tirou o Zamboni. Tirou o Zamboni, puxa o lateral por dentro e entra com o lateral de ofício que estava no banco, né? Você vê que o comportamento da zaga no primeiro tempo não foi legal, a ponto do treinador ter mexido por ali. Pode ter havido uma contusão, mas para mim foi questão técnica realmente. Vem Galo apertando pela ponta esquerda. Atenção, chegou Pedro Oliveira, rolou a bola pelo meio, bateu pro gol, Índio, carimba a zaga do Guarani, rebote volta para o Vitor Albanês, é contra-golpe, vamos Bugre, avante Bugre, ele solta a bola, descarregando no campo de ataque, João Marcelo é empurrado, deslocado, vamos ver se ele vai apitar pela falta. Lateral, apenas lateral. Só, lateral e você viu só. Que a bola não rola, né, Roger? Não rola. O passe que deu o Vitor Albanês ali buscando o João Marcelo, a bola ficou presa no gramado. Pisocol, argamassas, rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra, com Pisocol. Colou, ficou. Alô, Nalu Boer, alô, Pedro Dorival, tá lá em Americanos, hoje estão acompanhando a nossa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Não estão viajando, não? Não, já viajaram mais, né? Ah, mas tem que aproveitar. Grande Pedro, grande Nalu, um abraço. Mas eu não li no schedule, no scout, mas já deve ter alguma coisa prevista aí pro caminho. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen, seu Volkswagen está na Germânica. Sai pro jogo o Casim, é o capitão dos caras. Ele tenta sair pro jogo, viu que ficou apertado, foi obrigado a recuar. Deu a bola para o goleiro, para Pedro Cobra. Com tranquilidade, ele domina com os pés lá na sua meia-lua defensiva. E estamos com 7h38 do segundo tempo, placar de 1-0 para o Atlético Mineiro. Desktop, o seu final de ano com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e comece 2025 ainda mais conectado. Anunciando para amanhã, 1h da tarde, a estreia da Ponte Preta. Leandro Moles vai transmitir para você a copinha aqui com a Rádio Bandeirantes, a equipe do Carlos Batista. Lateral para a equipe do Guarani, Cauê vai para a cobrança. O árbitro pediu para que ele cobre um pouco mais atrás. Gabriel Henrique Meira Bispo, 26 anos, apitou um jogo do Paulistão do ano passado, 3 da Série C e 1 da Série D. E foi eleito árbitro revelação do Paulistão do ano passado. É, portanto, uma figura que a Federação Paulista bota muita atenção.
e muita expectativa também. Pedro Manuel vem com ela dominada no campo defensivo para a equipe do Guarani. É um zagueiro que tem uma ótima saída de bola, hein? Vem para o campo de ataque, abre os braços, ninguém aparece. Agora ele toca a bola para Cauê, de primeira frente para o 10, para o Vitor Albanês. Sai da marcação de 2, tentou rolar de primeira para frente para João Marcelo, cortou a zaga do Atlético. Vem no aperto o Cauê, já conseguiu apertar, já roubou. Ela sobrou com o Vitor Albanês, levantou na boca do gol. Vem um empate aí, tirou a zaga do Atlético. Mete a cabeça, Vitão, coloca pra fora. Olha o Guarani, muito forte no começo do segundo tempo, Catarino. Mandando ver na bola aérea, né? O Vitão, desta vez foi quem fez o corte. Tá preocupado ali o técnico Leonardo Silva, escanteio para o Bugre. Escanteio para o Bugrão, é na bola parada, eu tenho fé que vai ser na bola parada. Em nome das linguiças Seara, que você encontra no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uma delícia as linguiças Seara. Vai para a cobrança Cauê, daqui para Lagoa da direita, bateu o rasteiro. É perigo, é veneno, campo molhado. A zaga rechaçou, rebote voltou, Yudi dominou, vai pro solo, mesmo caído, conseguiu o passe para Vitor Albanês. Ele ajeita a bola para Cauê, tinha mais liberdade para fazer o cruzamento, ponta direita, 2 já colam para cima dele. Que linda fita! Escapa da marcação, usou a perna direita, levantou no segundo pau, tirou a zaga, Casinha afastou dali, vai atrás para brigar por ela, Mineiro se esforça todo, mas não chega. E a bola do Atlético, porque naquele levantamento houve um desvio de cabeça do ataque do time do Guarani. Mas que bonito joga o Guarani no começo do segundo tempo, hein, Tigrão? Tá muito bem, e o menino lateral direito é bom jogador mesmo. Cauê Rafael, muito tranquilo, planeja antes o que vai fazer. Muito bem, o Atlético só no contra-ataque, o Guarani manda no jogo. Olha o Atlético aí. Chegou muito bem agora o zagueiro Bugrino. Teve a leitura correta para fazer a cobertura. O Atlético só no contra-ataque. Foi o Pedro Manuel que chegou. Só no contra-ataque. O Guarani amassa o Atlético, como aconteceu também no primeiro tempo. O Guarani toma a iniciativa, aluga meio campo. É muito forte pelo lado direito com o Cauê Rafael. E gasta a bola o Vitor Albanês, o 10. Muito bom jogador e joga adiantado, hein? Não tem essa de vir pegar a bola aqui da mão do goleiro dele, não, para sair dando toquinho lateral. Ele gosta de jogar próximo da grande área adversária. Faz muito bem a transição. Dominou, atenção, rolou a bola para João Marcelo, vai fazer o empate, bateu à esquerda de Pedro Cobra. Teve desvio, escanteio Guarani, e tudo começou numa saída errada do Pedro Cobra. O time do Atlético tá nervosinho. O Guarani tem que empatar logo o jogo no segundo tempo. Não deu desvio não, Vladimir. Eu fiquei com a impressão. Você acertou, Roger. Fiquei com a impressão de um desvio, mas jogada perigosa do Guarani mais uma vez na conclusão do João Marcelo. Achei que não bateu não. É que o centroavante do Guarani, o João Marcelo, ele luta muito, mas ele tem que aprimorar o fundamento da finalização. Já foi a segunda boa para ele, bem metida, condição de fazer, ele pegou mal na bola. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca 11:40, segundo tempo. O estádio principal, o Dr. José Lancha Filho em Franca, a capital nacional do calçado. O placar por enquanto é Mineiro, Atlético 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Os exagerados de hoje, Operário do Paraná meia dúzia, Tanabe 0, Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0, Ferroviária 8, Jaciobá de Alagoas 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes, no app Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e Alexa, você que está em outros aplicativos, TuneIn, Rádiosnet, etc e tal, migre para o nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você, além de ouvir a nossa transmissão, terá imagens da nossa cabine aqui no Complexo João Jorge Saad, em Campinas, de onde estamos gerando essa transmissão para você da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em nome de Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, que é te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Escapa Pedro Ataíde, atenção, derrubado, falta aí a 1 centímetro, seria pênalti. O capitão Nogueira foi obrigado a derrubar o jogador do Atlético, que ia entrar com bola e tudo.
Falta para o Galo, hein, Catarino? A falta começou fora da área, né? Acabou terminando caindo o jogador dentro da área, mas a origem da falta foi fora. Mas você disse muito bem, foi providencial, porque o jogador ali, quem estava no lance, era o Pedro Ataíde, ia surgir cara a cara com o goleiro. Nogueira recebe cartão amarelo por essa falta. Roger. Pisocol, argamassas, rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 13 minutos, falta perigosíssima contra o gol do Thiago Lenza. Guarani que joga segunda-feira, 3 da tarde contra a Francana, encerra a primeira fase, quinta, 7h15 da noite contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. A equipe do Atlético Mineiro que joga segunda, é o jogo de fundo, 5h15, portanto, contra o Nova Iguaçu. Agora muita demora para se formar a barreira, o árbitro está lá sinalizando com seu spray. São 4 que pede o goleiro Thiago Lenza, 4 na barreira e 3 para bater. Agora a câmera focaliza de perto, dá pra ver quem é quem no time do Atlético. Dá pra ver que tem um camisa 10, Gabriel Pfeiffer. Se deita Mineiro atrás da barreira de 4 jogadores. Vai fechar a barreira por baixo, são 5 no total. É muito perigo. Pfeiffer pra cobrança. Jonathan parece que é o outro também. Jonathan e Pfeiffer. Falta afrontar a meta do goleiro Thiago Lenza. 14 minutos. Autoriza Gabriel Bispo. Vai para a cobrança o time do Atlético Mineiro. Que demora. Estádio Lanza Filho. Público ruim na estreia dos dois times na competição. Pra bola o 10. Pfeiffer bateu pra fora. Tanta produção para absolutamente nada, Vladimir. Essa parou lá em São Joaquim da Barra, né? Terra do nosso Carlos Batista. Muito mal a cobrança do Pfeiffer, direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Alô, Pati Lopes. Tá com a gente aqui o Ferdinand também, o Fábio Luiz Alves. João Marcelo, muita pose, pouco futebol. E é o time do Atlético quem aperta, vem de novo. Mais uma vez na grande área, Pedro Ataíde. Puxou na perna esquerda, mas bateu mal. Com seu bigodinho estiloso, ela passa à direita do gol pela linha de fundo, Catarino. Eram 3 jogadores ali no ataque, né? Mas o chute foi mal. Quem o nosso ouvinte Fábio comentou? Luiz Alves está dizendo que o João Marcelo Marcelo. Muita pose e pouco futebol. Tá bom. Falei outro nome? Não, é que eu queria só saber a quem ele estava se referindo. A primeira jornada, você sabe que a gente está no compasso das férias. Estamos ainda frios, né? Estamos frios ainda. Eu acho que eu nunca narrei o jogo tão cedo assim, dia 13 de janeiro, já estamos aqui. Ano passado, você narrou na Copinha. Mas 13 de janeiro? Dia 13 de janeiro, estivemos juntos. Você tem certeza que foi dia 3 de janeiro? Absoluto. Você dá um chute de vez em quando, né, Vladimir? Mas eu me lembro, foi sim. Costumeiramente você acerta. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Então, nós vamos cantar a Hora da Bota, não? Mais pro final, né? Vamos deixar pro final. Final. Quando o Guarani empatar o jogo. Vamos fazer o esquema João Kleber aqui. Vamos segurando a audiência lá pro final pra galera ver e ouvir a gente cantar aqui. Sora da Bota e Palma da Mão de Rio Negro e Solimões, filhos ilustres de Franca. E vem os caras aí. Pfeiffer domina, sai da marcação, abre pela ponta direita. Domina abrindo lá pelo lado de cima com Lucas Souza. Lucas prende na marcação, traz junto com ele o camisa 7, Léo Porfírio, que vem à caça. Ele descarrega a bola pelo meio para Calban. Calban faz a inversão de bola pelo lado esquerdo do campo. Quem ataca é o time do Atlético. Vem com Jonathan. Jonathan vai dominar de perna canhota, abre e soltar lateralmente para Índio. Índio volta com o lateral esquerdo. Pedro Oliveira retrocede a bola. Tocando atrás com o Casim. Recomeça o time comandado pelo Leonardo Silva. Leonardo Silva, ídolo do clube, o técnico do time do Atlético Mineiro, é o ídolo do Atlético Mineiro, né? Responsável pelo histórico gol de cabeça na final da Libertadores de 2013, que levou, aquele gol de cabeça levou a disputa para os pênaltis e para a inédita Taça do Galo de campeão das Américas. E vem os caras, Pfeiffer dominou de frente pro gol, atenção, saiu da marcação de 1, de 2, de 3, foi pro solo, o árbitro disse que não foi nada, rebote voltou com o Jonathan, bateu pro gol, pegou o goleiro, voltou o rebote, pega de novo, Thiago, tá viva a bola colocada de novo pra Alisson Souza bater pro gol, vira mal dessa vez. 2 grandes intervenções o Lenza em Catarino. Virou um bombardeio, não é? Do ataque do Atlético Mineiro. Boas defesas do goleiro Thiago Lenza, impedindo o segundo gol do Galo. E Roger, no ano passado, nós transmitimos dia 3 de janeiro, 1 da tarde, Tanabi e Ponte Preta, primeira rodada da Copinha. 0-0. Brilhante, como sempre, nota 10, queria ter um filho assim. O Tigrão, se de um lado o Pedro cobra a salva, do outro o Thiago Lenza aparece também, hein, Tiger? O Atlético é traiçoeiro. O Atlético dá a impressão de estar sendo dominado, ele puxa as linhas para trás
mas é um time nesse aspecto com uma estratégia muito inteligente. E quem levou a bola foi o Gabriel Pfeiffer, né? Levou a bola, o goleiro do Guarani fez 2 milagres. 2 grandes defesas, especialmente a primeira, isso na sequência do lance, né? Foi uma jogada continuada, mas a primeira foi impressionante. E aí o que o Atlético faz? Ele se faz de dominado, fica valorizando um pouco a posse de bola e daqui a pouco surpreende com lances verticais, bolas sempre metidas no meio da defesa do Guarani, que não se acertou. A bola está entrando, essa bola central é um perigo. E aí poderia ter feito o segundo gol. O Guarani já diminuiu a intensidade, a exemplo daquilo que aconteceu no primeiro tempo. Começou triturando, depois diminuiu, tomou o gol e o jogo terminou equilibrado no primeiro tempo. Agora a mesmíssima coisa. O Guarani poderia ter empatado, criou a situação, não fez. Nesse momento já demonstra aparentemente um pouco menos de intensidade e de velocidade. E o Atlético com a bola, mesmo se posicionando com as linhas mais baixas, parte para cima e vai para dentro. É um time reativo, perigoso e traiçoeiro. Alterações no Guarani, o técnico Jairo Blumer vai para alteração, hein, Vladimir? A primeira delas, né, saiu o Beluco para a entrada do camisa 8, que é o Lucas Martins. Lucas Martins, 8 no lugar do Beluco. A outra alteração é a entrada do Michael com a camisa 17 no lugar do Victor Albanês. Sai Victor Albanês 17, entra Michael, aliás, Victor Albanês com a 10 sai, entra o Michael 17 e sai o Beluco 5 para a entrada do 8, Lucas Martins. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 20 minutos, segundo tempo. Lança Filho em Franca, 1 para o Atlético, 0 para o Guarani, Edu. Olha, a Ponte joga amanhã, 13 horas, contra o Cuiabá em Santa Fé do Sul. Leandro Borges narra aqui, Ponte e Cuiabá, tá bom? E amanhã, 21h30, amanhã, em 21h30 em Santo André, Corinthians e Porto Velho de Rondônia. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Olha, uma informação, essa é a primeira vez que os times se enfrentam na Copinha. Já se enfrentaram muito em competições nacionais, mas Guarani e Atlético Mineiro nunca se enfrentaram na Copinha. Tá acontecendo agora e tá dando galo por 1-0. E agora tem o Guarani, a bola parada aqui pelo setor direito com o Cauê em arremesso lateral. Ele cobra forte, a zaga do Atlético chega tocando para fora. Pedro Oliveira deu o famoso escanteio de graça para o Guarani, em Vladimir. Pedro Oliveira, que é um dos 3 Pedros, né, no time do Atlético, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. O Lucas Martins, né, sua primeira participação no jogo, vai para a cobrança. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Escanteio Guarani. Escanteio para o Bugrão. Vai para a cobrança o Nogueira, camisa meia dúzia, parte, levanta a zaga, tira no primeiro pau, rebote, volta para ele, levanta de primeira, forte demais, caiu na ambulância, Vladimir Catarino. Faltou pouco, né? Para cair na ambulância. Foi, o vidro estava fechado, né? O cruzamento muito ruim ali do Lucas Martins desperdiçou a chance o time do Guarani. Aliás, o que tem de van ali atrás, hein, meu? Duas ambulâncias, uma base comunitária móvel da Prefeitura de Franca, da Guarda Municipal de Franca, garantindo a segurança e também a proteção de saúde a todos. E tem também uma van de food truck, que tá vendendo lanche de pernil. E teve cartão amarelo para a equipe do Atlético Mineiro, entrada feia, hein? O Atlético agora abre a caixa de ferramentas, um carrinho por baixo, 5 Cauã, fica amarelado no jogo. O Pfeiffer chegou primeiro, né, e cometeu a falta. O árbitro deu vantagem, mas aí o Cauã Guilherme chegou para completar o serviço e ganhou cartão amarelo, camisa 5 do time do Atlético. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai ter trabalho a lavanderia do Bugre, hein? Os caras estão com lama das meias, das travas, das chuteiras até agora da camisa. É uma lama aqui só. Passamos a metade do segundo tempo, tá 1-0 para o Galo. É tempo de ouvir o Valdemir Gomes, o nosso Tigrão, direto da Toca do Tigre. 1-0 para o Galo, tá na frente ainda. Mas o Guarani vai bravamente se manter no campo de ataque, hein, Tigrão? Não entrega o jogo, é um time guerreiro, dá gosto de ver a raça da meninada. Agora eu quero fazer uma observação que o Victor Albanês, lembra que eu falei na minha última participação, intervenção, que o Guarani tinha diminuído um pouco o ritmo e demonstrava
pelo menos alguns jogadores, cansaço físico, o albanês se movimentou muito da linha de meio campo até a entrada de grande área, pelas beiradas, mais centralizado, e cansou. Saiu por desgaste físico e não por deficiência técnica, ele que era um dos principais destaques individuais do Guarani. Falta para o Bugrão de longa distância, mais o goleiro Pedro Cobra. Ele de forma precatada vai colocando três jogadores na formação da barreira. Posicionado para fazer a cobrança ali o camisa 16, Vitinho. Vitinho parte, levanta a jogada ensaiada. Colocou para Pedro Manuel, que escorou de um pau para o outro, mas ela foi direto para fora. Linha de fundo, tiro de meta, Vladimir. O Pedro Manuel não tentou o gol, né? A impressão, ele tentou ajeitar para outro jogador do Guarani chegando, mas a bola foi muito fechada. Foi direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Galo. Só lembrando que as bilheterias são liberadas nos jogos da Copinha, né, Vladimir? Sim, mas precisam credenciamento antes, né, do jogo. Precisa fazer o cadastro da biometria, reconhecimento facial para os torcedores entrarem no estádio. Ah, tem isso, é? Tem essa necessidade para ter um controle maior da segurança por parte da Federação Paulista. Casim derrubado à frente pelo camisa 15, Vinícius Yuji. É falta em cima do capitão do Atlético. Bola no campo defensivo para o Galo bater. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tá sentindo camisa 4, Casinha, hein? Cãibras, parece que cãibras, né? Cãibras. Chega esse momento, realmente, a molecada sofre com cãibras, nada a ser marcado. Esta é a 48ª participação do Bugre no torneio, consolidando aí a tradição do Guarani nas categorias de base, ou seja, de 55 copinhas realizadas até aqui. O Guarani participou de 48, da esmagadora maioria. O Guarani campeão da Copinha de 1994, o time que tinha Luizão como destaque, Pitarelli no gol, ele que participou hoje do nosso concentração, pegou pênaltis nas finais e tudo, daquele time do Muricy Ramalho, o Expressinho, que era fantástico, tinha KT, tinha Caio como reserva, Rogério Ceni no gol, era um timaço. Bordon, e o time do Guarani venceu nos pênaltis em 94, sagrando-se campeão da Copinha. 25, bola no campo defensivo da equipe do Guarani, Pedro Manuel, sai pro jogo, abre com Nogueira, lateral esquerdo, que agora volta para ser o quarto zagueiro da equipe, levanta a cabeça, usa a perna canhota, faz a inversão, ele vai meter aqui do outro lado, mas mete mal essa bola, seria para o Cauê que estava no A, ele jogou a bola no B ou no Z, lateral de graça para o Galinho bater. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Mais um passe errado do Guarani, na retomada da posse, a soltura pela direita para presença do 7, Léo Porfírio, bola foi forte demais, lateral de novo para a equipe do Atlético Mineiro. Situação no gramado, hein, Tigrão? Ela é caótica, cara. Vai ter que chover bastante, fazer só para lavar o gramado, senão ele vai ficar mais escorregadio ainda para os jogos de segunda-feira. Só que tem muito buraco e poça também que já se formaram, né? O gramado é horrível. É horrível. Teve um jogo antes, né? A Francana com o Nova Iguaçu. E aí o jogo já começou com o gramado em precárias condições. E isso atrapalha demais, né? Além da correria da molecada, de rabo de arraia pra lá e trombada pra cá, mas essa questão do gramado também atrapalha mais, né? Aumenta o desgaste físico. Lembrando que é uma estreia e o início de temporada. Então é normal esse desgaste, você vê que agora os times já não conseguem a mesma correria. O desgaste já é gigantesco. O Atlético inteligentemente tenta valorizar a posse, tenta ficar o máximo possível com a bola, porque já percebeu que o Guarani é muito agressivo. E é preocupante, né? Muito preocupante, e isso já reflete no comportamento do time a saída do armador, do Vitor Albanês. O Guarani já nesse momento não tem aquela organização ou não tem aquela transição de qualidade que tinha com o seu 10 em campo. E agora quase que o goleiro do Guarani entrega a rapadura ali, foi tentar sair jogando, chutou forte, a bola só subiu e não ganhou distância e caiu no peito do jogador do Atlético, que não conseguiu dominar. Então o jogo cai nesse momento, isso é bom para quem está na frente, e o Guarani vai ter que buscar pelo menos um empate a partir de agora no coração. Na organização tá difícil.
28 do segundo tempo. Dá um bicão na bola aqui pelo lado esquerdo do campo. Camisa 8, Índio. Levantando para o campo de ataque. Domina Alisson Souza. Meteu essa bola para Gabriel Pfeiffer. Vinha o Galo. Retomada na posse da bola. Rua por baixo. O Yudi vem para o campo de ataque. Usa a perna esquerda. Levantou buscando. Fechando lá do outro lado. Mineiro. Tirou uma zaga do Atlético. Voltou para a equipe do Guarani. Yudi levantou a bola soltando pela direita para Léo Porfírio. Uma finta. Outra vai para o solo. 4 manda ele se levantar. Sai da área. João Marcelo pega a bola. Empurrou. Recebeu de calcanhar do Léo Porfírio. Tocou para o Léo Porfírio. De novo para João Marcelo. Vai bater o gol. Fez. Empata o Bugre. Gol! João Marcelo do Bugre! Avante, meu Bugre, com fibra e testemunho. João Marcelo, camisa 9! Guarani, é mais amor. João Marcelo marca um golaço! Empata o jogo em Franca! Hoje sempre jogada do Léo Porfírio, deu a bola de letra para o João Marcelo. Ele entra na área, bate fraco, manso, mas inteligentemente no canto direito, baixo de Pedro Cobra. Ela vai morrer no fundo do gol do Galo. Empata o Bugre para botar a justiça no marcador do Lancha Filho em Franca. Fatal, letal, João Marcelo é o tal. Faz o primeiro do Bugre da Copa São Paulo, empata o jogo. João Marcelo. 1 para o Bugre, 1 para o Atlético Mineiro, que vale ao detalhe, conta aí, Vladimir. Grandes méritos para o Léo Porfírio, né, Roger? Primeiro ele caiu, pediu falta, o árbitro não deu. Deu tempo dele se levantar ainda, a recuperação de bola do João Marcelo. Ele acabou fazendo um passe com muita qualidade, com maestria para o João Marcelo, que quebrou totalmente a defesa do Atlético. Aí ele chutou forte, ele, João Marcelo, buscando o canto direito do gol defendido pelo Pedro Cobra, empatando o jogo. Agora tudo igual no Lancha Filho. 1 para o Atlético Mineiro, 1 para o Guarani, Roger. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. No Lancha Filho, tudo igual, Guarani, Atlético 1-1, Edu. Pois é, a preliminar também foi 1-1, né? Francana 1, Nova Iguaçu também 1. Esse é o grupo 5 aí em Franca. Então tá tudo empatado. Atlético Mineiro, Francana, Nova Iguaçu, Guarani. Todo mundo com 1 ponto. Lembrando que é tudo único e 2 de cada grupo se classificam. Rádio Bandeirantes. Muitas alterações na equipe do Atlético Mineiro, hein, Vladimir? Foram 3. Saiu 4, Casim, e entrou 13, Ian Feres. Ian Feres entrou no lugar do Casim. Saiu 9, Pedro Ataíde, e entrou 19, que é o Cauã Rodrigo. Mais um Cauã no jogo. Cauã Rodrigo no lugar do Pedro Ataíde. E saiu o Alisson Souza, 11, para a entrada do 17, que é o Ian Neves. Então, Ian Neves, 17, no lugar do Alisson Souza, Ian Feres no lugar do Casim e também o Cauã Rodrigo no lugar do Pedro Ataíde. Tigrão empata o Guarani, justo placar em Franca, hein, Tigrão? Justíssimo. Jogada bem construída, e quero dar relevo a um detalhe aqui. Quando o menino que dá o tapa de calcanhar, o Léo Porfírio, quando ele cai, ele tenta conduzir na individualidade, rabiscando. Sai da ponta e vai para a meia, faz a diagonal. Ele cai, não houve a falta, ele já está no chão e a defesa do Atlético vai sair jogando. Aí o cara que fez o gol, o matador, que é o Pedro Ataíde, que é o João Marcelo, o que é que ele faz? Ele rouba a bola. Ele rouba a bola e tenta arrancar com ela, ainda com o menino que dá assistência, o Porfírio, caído. Aí o Porfírio, muito ágil, já está em pé. E a bola enrosca. Né? O menino que fez o gol, que é o João Marcelo, não consegue evoluir com ela, mas ele tomou da zaga que ia descarregar, que ia tirar de lá. E aí ela sobra com o Porfírio e dá o tapinha de letra, de calcanhar, e aí já pega o João Marcelo entrando. Quer dizer,
Ele participa do início e do fim, o João Marcelo. Do início e do fim da jogada. Apesar de ter recebido a assistência, mas ele, ao roubar a bola do zagueiro, ele propicia a assistência para o Porfírio. Gol muito bem construído, diferente do gol do Atlético, que foi num erro técnico, num penal desnecessário do Guarani. E olha o Bugrão de novo, ponta direita, levantou Léo Porfírio na boca do gol, ninguém do Guarani para cabecear. Rebote volta com o Lucas Souza, 1-1, mas o Guarani vai apertando, vai em busca do seu gol da virada. Quem sai na frente com uma vitória no primeiro jogo de um campeonato tiro curto como esse, praticamente encaminha a sua classificação. Daí a importância, Bugrão, da vitória hoje para cima do Atlético. Tá 1-1 com 33 a etapa final de jogo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontra a loja mais próxima de você. Mais cãibras, hein, no time do Atlético. E agora pegou, hein, Roger? O Guarani empatou, hein? A gente vai ter que cantar. Vamos ter que cantar? Vamos. É na sola da bota. Olha lá, ó. Com fundo e tudo. Com playback é mais fácil, vai lá. A introdução e tudo. Não era pra ter entrado. Vamos fazer a capela. Vamos. É nossa sola da bota. Que no selo da bota. É na sola da bota, é na palma da mão. É nossa sola da bota, é na palma da mão. Bota um sorriso na cara, manda embora a solidão. Bota porque as melhores botas do Brasil são feitas lá em Franca. Anota, Tigrão, para a dupla Itamar e Itapió. 0. Louco, 0. Nenhum. É uma nota de incentivo, né? Rapaz, mas nem nota 1. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos narrar e reportar que dá mais certo. Dá mais certo, né? Sicredi do Seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. O Valdemir entrou me atropelando, eu era a primeira voz, ele é a segunda, ele já entrou na frente. É como se o Solimões cantasse na frente do Rio. Como se aí, mano, não tem jeito. Então você é o Rio Negro, eu sou o Solimões? Já começou raspando tudo no guarda-rei e já começou errando a letra. Era na sola da bota, ele falou no selo da bota. No selo da bota. Não, o selo da bota para mostrar que é oficial, é o couro legítimo lá de Franca. Muda o Atlético, Roger, mais uma alteração no Galo. Tá saindo o Jonathan com a camisa 7 para a entrada do 25, Pedrinho. Pedrinho tem a 25, tá entrando no lugar do Jonathan. Quarta alteração feita pelo Galinho. Amanhã, 13h, tem a estreia da Ponte Preta. Leandro Bolis vai transmitir para você aqui ligado na Bandeirantes. 13h contra o Cuiabá. Mais um grupo começa amanhã, é o grupo da Ponte Preta, esse é o grupo 5. Além de Atlético Mineiro e Guarani que estão empatando em 1-1. Francana e Nova Iguaçu também empataram em 1-1 no jogo de entrada. O jogo de fundo está dando empate também 1-1 e todo mundo vai ficando com um ponto. Falta de ataque do atacante do Guarani, um pouco mais pesado, né? Não adianta reclamar não com a bandeira veridiana Bispo. Aliás, é Bisco, né? O árbitro é Gabriel Henrique Meira Bispo e a árbitra assistente 1, Veridiana Bisco. É isso. A Veridiana, o campo tem tanta lama, é tão difícil jogar num gramado assim, que a Veridiana não tá jogando, pô, ela é a bandeira. Ela também tá enlameada, eu nunca vi um negócio desse. Tem lama pra tudo quanto é lado. Amanhã a Ponte estreia é o grupo 2. O do Guarani é o grupo 5. E você ligado no futebol da Bandeirantes em nome de Pisocol. Argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol colou, ficou. Tenta penetrar, Ian Neves pelo lado esquerdo, não consegue, a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para Thiago Lenza, goleiro do Guarani, bater. O garoto aí que tentou pegar a bola lá na ponta esquerda, o Ian Neves, está com o uniforme limpinho. Por enquanto, dá 5 minutos, ele vai ficar imundinho. Exatamente. Imundinho. Sicredi do Seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. 37 do segundo tempo, o Guarani empatou o jogo com o João Marcelo. Os dois camisas 9 fizeram o gol. Pedro fez pelo Atlético de pênalti no começo do segundo tempo e João Marcelo empatou na etapa final de jogo. E aí o Fábio Luiz Alves, antes dele fazer o gol, lembra que ele escreveu aqui no chat do YouTube da Bandeirantes? É verdade. João Marcelo, muita pose e pouco futebol. Outra golaço que o cara meteu lá, hein?
Alô, Bruno Pellegrini, você acertou, você falou que ia virar. Você tá acertando por enquanto, já empatou, só falta mais um gol. Gustavo Oliveira aqui dizendo que o Guarani vai ganhar o jogo. Alfa Vídeos, Léo Porfírio, o único que estava no time, o resto sofrível. Discordo de você, Alfa, eu acho que o Tigrão também. O Andrei Caldeira, vamos Guarani. Subiu demais nossa audiência aqui, obrigado, deixa o like aí no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E teve amarelo, Vladimir. Pedro Manuel, zagueiro do Guarani, cortou ali o contra-ataque da equipe do Atlético e acabou recebendo cartão amarelo, quarto para jogadores do Guarani. O torcedor é tão volúvel que o cara que falou aí que é muita pose e pouco futebol, daqui a pouco ele vai mandar outra aí, vai dizer assim: João Marcelo, melhor do que Luizão. Léo Porfírio, vem Guarani, atenção, rolou, João Marcelo bateu, vai empatar, vai virar, defendeu, Pedro Cobra, ele já empatou, ele ia virar, que dupla, o Léo Porfírio rolou uma assistência, um garçom sem 10%, o goleiro fez um milagre catarino. Dando muito certo essa dupla Léo Porfírio e João Marcelo, né? O passe do Léo Porfírio, o chute do João Marcelo foi venenoso, por isso o Pedro Cobra buscou escanteio Guarani. Olha aí, vem de lá pra cá, levantada, tira a zaga, alvinegra, afastou o Galinho, rebote volta para o Guarani, boa, roubou o capitão Nogueira lá pelo setor esquerdo, derrubado, é falta nele! Falta para o Guarani na ponta esquerda, é pressão na reta final, Guarani! É pressão na reta final, hein, Vladimir? A falta foi clara, né? Falta ali no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo. É a possibilidade de mandar a bola para a área. O Guarani pressiona em busca da virada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai armando sua barreira, Pedro Cobra. Momento de muito perigo. Essa é a marca de 40 minutos. 40, Gabriel Ribeiro na mesa marcou comigo. No YouTube tá Lucas Pessoa comigo na técnica externo Giba. Timaço do Gil Kleber colocando você dentro do Lancha Filho. Lá em Franca, tá dando empate, ó, Guarani aí, tirou o peso da bola, na rede, pelo lado de cima, na cobrança da falta pela ponta esquerda, hein, Vladimir, e foi o Cauê. O Cauê quem cobrou, né? Foi um misto de cruzamento, a bola foi forte, não sei se ele tentou direto ou se errou o cruzamento, quase surpreende ali o goleiro Pedro Cobra. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos e 30, segundo tempo. Lancha Filho em Franca, 1 para o Guarani, 1 para o Atlético, Edu. Olha, é o seguinte, amanhã então o jogo da Ponte é 13 horas lá em Santa Fé do Sul, Ponte Cuiabá, o Boris transmite. O jogo de fundo, 15h15, é Santa Fé e IAP do Maranhão. Esse é o grupo da Ponte. E tem um jogo interessante amanhã, 3 da tarde, no charmoso Nicolau Alaion, na capital, Vasco da Gama e 15 de Piracicaba. Alô, torcedor convocado pelo Carlos Batista, estamos nós mais uma vez empunhando o microfone forte da Bandeirantes. Líder no Ibope, só dá Bandeirantes em 2025, só vai dar Bandeirantes. E vem Bugrão, lançado pela ponta direita, Porfírio, rasga por baixo, Pedro Oliveira tira o perigo dali, ele fica com ela presa em seus pés e tem jogador do Galo caído, estribuchando no gramado, hein? O zagueiro tá lá, a câmera pegou pesado na coxa direita dele. Mas como tá sofrendo com câimbras o Galo, hein? Muitas câimbras. E vai mexer o time do Guarani já já. Isso mostra que fisicamente, num gramado pesadíssimo que desgasta até mais, o Guarani tá mais inteiro. E fez uma melhor preparação para a taça. Pode tomar o gol? Pode. O time do Atlético é traiçoeiro? É. Mas nesse momento, pela intensidade das equipes, pela ocupação de espaços, pela iniciativa ofensiva, pela proposta ofensiva, o Guarani está mais próximo de ganhar o jogo do que o Atlético. A gente falava no intervalo que, apesar da vantagem parcial que estava tudo indefinido, e que se o Guarani empatasse ou até virasse, para mim, pelo que vimos no primeiro tempo, não seria surpresa nenhuma. Agora, o time inteiro do Atlético tem câimbra. E o Guarani está atropelando. Nesse mesmo ritmo, com acréscimos aí, poderemos ter aquilo que se desenhava, pelo menos pelo que avaliamos no primeiro tempo. Uma possibilidade de virada do Guarani. Só que o futebol é aquela coisa, né? Uma falha individual,
uma bobagem qualquer, uma saída de bola em falso, mas nesse momento o Guarani mostra para todo mundo que está vendo o jogo e que está nos ouvindo que ele não se satisfaz com o empate, quer virar de qualquer maneira. Teve mudança do Guarani, no Atlético Mineiro agora teremos algumas também. O Pfeiffer também não aguentou, botou a gravata praticamente, não está aguentando. Vem a primeira alteração, é a saída dele, Vladimir vai confirmar. O Acef entrou com a 21 no lugar do Pfeiffer. A Acef 21 entrou no lugar do Pfeiffer e o 16, que é o Pacini. Pacini, 16, entrou no lugar do Pedro Oliveira. Então, duas alterações aí nesta leva do Atlético Mineiro. No Guarani, Roger, saiu o Léo Porfírio para a entrada do Nicolas, é zagueiro, 13. Nicolas com a 13 no lugar do Léo Porfírio no time do Guarani. Se eu pedir para você repetir a alteração no Atlético, você me... Claro, Roger, aqui você não pede, você manda. Vamos lá, então, saiu no lugar do 10. No lugar do 10 entrou o 21. 21 que é o glorioso Acef. Acef 21 no lugar do Gabriel Pfeiffer e no lugar do Pedro Oliveira entrou 16, Pacini. Pacini 16 no lugar do Pedro Oliveira. Tá feito, 44, reta final do jogo e você ligado no futebol da Bandeirantes. Como o Jonatas Cardoso tá lá em São Paulo, tá lá no Itaim Paulista e tá acompanhando a gente pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Essa é só a primeira e a primeira a gente não esquece. A primeira transmissão da Bandeirantes no ano. Tá dando empate num futebol bonito. Deu gosto de ver o Guarani. Tá dando gosto de ver o Guarani. Até porque o gol do Atlético foi um pênalti. Numa bobeira que fez o Beluco, cedendo o pênalti praticamente para o Atlético. O Guarani não esmoreceu minuto sequer. Tem chances sim de avançar para a segunda fase da Copa São Paulo. Cobrado pelo arremesso lateral pelo Nogueira. Levanta a bola à frente, cortou de cabeça Pacini. Pacini tirou dali, vem o Atlético nos instantes finais também. Tenta a marcação do segundo gol para vencer o jogo. Mas quem vem é o Mineiro. Traz o time do Guarani, tocou para João Marcelo. Ele domina, tá com fome de bola. Vai para cima, dois contrários na marcação. E perde a bola, deu 5 minutos, o 4-4 levanta o instrumento aqui, sua placa, vamos até, portanto, 50, estamos com 45 agora, domina o time do Atlético, vem pelo setor esquerdo do Pacini, ele vai fazer um passinho pelo setor esquerdo do campo para Ian Neves, Ian domina nessa bola, entregou para Pedrinho aqui no setor intermediário, rouba, sai de novo, tocando para Pacini, lá pelo setor esquerdo do campo, abre essa bola para Índio, tá 1-1 o jogo, vai terminar já a partida, você ligado no futebol da Bandeirantes, continuará ligado nas emoções e todas as informações no apito final, o principal pós-jogo do rádio brasileiro. Vai viajar? Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 46 minutos, etapa final de jogo, 4 por jogar. Tigrão, 1-1, e eu disse há pouco, o Guarani deu gosto de ver, pelo menos até esse momento tá jogando muito mais do que o Galo, né? Muito mais, e só não tá 2-1 porque o Pedro Cobra, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, logo depois de ter sofrido o empate, fez um milagre, um autêntico milagre, num chute perigosíssimo, venenoso do próprio João Marcelo, que empatou pro Guarani. Ele faria o gol da virada, um milagre, é um goleiro muito grande, goleiro da seleção brasileira sub-17, uma bola cruzada nesse campo escorregadio no chão e ele conseguiu com a pontinha dos dedos meter para escanteio. Então tá dando gosto sim, time determinado, time guerreiro, um time com personalidade, um time acima de tudo valente e com alguns valores individuais muito interessantes. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Acesse aromadeservas.com.br. Pois não, Vladimir? O Acef 21 do Atlético Mineiro recebeu cartão amarelo, anote aí na sua papeleta, Roger. A papeleta, ela tá parecendo o gramado do Lancha Filho. 12 alterações, não é brincadeira não, hein? E aí do time do Galo eu tô tentando adivinhar e lembrar qual jogador começou o jogo com essa camisa horrível para transmissão de futebol que tem o Atlético Mineiro, né? Esse aí até que dá para saber, entrou agora, Ian Neves, ó, tá limpinho. E olha que ainda periga ter errado. E para ele terminar limpinho assim é porque não participou do jogo também. Não, né? Não se esforçou não. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Coloca para fora Nogueira, o capitão do Guarani.
Depois a infiltração pela direita que deu Ian Neves, cedendo o arremesso lateral na ponta direita. Marca comigo o eletrônico Bandeirantes para 48 e 48 do segundo tempo. Bobeou, né, Tigrão? Goleiro, né, do Guarani, Thiago Lenza. Claro, a bola era dele. O Nogueira falou, vem. Ele ficou bobeando. O Nogueira foi obrigado a meter a bola para a lateral, dar a posse de bola pro Atlético no momento crucial do jogo. Felizmente, não aconteceu nada. A bola já saiu novamente, agora é lateral para o Guarani. Mas ficou esperando não sei o que o Thiago Lenza. A bola era toda dele. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Encontre no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani joga a segunda, 3 da tarde contra a Francana. O Atlético Mineiro joga a segunda, 3h15 contra o Nova Iguaçu. Guarani, que o ano passado parou no Corinthians na segunda fase, parou no campeão. Vamos ver se esse ano aqui muda a situação e o Guarani vai pra cima pra tentar repetir 94, quem sabe quando foi campeão. Lá vem pela ponta esquerda o time do Bugre. Atenção, boa finta, linda finta. Michael levantou na boca do gol, cortou o zagueiro, vai voltar o rebote para o Alviverde, campeão brasileiro. Atenção, vem por aqui o Pedro Manuel, zagueirão, vai levantar no segundo pau. O goleiro só ficou olhando, escora o zagueiro, mete pra fora, escanteio. O último lance do jogo vai ser Bugrini, vai ser de bola parada e vai ser o escanteio, Catarino. E o Pedro Cobra ficou bravo, né? Porque a bola estava tranquila, ia direto pela linha de fundo, o zagueirão, até que meio assustado, colocou a bola pela linha de fundo, propicia escanteio para o Guarani. Para Desktop, o seu final de ano, como internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br. É escanteio para o Bugrão, lá vem ela, levantou, subiu, Ian Pérez, tira dali. Tem o Ian Ferres, né? O Ian Neves, foi o Ian Ferres quem tirou, mas o rebote volta para o Guarani, colocada a bola na grande área, atenção, dominou, é pra virar, é pra fazer, dominou, virou Pedro Manuel, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra. Pedro Manuel, camisa 3! Que golaço! Que golaço! Ele não perdoa! Ele marca a virada do Guarani na marca de 50 minutos. Verde é a cor da esperança, a cor da esperança é verde na marca de 50 minutos. Pedro Manuel jogou muito o jogo inteiro, como o Guarani também. O gol da virada é propício, é merecido. Ele não perdoa, ele é fatal, letal, ele é o tal. A bola vem lançada, o Nicolas Silva escora de cabeça. O Pedro Manuel mata no peito e vira de primeira, como legítimo centroavante. Estufa a rede de Pedro Cobra, mete a bola pro fundo do gol e fica caladinha a torcida do Galinho. 2 para o Bugrão, 1 para o Galo e é fim de jogo em Franca. Começa com tudo, festa total da pátria bugrina, Vladimir. Uma jogada de zagueiros com características de atacantes, né? A bola foi cruzada, o Nicolas subiu, ajeitou de cabeça para o Pedro Manuel, que não se desesperou não, matou no peito, esperou o momento certo para o arremate e fuzilou o gol do Pedro Cobra. Vira, roda, vira o Guarani, 2-1. O Bugre estreia com vitória na Copinha. E que vitória linda do Guarani, para empolgar sua torcida de virada em cima de um gigante, simplesmente um tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Terminou 3 para o Guarani, 1 para o Atlético Mineiro. E vem aí na Bandeirantes para repercutir com festa esta vitória do Guarani. O apito final com Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Virada 2-1, Bugre vencendo e começa com uma situação muito boa em Catarina. Esse grupo 5 em Franca, na preliminar, Francana e Nova Iguaçu 1-1. Então, em primeiro, Guarani tem 3, Francana e Nova Iguaçu tem 1, Atlético Mineiro nenhum ponto ganho. Próximo jogo, Catarino. Contra Francana, né? Na próxima segunda-feira, a partida do Guarani, a segunda rodada. E teoricamente, né, do Atlético Mineiro é o adversário mais forte do Guarani nesse grupo. Claro que teoricamente, a gente não viu Francana jogar ainda, nem a equipe do Linense, né? Mas são aí times que podem também complicar, mas um excelente resultado. Guarani com esta vitória de virada, somando 3 pontos, lidera o seu grupo nesta primeira rodada da Copinha, Edu. E você vem já no craque, hein? Roque Catarino. Valeu, Edu. É isso aí, amanhã também tem o Jogo da Ponte, vamos começar meio-dia, hein, Catarino? Um abraço, bom descanso. Vai trazer uma marmitinha pra gente, Edu? Uma marmitex você ao vivo. Ah, boa. A gente reparte com muita tranquilidade, com muito prazer. Até mais, até mais. Vamos lá, o Tigrão vai comentar daqui a pouco o Roger Williams, que narrou aqui 2-1 Guarani de virada. E nos acréscimos, marcando o gol da vitória aos 50 minutos. Agora a vez o Tigrão, 1-0 Atlético Mineiro a 13, primeiro tempo, o de pênalti. O Beluco do Guarani, ele perde o tempo da bola e faz um pênalti bobo, mas foi pênalti. E o Pedro Ataíde cobra bem, 1-0. Aí no segundo tempo, o empate surge a 28 minutos. João Marcelo, ele recupera a jogada, João Marcelo, ele que roubou a bola, uma confusão e tal, João Marcelo voltou e roubou a bola, e o Léo Porfírio, que tinha acabado de se levantar, no lance anterior, na jogada, ele tinha caído, mas não foi nada de falta, ele se levanta e toca de calcanhar para João Marcelo. Então João Marcelo se recupera, entrega para Léo Porfírio, que acabou de levantar, toca Léo Porfírio de calcanhar para João Marcelo, já dentro da área, bate e empata 1-1. E o segundo gol, muito bonito, o Nicolas, o grandão, mas como é grande, entrou durante o segundo tempo aí, Nicolas ajeita de cabeça no bico da grande área. Ele dá uma cabeçada pro meio, lá na Murvuca, lá na pequena área, e o Pedro Manuel mata no peito, e mesmo tendo 2 à sua frente, ele mata no peito, fuzila, fazendo 2-1. Oi, Tigrão! Uma grande vitória do Guarani, deixou uma ótima impressão, já tinha jogado bem no primeiro tempo, às vezes é típico da idade, a gente observava isso,
os meninos muito ansiosos, às vezes todo mundo em volta da bola, mas a hora que controlou um pouquinho a ansiedade, o Guarani mandou no jogo, empurrou o Atlético para trás. Claro que o Atlético tem qualidade, mas o time do Guarani é mais cascudo, é mais experiente, né? O Atlético está jogando aí praticamente com o seu sub-17, mas é um sub-17 de muita qualidade. E o que a gente tem que dizer? Que o mérito é total da equipe do Guarani, muito melhor preparada fisicamente, melhor tecnicamente. Quando tomou o gol no primeiro tempo, num erro técnico para mim, do Beluco, que perdeu o tempo da bola, foi acertar a bola dentro da grande área, pouquinho atrasado, acabou chutando, não a bola, mas a perna do jogador do Atlético. Para mim o pênalti ficou caracterizado, foi bem batido pelo Pedro Ataíde, o 9 da equipe mineira, só que naquele momento o Guarani mandava no jogo, já tinha criado 3 ou 4 situações, ou seja, deu toda a pinta de que entrou para ganhar o jogo, para praticar um futebol propositivo, propondo o jogo ofensivo, empurrando o Atlético para trás. Tomou o gol, paciência, teve a chance para empatar por 3 oportunidades e desperdiçou. Veio o segundo tempo, o Guarani continuou melhor. Em alguns momentos o Atlético conseguia, no mínimo, na pior das hipóteses, equilibrar jogando no contra-ataque, ficando com a posse da bola, tentando tirar a intensidade do Guarani, sentindo que o Guarani estava mais inteiro dentro do jogo. É isso que nós vemos. O próprio Atlético jogava reativamente no contra-ataque, em alguns momentos, quando não estava posicionado para o contra-ataque, ficava tocando para esperar o tempo passar. Ficava tocando para tentar tirar a intensidade do Guarani e para, com isso, obviamente, diminuir o seu risco de sofrer o gol. Mas não teve jeito, numa jogada de muita raça e de muita percepção do momento, o centroavante do Guarani, o João Marcelo, quando o Léo Porfírio carrega a bola e cai, quase que na linha de grande área, e a zaga chega para tirar, o João Marcelo dá o bote e ganha da zaga. E ao ganhar da zaga, ele oferece essa bola para o Porfírio, que já estava em pé. O que faz o Porfírio? Com muito reflexo e muita percepção do lance, com muita velocidade de raciocínio. Dá um tapa de calcanhar para o próprio João Marcelo, que tinha roubado a bola e já entrava para receber. Aí ele dá um biquinho e joga na bochecha da rede, tirando do grandão, do ótimo goleiro Pedro Cobra, da equipe do Atlético Mineiro. Empata o Guarani aos 28 e continua em cima. E aí o Atlético mostrou o seu despreparo do ponto de vista físico. O Atlético começa a ter cãibras generalizadas. Praticamente todo mundo com cãibras, sentindo gramado pesado, sentindo o ritmo de muita intensidade do jogo, e depois da metade do segundo tempo, o Atlético travou. E o Guarani inteiro, todo mundo mexeu 6 vezes, tentando oxigenar o time, e o Guarani melhor fisicamente, com mais confiança, com mais personalidade. O Guarani, com o tesão de ganhar o jogo, foi buscar na raça, no peito, na determinação, aos 50 minutos, na última bola do jogo, num escanteio desnecessário do Atlético. O zagueiro se apavorou, a bola ia para fora. Ele deu uma peitadinha nela e meteu para escanteio, imaginando que pudesse ter alguém do Guarani atrás. Foi até advertido pelo seu companheiro Pedro Cobra, o goleiro. Falou, pô, mas não precisava, ia sair, não tinha ninguém. Mas ninguém também falou, tá só, né? E ele, pelo sim, pelo não, bola de segurança, deu uma peitadinha e meteu para o escanteio. Veio a cobrança, a bola é tirada, mas fica ali, próximo do bico esquerdo da grande área, e é levantada, se eu não estiver equivocado, pelo Nogueira, pelo capitão, que no primeiro tempo foi lateral esquerdo e no segundo tempo foi zagueiro, pelo lado esquerdo. Ele cruza, e aí o grandão que tinha entrado, o Nicolas, que é zagueiro, mas ele tinha descido para cabecear, porque era a última bola do jogo, e era um escanteio a favor do Guarani. Como o Guarani retoma a posse de bola próximo da grande área, ele continua ali no segundo pau. É feito o cruzamento, ele faz a linha de passe de cabeça e joga
para o meio da grande área. E aí a pintura. O Pedro Manuel, como um autêntico centroavante, mata no peito e antes que ela tocasse o chão, dá um meio voleio de novo na bochecha direita da rede do Pedro Cobra e o Guarani vira o jogo. Nós dizíamos no intervalo que se o Guarani empatasse ou até virasse, pelo menos a mim não ia surpreender por aquilo que vimos no primeiro tempo, pela garra, pela gana, pela fibra, pela fome de ganhar o jogo que esses meninos do Guarani mostraram. Então, para mim, um resultado justíssimo, onde, obviamente, o Atlético toma um grande castigo no finalzinho e o Guarani recebe o prêmio pela sua determinação, pela sua vontade de vencer, pela sua raça e por ter acreditado até o último momento. Para mim, 2 Guarani. Atlético Mineiro de virada, mostra com absoluta fidelidade quem é que mandou no jogo e quem é que foi melhor durante os 90 minutos mais acréscimos, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Messi Tigrão em 23:37. Vamos ao craque do jogo de virada. Guarani 2, Atlético Mineiro 1. O gol da vitória nos acréscimos no último lance aos 50 minutos. Zagueirão, o Tigrão falou, não percebi. Pedro Manuel, zagueiro. E o que deu de cabeça também era zagueirão. A zagueirada foi pra frente e resolveu a virada. Agora o craque. O craque do jogo. Já você vai ouvir o gol da vitória. Roger Williams narrou aqui 2-1 Bugre. Agora vem com o craque. Quem? Oi, Roger, o craque. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, agora dentro do apito final para votar no craque do jogo. Pra mim, Pedro Manuel, não só pelo golaço que fez, gol de centroavante habilidoso aos 50 do segundo tempo, mas pela partida que fez como um todo. Foi o cara que conduziu a saída de bola com muita primazia em todos os lances que o Guarani começava no setor defensivo, criou várias chances, não errou nenhum passe, se eu não estou enganado. Então, para mim, merecido Pedro Manuel, camisa 3, que fez o gol da virada do Bugre, o primeiro craque do jogo do ano, Edu. Ok, parabéns pela narrativa, Pedro Manuel, que já faz parte do profissional, né? Oi, Vladimir Catarino, diga lá, meu irmão, o craque. Oi, Edu, ouvintes do apito final, o primeiro voto no craque do ano de 2025 vai para o Pedro Manuel, zagueirão, né? Foi muito bem defensivamente e no último lance do jogo marcou um golaço dando a vitória ao Guarani. Meu voto vai para o Pedro Manuel, Eduzão. Muito bem, parabéns. Então tá com 2 votos. Pedro Manuel faz o gol da vitória. Agora, esse Nicolas, que ajeitou de cabeça pro Pedro Manuel, também é zagueiro, mas não é um Nicolas qualquer. Se escreve Nicolas, N-I-C-K-O-L-L-A-S. Eu vou repetir e soletrar o Nicolas, que de cabeça ajeita para o Pedro Manuel fazer o gol. Nicolas, N-I-C-K-O-L-L-A-S. Nicolas. Mas e o craque em Tigrão, sem soletrar, quem foi, hein? Sem soletrando, né, Edu? Nós vamos esmiuçar daqui a pouquinho pelo menos 4 destaques individuais na grande virada do Guarani. Mas como ele foi decisivo e na zaga também teve que se virar lá, porque pelo menos no jogo de hoje não estava bem o seu companheiro de zaga, o Felipe Zamboni, inclusive foi substituído no intervalo, e o Pedro Manuel teve que defender e teve essa personalidade, né? Teve essa confiança no próprio taco, foi lá e decidiu o jogo na última bola. Não dá para deixar de contribuir aqui com a unanimidade. Não dá para a gente deixar de colocar aqui que ele realmente foi brilhante, muito frio, se projeta entre os 2 zagueiros do Atlético, no peito, e antes que a bola caia faz um golaço, um gol típico de atacante, ele que é um becão. Para mim, leva sim o voto de craque do jogo, o primeiro craque do jogo da nossa primeira jornada esportiva de 2025, Pedro Manuel, conceito bom. Pedro Manuel, o craque do jogo por unanimidade. Por que será, hein? Por que será, hein, Roger Williams? Vamos lá. O rebote volta para o Guarani, colocar a bola na grande área. Atenção, dominou, é pra virar, é pra fazer, dominou, virou Pedro Manuel, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol.
Ele não perdoa. Ele marca a virada do Guarani na marca de 50 minutos. Verde é a cor da esperança. A cor da esperança é verde na marca de 50 minutos. Pedro Manuel jogou muito o jogo inteiro, como o Guarani também. O gol da virada é propício, é merecido. Ele não perdoa, ele é fatal, letal, ele é o tal. A bola vem lançada, o Nicolas Silva escora de cabeça. O Pedro Manuel mata no peito e vira de primeira, como legítimo centroavante. Estufa a rede de Pedro Cobra, mete a bola pro fundo do gol e fica caladinha a torcida do Galinho. 2 para o Bugrão, 1 para o Galo, e é fim de jogo em Franca. Olha, tivemos Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0. O que é isso? Azures do Paraná 3, Botafogo de Ribeirão também 3, Mirassol 2, Rio Branco do Espírito Santo 1, Santos 1, Tirol do Ceará 0. Tirol, isso mesmo, Tirol. Santos 1, Tirol 0. Ferroviária 8, Jaciobá de Lagoa 0. Guarani 2, Atlético Mineiro 1. Fluminense 2, Inter de Limeira 1. Olha, amanhã 13 horas, Ponte Cuiabá. O Boris transmite, vamos abrir ao meio-dia. 21h30 amanhã tem Corinthians e Porto Velho de Rondônia, jogo em Santo André. E amanhã, 7 da noite, em Jaú, São Paulo e Serra Branca da Paraíba. E domingo, estreia o Mengão, Flamengo e Cruzeiro, mas é da Paraíba, 17 horas em Mogi das Cruzes. São 128 equipes divididas em 32 grupos, e seja o que Deus quiser. Olha, já eu falo aqui a coletiva, a ficha, né? A escalação do Guarani, repito aqui os gols e volto com o Tigrão com a defesa do jogo e termino com o Tigrão no gabarito 23h43. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Franca, no Lancha Filho, o Guarani jogou, vamos lá, o goleiro é o Thiago Lenza, Cauê, lateral direito, Pedro Manuel, Felipe Zamboni é a dupla de zaga, depois do intervalo o Zamboni saiu, entrou Vitinho e o Nogueira é o lateral esquerdo. Beluco, volante, saiu a 25º tempo, entrou o Lucas Martins, o 7 é o Léo Porfírio, ele saiu aos 42 segundo tempo, entrou Nicolas. E o meia é o Vitor Albanês, que foi até 22º tempo, entrou o Michael. Depois o Marcelinho, que saiu no intervalo, entrou Mineiro. E João Marcelo e Vinícius Iugi, que atuaram o tempo todo. O técnico é o Jairo Blumer, segunda Copa São Paulo pelo Guarani, do Jairo Blumer. O Gabriel Bispo apitou, amarelo para o Guarani, o Beluco, o Vinícius Iugi, o Nogueira e o Pedro Manuel. Os gols: o Atlético Mineiro faz 1-0 com Pedro Ataide de pênalti a 13 do primeiro tempo. Segundo tempo, a 28, empata o Guarani com o João Marcelo. E aos 50 minutos, o zagueirão Pedro Manuel matou no peito e mandou ver, virando 2-1. Guarani agora joga na segunda-feira, às 15 horas, Guarani Francana. E na quinta-feira, dia 9, 19 horas e 15 minutos, Guarani e Nova Iguaçu. Como houve empate na preliminar entre Francana e Nova Iguaçu, então o Bugre lidera com 3 pontos, Nova Iguaçu e Francana têm 1 ponto e o Atlético Mineiro nenhum ponto ganho, são 2 de cada grupo que se classificam à próxima fase, 23h48. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu acho que eu tenho 5 aqui. O Tigrão vai forçar a memória. 6 minutos de jogo, mas 6 minutos. Vitor Albanês, cara a cara com o goleirão aí, que joga para escanteio, né? Com os pés, jogou para escanteio. Veja como são as coisas. Que oportunidade perde o Guarani logo a 6 minutos, hein, Roger Williams? Atenção, vai pra área, Albanês feintou, levantou na boca do gol, é pra fazer, bateu, sai o goleiro, defende, a bola vai pra escanteio, quase o Albanês faz o primeiro do Bugre no jogo, Vladimir. Mas é um gol que não pode perder, né? Surgiu ali cara a cara com o goleiro, vem mais Guarani. Cai pela direita, a bola com o Léo Porfírio. Olha como são as coisas, perdeu esse gol aí, mas a 13 minutos o Guarani faz um pênalti infantil, o Beluco, né? Aí o Pedro Ataide cobra o pênalti, faz 1-0 Atlético Mineiro. A segunda defesa aqui, 26, primeiro tempo, de novo Vitor Albanês, aqui que o Tigrão falou, olha, estou gostando desse meia Vitor Albanês, hein, o Bugre procurando e tal, para que profissional, quem sabe dá uma chance para esse menino aqui. Vamos lá, Roger Williams, 26, primeiro tempo. Tem a opção do Vinícius Iugi, prefere tocar lateralmente para o Pedro Manuel, zagueirão já está no campo de ataque, passadas largas, curtindo uma de lateral direito, rolou a bola, tocou para Vitor Albanês, chutou pro gol! Defendeu, Pedro Cobra! Que bomba! Que bomba e que defesaça, Catarino! Bela defesa do Pedro Cobra, hein? Foi astuto ali o Pedro Cobra, goleiro do Atlético Mineiro da seleção sub-17, esse menino aí. Vamos à terceira proposta aqui, 5 do segundo tempo, quase empata o Guarani. Se não me engano, foi o Léo Porfírio. Vamos conferir a narrativa do Roger Williams. O passe na ponta esquerda para Porfírio, tirou a zaga, voltou, rebote, o Nogueira bateu pro gol. No bate-rebate vai sobrar o chute, bateu! Defendeu Pedro Cobra! Que defesaça, salva o Galo!
Salva o Galo no chute do Léo Porfírio na grande área, hein, Vladimir? Sim, chute do Léo Porfírio, muito bem. Bom, com aqui 1-0 ainda Atlético Mineiro. Gente, 17 segundo tempo. O goleiro do Guarani faz 2 excelentes defesas. Seria 2-0 Atlético Mineiro, hein? Seria. É o Thiago Lenza. 2-1 em Roger Williams. E vem os caras, Pfeiffer dominou de frente pro gol, atenção, saiu da marcação de 1, de 2, de 3, foi pro solo, o árbitro disse que não foi nada, rebote, voltou com o Jota, bateu pro gol, pegou o goleiro, voltou o rebote, pega de novo, Thiago, tá viva a bola colocada de novo pra Alisson Souza bater pro gol, vira mal dessa vez. 2 grandes intervenções, o Lenza em Catarino. Então, tá aí o Thiago Lenza, goleiro do Bugrino, evitando. Aí que vem o empate do Guarani, como é importante, hein? Você vê, ele evitou o segundo do Atlético Mineiro, aí o João Marcelo, a 28, empata pro Guarani, e aí teve uma defesa aí do goleiro do Atlético, hein? O Guarani ficou em cima, empatou, sentiu o Galo. E de novo, agora eu acho que o Léo foi um chute cruzado. Se não me engano, foi o Porfírio que chutou. Vamos aqui João conferir. Marcelo. João Marcelo que chutou, Tigrão? Isso. João Marcelo chutando cruzado e foi assim, hein, Roger Williams? Léo Porfírio, vem Guarani, atenção, rolou, João Marcelo bateu, vai empatar, vai virar, defendeu, Pedro Cobra! Ele já empatou, ele ia virar. Que dupla! O Léo Porfírio rolou uma assistência, um garçom sem 10%. O goleiro fez um milagre, Catarino. Dando muito certo. O senhor foi muito bem, seu Tigrão. Tá prestando atenção no serviço como sempre, hein? Cada vez melhor o Mestre Tigrão. O Tigrão, João Marcelo, então, que seria o segundo gol dele. E nos acréscimos, mais um pouquinho a 50, o Pedro Manuel, o zagueirão, marca o gol da vitória 2-1. Tigrão, a pergunta é simples. Qual foi a defesa do jogo, na sua opinião? O lance 5, esse último do João Marcelo, pelo grau de dificuldade da defesa, um chute cruzado com o campo enlameado, escorregadio e no chão, muita dificuldade para o goleiro. E o Pedro Cobra foi lá e já ali evitou a virada da equipe do Guarani. Para mim, a número 5, essa última, a defesa do jogo, lance que Roger Williams, com o entusiasmo e a precisão de sempre, descreveu exatamente assim. Léo Porfírio, vem Guarani, atenção, rolou, João Marcelo bateu, vai empatar, vai virar, defendeu, Pedro Cobra! Ele já empatou, ele ia virar. Que dupla! O Léo Porfírio rolou uma assistência, um garçom sem 10%. O goleiro fez um milagre, Catarino. E a gente vem já com o gabarito, tá bom? 2-1 venceu o Guarani. O gol da vitória foi aos 50 do segundo tempo. Já eu e o Tigrão, 23:53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Tigrão, por sugestão da produção, nós vamos hoje uma análise por compartimento e não na individual, mas o senhor fique à vontade, por gentileza, para questionar a respeito. No entanto, gostaria que o goleiro fosse na individual. O Thiago Lenza, ele fez uma defesa espetacular aí, evitando o que seria 2-0 para o Atlético Mineiro. Isso nós estamos a 17 segundo tempo. E depois teve 2 errinhos aí a 27, uma besteira que ele fez aí numa reposição. E no finalzinho, uma bola que ele não saiu, a bola lá dele, você até comentou. Tigrão, goleiro Bugrino, qual é o conceito dele, hein? Bom, conceito bom, trabalhou muito menos do que o Pedro Cobra da equipe do Atlético Mineiro. Isso mostra o grau de superioridade do Guarani. Nesse lance ele deu uma lascada, né? Ele foi chutar forte e pegou embaixo da bola, ela subiu, caiu ali próximo da grande área, caiu no peito do atacante do Atlético Mineiro, mas ele não conseguiu dominar com qualidade e felizmente não aconteceu nada. Mas ele fez pelo menos 3 defesas muito importantes, gostei, se posiciona bem, estampa de goleiro, conceito bom. Pedro Ataíde fez 1-0 Atlético Mineiro a 13 do primeiro tempo de pênalti. No segundo tempo, a 28, empatou o Guarani com o João Marcelo. E aos 50 minutos, o zagueiro Pedro Manuel fez um belo gol batendo no peito, estufando aí 2-1 Guarani. Bom, agora é o seguinte, o Cauê, lateral direito, que você gostou. Pedro Manuel e Felipe Zamboni, que foi a dupla de zagueiro, sendo que o Zamboni saiu no intervalo, entrou Vitinho. E o Nogueira, o lateral esquerdo. Quando o Guarani viajou a Franca, esse Nogueira foi muito bem recomendado, inclusive participou de coletiva para a imprensa campineira. Vamos lá, esse é o compartimento, Tigrão. Cauê, Pedro Manuel, Felipe Zambon e Nogueira, lembrando que Pedro Manuel, gol da vitória. No primeiro tempo não gostei do miolo de zaga, acho que o Pedro Manuel estava tendo que cobrir, tá? Não deu liga, não deu um bom entrosamento de posicionamento com o Felipe Zamboni. Aí, inteligentemente, o Jairo Blumer mexeu, ele veio com o Vitinho foi fazer a lateral e ele trouxe o Nogueira, lateral esquerda, e ele trouxe o Nogueira para a quarta zaga e acertou. Então, no primeiro tempo, um conceito apenas regular e segundo tempo, conceito bom para a zaga do Guarani. No meio de campo, vou precisar da sua ajuda, porque eu sei que o Beluco, ele é volante. Eu sei que o Victor Albanês é meia, tá? Qual foi o outro que compôs o meio de campo? É o Léo Porfírio, atacante. O Yuji. O Yuji. Tá. O Yuji, que no time titular jogou como lateral esquerdo, mas de origem ele é volante e hoje jogou tipicamente como segundo volante. Então, meio de campo, Beluco, Vinícius Yuji, que já frequenta os profissionais, e o Vitor Albanês, número 10, meia. Você gostou do Albanês? Ele deu 2 finalizações, você falou isso a 26 do segundo tempo, quando ele fez a segunda finalização. O Beluco, ele fez o pênalti infantil.
E você fica à vontade pro Vinícius Iuchi. Esse é o meio de campo, Tigrão, segundo compartimento. Segundo compartimento, o Beluco não estava bem no primeiro tempo, entrou no lugar dele o Lucas Martins, volante também, número 8, aí acertou. Na média, para o compartimento, Iuchi muito bem na marcação e o Vitor Albanese é o cara da criação. Então, para o compartimento, somando-se uma deficiência no primeiro tempo, do Beluco, que não teve uma atuação feliz, e o acerto, mais uma vez, do treinador, olho clínico, olho de lince, boa leitura de jogo, um conceito bom para o meio-campo depois que foi arrumada a primeira posição de volante. Bem, a comissão de frente aí com o Léo Porfírio, que já frequenta os profissionais, fez um gol na penúltima partida do Guarani, lá em Brusque. Tem o João Marcelo, que fez o gol de empate e perdeu outro também, e tem o Marcelinho, né? Esse foi o ataque do Guarani, Marcelinho saiu no intervalo, entrou o Mineiro. Mas enfim, basicamente é isso. Léo Porfírio e João Marcelo se completaram no gol de empate, já descrito por você, e fica à vontade para descrever novamente. A comissão de frente, como é que foi, Tigrão? Conceito bom. Léo Porfírio e João Marcelo muito entrosados, já jogaram naquela partida final da Série B do ano passado lá em Brusque. O Marcelinho participou menos, entrou o Mineiro discreto também, e no lugar do Léo Porfírio, que cansou, mas jogou muito, entrou o Nicolas. O Nicolas é que faz a linha de passe de cabeça para o gol da vitória a 50 minutos do segundo tempo. Léo Porfírio deu 2 assistências para o João Marcelo. A do primeiro gol e a do segundo gol, que não saiu, porque foi a defesa do jogo do Pedro Cobra. E no gol de empate, Léo Porfírio entra rabiscando, é rabisqueiro, é individualista, cai, e aí a bola ia ficando com o zagueiro do Atlético, que deu bobeira, muito ativo e com muita percepção do lance. Chega o João Marcelo, rouba, e a bola se oferece de novo para o Porfírio, que já estava em pé. Aí o João Marcelo se infiltra e com muito reflexo e velocidade de raciocínio, o Porfírio dá um tapa de calcanhar e pega na infiltração o centroavante, o João Marcelo, que dá de biquinho na bochecha direita da rede, da trave do Pedro Rocha, do Pedro Cobra, perdão, e empata o jogo. Então uma dupla infernal, conceito pelos dois do compartimento ofensivo é bom. E o jovem treinador Jairo Blumer tem 38 anos. Ele tinha pouco tempo de Guarani quando pegou o Bugre na Copa São Paulo do ano passado. E agora se firmando no Sub-20, esse ano, o 2024, no Paulista e outros torneios também. E a segunda Copa dele agora também estreando com Vitória. Ele vai falar já daqui a pouquinho. Ele foi volante, né, Tigrão? Ele jogou na Ponte em 2008, mas bom aí... volante. 2008, bom volante. Eu lembro do Jairo, eu vi na televisão, a TV mostrou o Jairo, eu lembrei dele também. Passou pelo Paulista, 15 em Piracicaba e tantas outras equipes também. Em 2008, a Ponte chegou na final do Paulista com o Palmeiras, mas ele veio depois do Paulista jogar na Ponte, depois do Campeonato Paulista, em 2008. Vamos lá, o Jairo Blumer, pelo aquilo que escalou e comandou hoje, Tigrão. Eu acho que ele deu show. Explico rapidamente por quê. Ele tinha um problema na zaga, ele corrigiu, mexendo em 2 posições para acertar uma. Ele tira o quarto zagueiro, Felipe Zamboni, puxa o Nogueira, que é lateral esquerdo, para a quarta zaga e entra com o Vitinho na lateral esquerda. Foi muito bem. Tinha um problema na primeira posição de volantes. Ele tira o Beluco, vem com o Lucas Martins e arruma, né? E aí, quando ele percebe que o Porfírio tinha caído de produção, ele libera um pouquinho mais o meio de campo para chegar um pouquinho mais à frente, com o Michael que entrou, né? O próprio Uji com um pouquinho mais de liberdade e vem com um outro zagueiro, mas também jogando em linha alta. Tanto é que no momento do gol da vitória, ele é que faz o passe de cabeça para que o seu companheiro de zaga, o Pedro Manuel, faça um golaço. Então acho que ele foi extremamente feliz nas alterações, teve uma leitura de jogo muito precisa para corrigir o que não estava dando certo e por isso virou. A virada não aconteceu por acaso, ela aconteceu porque o Guarani corrigiu o que estava errado
e porque o Guarani acreditou até o último momento. Então eu acho que o Jairo foi muito bem e o conceito dele e do Guarani, um time raçudo, valente, que se entregou o jogo todo, que mostrou muita vontade, muita intensidade, muita personalidade, por isso que ganhou o jogo. Dele, Jairo, e dos seus comandados, o conceito desta noite, na grande virada bugrina, na estreia na Copa São Paulo de 2025, 2-1 contra o Atlético Mineiro, o conceito, claro, não pode ser outro que não bom. Já estamos no sábado, dia 4, daqui a pouco, meio-dia, eu vou começar a concentração aqui. Então, ou o senhor almoça bem cedo, tipo almoço de aposentado, ou se não, deixa para depois, se almoça e janta junto. Já faz uma coligação única e economiza. Tá bom, Tigrão? Meio-dia na fita, meu querido. Um grande abraço, bom descanso por enquanto, Tigrão. Tudo combinado, você é que manda e, se Deus quiser, estaremos juntos daqui a pouco, nesse sábado que nós já estamos vivendo aqui com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nos vemos, nos ouvimos pelo menos, se Deus quiser, meu queridíssimo Eduardo Pinheiro. Um abraço para você, um abraço para os amigos que continuam com a gente aí curtindo a Bandeirantes e até daqui a pouco, se Deus quiser. Se Deus quiser, grande Tigrão. Agora vamos ouvir o Jairo Blumer, deixa eu ver o nome dele, Jairo, é isso mesmo, Blumer, B de Bandeirantes, Blumer, Jairo Blumer. Repito, 38 anos só, hein? Deixa eu ver quando que ele faz aniversário. E já fez, 31 de dezembro. Mais novo que eu pensava, então. Quer dizer, há 4 dias atrás fez aniversário, Lucas. 38 anos. Muito jovem, Jairo Luiz Blumer. Vamos ouvir então o Jairo, técnico bugrino. Vamos lá. Olha, acredito que nós sabíamos da dificuldade da partida, né? O Atlético Mineiro tem uma grande equipe. Nós sabíamos da dificuldade, campo pesado, estreia, sempre diferente. Mas a equipe jogou desde o início, não deixou de jogar em nenhum momento. E acabamos sendo premiados no final aí com um gol quase que nos acréscimos aí que nos deu a vitória. Vitória importante, estreia, como eu disse, diante de uma grande equipe. Essa vitória é importante, essa vitória de virada, né? Saindo atrás do placar e com 2 gols ali, o João Marcelo e o Pedro Manuel no finalzinho. Olha, como eu disse, sempre importante vencer. Ainda mais da forma como foi. Uma estreia, volto a repetir, diante de uma grande equipe, conseguimos fazer 3 pontos. Agora é descansar que eles têm para descansar. Trabalhar em cima do próximo adversário para que a gente possa continuar nessa toada e fazer bons jogos. Você acredita que a equipe se acostumou muito rápido com o gramado, o peso do gramado, bastante lama? A gente até comentou no vestiário que a tônica do jogo seria que ele se adaptasse mais rápido. E eu acredito que a gente se adaptou bem. Acabamos sofrendo um gol logo no início, isso complicou nosso trabalho, mas soubemos administrar o gol tomado, temos paciência, equilíbrio para que a gente possa se assentar no jogo. Empatamos o jogo no segundo tempo e ainda conseguimos virar no final, o que nos premiou com essa vitória na estreia. Parabéns, senhor Jairo. Foi muito bem, hein? Falou pouco e falou bem. Vamos dar uma faturada, eu volto com o Em Dia com a Bola aqui, de virada. Guarani 2, Atlético Mineiro 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, e eu peço desculpas porque, olha, são 00:12. Se eu falar os 32 grupos aqui, o Gil Kleber me mata. 32 grupos, são 128 equipes, é muita coisa. Os mais, hein? Na sexta que passou, já estamos a 12 minutos do sábado, dia 4 de janeiro. Então tivemos, na sexta que passou, Mirassol 2, Rio Branco, Espírito Santo 1, Azures 3, Botafogo de Ribeirão Preto também 3, Palmeiras 9, Náutico de Roraima 0. Lá em Araraquara, Santos 1, Tirol 0. Esse Tirol é do Ceará. Santos 1, Tirol 0. Ferroviária 8, Jaciobá de Lagoa 0. Lá em Franca, Guarani de Virada 2, Atlético Mineiro 1. E ainda no grupo do Guarani é o grupo 5, né? Tivemos Francana 1, Nova Iguaçu também 1. Então o Guarani sai na frente, tá? Grupo 5, Guarani tem 3, Francana tem 1, Nova Iguaçu tem 1 e Atlético Mineiro 0 ponto. O Fluminense ganhou da Inter de Limeira. Fluminense 2, Inter de Limeira 1. Daqui a pouco, 13 horas, lá em Santa Fé do Sul, Ponte Cuiabá. O Boris vai narrar, vamos abrir aqui ao meio-dia, tá? Vou dar um pulinho aqui embaixo, acho que vou dormir no sofá e tal, acordo 6 e pouco, vou pra padoca, aquele cafezão, tal, de uma repasse aí, uma caminhada, e ao meio-dia, se Deus quiser, estaremos aqui no Concentração. Meia hora de concentração, depois o Boris faz a abertura e narra Ponte Cuiabá. Amanhã, aliás, nesse sábado, né? Já estamos no sábado. Amanhã tem, aliás, esse sábado, hoje, 21h30 em Santo André, Corinthians e Porto Velho de Rondônia. Neste sábado, 19 horas em Jaú, São Paulo e Serra Branca da Paraíba. E domingo, o Mengão faz a sua estreia, tá em Mogi das Cruzes, Flamengo e Cruzeiro da Paraíba, tá? Lembrando que no Concentração de hoje, assim que terminou a Voz do Brasil, às 20 horas, nós entrevistamos aqui o Pitarelli, que foi goleiro do Guarani em 94, quando o Guarani conquistou o título da Copa São Paulo contra o São Paulo, né? Tava 1-0 pro São Paulo, um gol de pênalti, o Mauricinho foi expulso no final do primeiro tempo, o Guarani com 10, começou o segundo tempo, aí o Jameli de pênalti marcou 1-0 pro São Paulo, depois o KT do São Paulo foi expulso, aí ficou São Paulo com 10, o Guarani já estava com 10, e aí o Rubens, que foi dispensado pelo próprio São Paulo, acaba empatando pro Guarani de falta. O Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo. Muricy Ramalho, técnico São Paulo, né? 1-1. Aí, na prorrogação, foi 0-0. O Pitarelli fez uma defesa sensacional. E nas cobranças de pênalti, o Guarani acertou 3 e o Pitarelli defendeu os 3 pênaltis, dando o título ao Guarani.
foi a figura central. E durante toda a Copa São Paulo 94, Pitarelli defendeu um total, incluindo já contra o São Paulo, Pitarelli defendeu 6 pênaltis. 00:15, aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito bem, 00:16, um abraço para o Valmir, grande amigo Valmir, que administra aí um grupo de ex-jogadores do Guarani, faz a sua festa e confraternização a cada final de ano e nos ajuda muito aqui também, para que a gente possa entrevistar jogadores que passaram e brilharam pelo Bugre. Valmir, um grande abraço, meu irmão. Aliás, um grande amigo, irmão, que nós fizemos durante todo esse tempo que nós estamos aqui na Bandeirantes. Meus amigos, então, Guarani 2, Atlético Mineiro 1-0 Atlético a 13 do primeiro tempo de pênalti, Pedro Ataíde. Guarani empatou a 28 segundo tempo com o João Marcelo, atacante, e o zagueirão Pedro Manuel fez um golaço aos 50 minutos, dando vitória ao Guarani. Quem narrou foi Roger Williams, comentou Tigrão, reportagens de Vladimir Catarino. Daqui a pouco a gente volta ao meio-dia para falar de Ponte Cuiabá. O jogo é em Santa Fé do Sul, o Boris vai transmitir. O jogo vai começar às 13, vai começar à 1 da tarde. Mas a gente estará aqui, se Deus quiser, ao meio-dia no nosso Concentração. A nossa equipe técnica, Gil Kleber, o Gabriel Ribeiro, o Lucas Pessoa e o Gilberto Sufi. A todos no YouTube, nosso muito obrigado. Você em 85,7 em FM faixa estendida e nos diversos aplicativos. Muito, mas muito obrigado pelo carinho. E daqui a pouquinho a gente volta, hein? Daqui a pouquinho, tá? Ao meio-dia eu volto. Se Deus quiser.